Acredita? No tempo que você estava lá. Você está quanto tempo em São Paulo? Vou fazer 2 anos em março. 2 anos. Viveu boa parte da tua infância, viveu Mas a sua infância, adolescência. Mas como bem cheio, eu não ia muito quando eu era mais nova. E deu pra ver nas imagens muita gente, né? É muito cheio. E tem outros anos que era mais cheio ainda. Em tempos anteriores, anos anteriores, nessa parte que tinha evento, chegava até trio elétrico. Nossa. Na lavagem do Bonfim. Muito bem. Valeu, viu, Clara? Nada. 2 minutos para 5 horas da tarde. Acabou lá em Barueri. Palmeiras 1, Flamengo de Guarulhos 1. E o Aranha do Palmeiras quiser se redimir de mais uma falha, vai ter que pegar pênalti. Lembrando que o Palmeiras perdeu o pênalti no tempo normal. Estava ganhando por 1-0, perdeu um pênalti e deixou o Flamengo de Guarulhos no jogo. E agora mais uma decisão por penalidades. Flamengo de Guarulhos tradicional aqui, categoria de base, sempre também disputando as competições. E agora todo mundo ambicionando chegar na fase de oitavas de final. Essa é a terceira fase da Copinha, né? Para quem está circulando por São Paulo, vamos atualizar como é que está a situação das chuvas. Lá em Sapopemba não é mais um estado de iminência de transbordamento, já é um estado de atenção normal, como toda a cidade. Toda a cidade de São Paulo com estado de atenção determinado pela Defesa Civil. Caminho para o motorista que vai pela Marginal do Rio Pinheiros, cheio de problemas desde a saída da região da Roberto Marinho. Da Roberto Marinho para frente, tudo muito lento e vai assim até depois da Ponte Cidade Universitária. Quem vai pela Expressa vai até mais adiante. Vai até o Jaguaré com lentidão. Pela local vai melhor um pouquinho antes. Então fique atento aí você que está nesse trecho de caminho. A Tietê, a pior parte da Tietê está no trecho entre a Ponte do Limão, um pouco à frente do Limão, quase chegando na Casa Verde. Vai assim até a Vila Guilherme e depois de novo do Tatuapé até Aricanduva. Para Castelo, trânsito bem pesado pela Tietê, desde a região do Sambódromo, do Anhembi, depois da Ponte das Bandeiras, vai assim até depois do Piqueri. Termina o Bandeirantes Acontece, vem aí o Resenha, continue na nossa companhia. O Quinto Sinal está marcando 5 horas. Até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Vamos até às 19h30. Com muita informação, opinião e debate, e com a sua importante participação
neste dia 15 de janeiro de 2026. O tempo tá passando, né? Meio mês já foi pras cucuias. O ano já tá rolando forte e você participa do Fala Galera de hoje. Qual sua opinião sobre este retorno de Matheus Costa ao comando do Guarani? Treinador foi mandado embora ontem pela manhã e no final do dia foi definido que ele ficaria no cargo. Opine 971021493 971021493. Caso a venda de Gé se concretize, você acha que o atacante vai fazer falta na Macaca? Opine 971021493 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Após reviravolta, Matheus Costa é mantido no comando do Guarani e inicia a preparação para encarar o Santos domingo no Brinco de Ouro. Técnico foi comunicado por telefone da demissão no Bugre, mas foi chamado de volta no final do dia. Durante a tarde, a diretoria, com a aprovação do presidente Rômulo Amaro, chegou a ir no mercado procurar um substituto para Matheus Costa. Pelo menos 4 nomes foram sondados pelo Conselho de Administração, que já gostaria de ter um novo comandante para o duelo contra o Santos. Por conta da expulsão diante do Novo Horizontino, Luca será multado pela diretoria alviverde. Atacante ficou muito abalado com a situação e se desculpou com os companheiros ainda no vestiário do Jorge Ismael de Biasi. Sem Luca, Maranhão e Kevin disputam uma vaga na equipe titular. Pela terceira fase da Copa São Paulo, Guarani foi derrotado para o 15 de Jaú pelo placar de 1-0 em Jaú. Gol sofrido no início da partida abalou a equipe do Bugre, que não conseguiu reagir e acabou se despedindo da Copinha 2026. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Luca é multado após expulsão e se desculpa no vestiário. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Estreando em casa nesta temporada, Ponte Preta perde para o Velho Clube por 1-0 e assume lanterna do Campeonato Paulista. Mais uma vez, sem poder contar com os novos reforços, Marcelo Fernandes tem dificuldades para escalar a equipe e vê a situação complicar ainda mais com jogadores lesionados. Após a derrota para o Velho Clube, Elvis, capitão, camisa 10 da Ponte Preta, desabafou no microfone da Rádio Bandeirantes e fez duras críticas à diretoria alvinegra. O experiente jogador disse que não estão cumprindo o que foi prometido e que precisam dos novos contratos ou os novos contratados o mais rápido possível. Ponte Preta negocia a venda de Gé para o futebol da Turquia. Atual quarto colocado do campeonato turco, o Göztepe é o clube interessado em contratar o centroavante da Macaca. Com contrato até janeiro de 2027, a partida diante do Velo pode ter sido a última de Gé com a camisa da Macaca.
Crias da Ponte perdem para o Cruzeiro e se despedem da Copinha 2026. A equipe de Nenê Santana foi derrotada por 3-0 para a Raposa e cai na terceira fase da competição. Daqui a pouco, o vice-presidente da Ponte Preta, Marco Eberlin, vai conceder uma entrevista ao vivo neste programa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Veja o forte desabafo de Elvis no microfone da Rádio Bandeirantes. E tem as pautas do dia. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, disse em entrevista à TV Band do Triângulo Mineiro que venderia Caio Jorge para o Flamengo se o rubro-negro oferecesse os 50 milhões de euros, cerca de 312 milhões de reais. Ainda disse que nunca quis se desfazer do jogador. Mas, caso o clube carioca pagasse o valor pedido, ele liberaria. Durante o período de negociação, a Raposa ainda acertou a contratação de Gerson, ex-jogador do próprio Flamengo. Pauta 2. A Ryan se acerta com Bournemouth da Premier League e deixa a decisão de venda nas mãos do Vasco. Jovem atacante deu o ok para um contrato de 5 anos com o clube inglês, que está disposto a pagar 35 milhões de euros, o que seria a maior venda da história vascaína. Nesta janela, o clube cruzmaltino já recusou uma proposta do Zenit por Ryan de 35 milhões de euros. Pauta 3. Novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, teve uma reunião com os principais líderes do elenco alvinegro no CT Joaquim Grava e a conversa agradou os capitães do time. Hugo Souza, goleiro e um dos mais identificados com a torcida, declarou que o pedido dos atletas foi que o responsável pelo departamento de futebol do Timão seja transparente com eles, independente se a notícia for boa ou ruim. Pautas. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani. Ontem a gente trouxe a informação que o Matheus Costa havia sido demitido, logo depois uma reviravolta aconteceu, o treinador segue no comando técnico do Guarani e vai comandar a equipe na partida de domingo contra o Santos no Brinco de Ouro. Pelo lado da Ponte Preta, ontem a Macaca foi derrotada para o Velo Clube, segunda derrota em 2 rodadas no Campeonato Paulista. A Ponte Preta é lanterna do Paulistão 2026 e daqui a pouco nós vamos conversar com Marco Eberlin, vice-presidente da Ponte Preta e diretor de futebol da Macaca. 17h11, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o América Mineiro anunciou a contratação do Segovinha, aquele mesmo do Botafogo, né? Vai disputar a Série B do Brasileiro toda a temporada, 23 anos, chega por empréstimo até o final dessa temporada. E o Atlético Mineiro está negociando a contratação de um jogador do Zenit da Rússia, centroavante, o colombiano Mateu Cassierra,
jogador que deve chegar no Atlético para vestir a camisa ainda nessa temporada. E já acabei de acertar com ele, com a assessoria do Guarani. Vamos conversar com o Jairo Blumer, técnico do Sub-20 do Guarani, que fez uma boa campanha na Copinha. Ontem o Guarani foi eliminado, mas ele vai fazer um balanço desse Sub-20 do time do Guarani. Batista. 17:12. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio crescer com segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais! Com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. 17h14 em Campinas. Atenção, você que é bugrino e quer assistir de graça. Guarani Santos, partida marcada para domingo, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro. Você vai poder assistir de graça se ganhar um dos 5 pares de ingressos que nós vamos sortear no programa de hoje. Não são ingressos individuais, são pares. Cada ganhador leva um par e os ingressos serão retirados amanhã aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 14h30 até às 17h30. Amanhã, das 14h30 às 17h30. Se você não pode vir neste horário para retirar o ingresso, então, por favor, não participe, porque aí você tira a oportunidade de quem tem possibilidade de vir buscar, tá bom? São ingressos para a torcida do Guarani. Jogo de torcida única, não pode ter torcida do Santos. Então, os ingressos são para a torcida do Guarani. Retirada amanhã aqui na Bandeirantes, das 14h30 até as 17h30. Como é que você vai fazer para concorrer? Mande o seu nome completo, o seu CPF e a frase "Quero ganhar". Quero ganhar é a frase que você tem que mandar para o WhatsApp 991660832. Eu vou repetir e atenção, é um WhatsApp exclusivo para sorteio. Não é o WhatsApp que você manda mensagem para ir para o ar. Não, é outro WhatsApp, é um WhatsApp exclusivo para sorteio. Então não adianta você mandar para o WhatsApp de mensagem, porque você não vai concorrer. Então é perda de tempo, né? Mande para o WhatsApp certo, porque o sorteio é eletrônico. Então mande para 991660832. Eu repito, 991660832. Mande nome completo e o seu CPF e a frase "Quero ganhar". Pronto, você já estará concorrendo. Repito, retirada amanhã,
aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, aqui onde tem várias antenas, tem aqui a sede principal da Bandeirantes. Então, retirada amanhã, das 14h30 até às 17h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o que acontece com o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a cooperativa, é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com o foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Abra a sua conta. Rádio Bandeirantes. 17h19, Breno Beretta. Breno Beretta já deu os destaques iniciais? Ainda não, né? Já deu os destaques iniciais. Então, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Chovendo, hein, Batista? Chovendo. Muita chuva. Então você que está dirigindo, cuidado. Fala, galera de hoje, qual a sua opinião sobre o retorno de Matheus Costa ao comando do Guarani? O treinador foi mandado embora ontem pela manhã e no final do dia ele foi definido que ele ficaria no cargo. Eu acho isso uma verdadeira palhaçada, não é? Como é que o cara de manhã não serve e à tarde ele volta a ser a solução dos problemas do Guarani? Eu não consigo entender isso. Eu gostaria muito de ouvir o Rômulo, presidente, para ele justificar essa... É a volta daqueles que não foram, né? Só pode ser uma piada isso, mas nada contra o Matheus Costa. Se o Guarani decidiu ficar com ele, que seja feliz e o Guarani vença os jogos, mas dessa maneira fica muito difícil tocar futebol, né? Caso a venda de Gé se concretize, você acha que o atacante vai fazer falta na Macaca? Vai fazer falta, só que a Ponte precisa fazer dinheiro. Portanto, vai, que seja feliz, tomara que dê certo a negociação, porque a Ponte precisa de dinheiro para ontem, Batista. 17h20 está no ar. Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e para o FM 85,7. E também opera o Switch, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 horas e 25 minutos em Campinas. Daqui a pouco, Marco Eberlin, presidente, vice-presidente da Ponte Preta, vai falar ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Já já você vai acompanhar a entrevista. Hoje o programa vai até às 19 horas e 30 minutos. Você terá todas as informações antes da bola rolar. Tem transmissão em rede às 19 horas e 30 minutos, mas nós vamos com o programa até a bola rolar. E você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes também a transmissão da Rede Bandeirantes. Qual é o jogo de hoje? São Paulo e... Tem bola rolando. São Paulo e São Bernardo. São Paulo e São Bernardo estarão correndo atrás da bola a partir
das 19h30. Vamos falar do Guarani. Tá chegando no pedaço o Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, inicialmente a gente vai falar da Copinha, até porque o Guarani ontem foi eliminado, mas o Guarani fez uma grande campanha na competição. O técnico Jairo Blumer vai bater um papo com a gente, porque vem fazendo um trabalho importante, até porque a gente sabe, a base pode fornecer muitos jogadores para o time profissional. E a gente espera que nesse ano o time profissional possa utilizar bem mais jogadores da base do que no ano passado. O Jairo Blumer está com a gente. Ô Jairo, primeiro eu gostaria que você falasse a respeito da campanha do Guarani na Copinha. A gente sabe, né, ficou um gosto de quero mais, do torcedor, de vocês também, de avançarem, até porque, até particularmente para mim, o time do Guarani individualmente é melhor do que o time do 15 de Jaú, mas o Guarani teve várias chances ontem e não conseguiu colocar a bola para dentro. Qual que é o saldo que você tira dessa Copinha, onde o Guarani apresentou bons jogos durante a competição? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, Breno, um abraço, Batista, aos amigos da Rádio Bandeirantes. Tenho certeza que eu acho que o saldo é bem positivo, né? Você mesmo disse, uma competição muito dura, muito complicada para a gente se jogar. Porém, acredito que a equipe encarou bem, né? Desde o início a gente começou a competição um pouco... começamos mal, né? Acabamos perdendo a primeira partida para o Atlético. Depois a equipe voltou a ganhar 2 partidas seguidas, classificando. E já cruzando aí com um dos grandes campeões da Copa São Paulo, que foi o Corinthians, né? E acredito ali que a gente teve o ápice da competição, conseguimos ganhar e ganhar bem, né? Uma equipe coesa, uma equipe que dominou o Corinthians boa parte do primeiro tempo, uma parte do segundo, depois acabou sofrendo pressão no final, que é até natural. E ontem acabamos nos despedindo da Copa São Paulo, como você mesmo disse, com um gostinho amargo, né? Então, a Copa São Paulo tem algumas diferenças, e é bom citar aqui, né? O 15 Jaú, uma equipe bem experiente, né? Eram 7 atletas aí de último ano, isso faz bastante diferença, atletas acostumados a jogar a Série 3 de Campeonato Paulista, atletas que já vêm há um tempo jogando junto, né? Uma equipe que sabia muito bem o que queria na partida, e nós também, não foi novidade enfrentá-los da forma como enfrentamos, nós sabíamos que teríamos algumas dificuldades desse sentido, né? É bom a gente lembrar, a equipe do Guarani é uma equipe extremamente jovem, uma equipe formada praticamente de atletas de primeiro e segundo ano. E nós sabíamos que seria difícil, mas acabamos tomamos um gol, corremos atrás do jogo inteiro, o campo também nos atrapalhou bastante, né? Tivemos gol impedido, hoje também vi alguns lances, acabei vendo também que a gente teve um pênalti a favor que o juiz acabou não dando. Mas enfim, creio eu que no seu comentário inicial que você foi muito feliz, a gente poderia ter superado o 15 Jaú mesmo com essas dificuldades e mesmo dessa forma, aproveitando melhores oportunidades, não dando tanto espaço ao 15 Jaú. Mas a Copa São Paulo é assim, às vezes ela acaba sendo ingrata e a gente acaba sendo eliminado, mas que não apaga aí a boa campanha que a gente fez. Bom, estamos conversando com o técnico Jairo Blumer, do time Sub-20 do Guarani. Se tem uma coisa hoje que a gente pode elogiar, não dá para elogiar, infelizmente, o profissional, mas a base dá para elogiar bastante desde o ano passado, porque o Sub-17 foi muito bem e o Sub-20 foi melhor ainda, tanto no Campeonato Paulista da categoria e agora na Copinha. Aliás, Jairo, o que eu posso dizer, eu vi e gostaria que você tocasse nesse assunto também, eu assisti jogos tanto do Campeonato Paulista do ano passado quanto esses jogos da Copinha. Eu vejo um Guarani muito bem organizado por você. Eu digo jogadores dentro de campo. Parece que os jogadores da base do Sub-20 do Guarani têm uma consciência tática muito maior e parece que eles são mais experientes do que os jogadores do profissional, que não tem um padrão de jogo e uma consciência tática como você colocou.
porque os jogadores atuaram nessas partidas da Copinha do ano passado muito compactados. Eu vi um time compactado e os torcedores, a gente mede a febre nas redes sociais, também gostaram bastante e elogiaram. Agora eu queria que você falasse o seguinte, eu não quero te colocar numa enrascada, mas desses seus jogadores, você acredita que dá para serem aproveitados, muitos deles já no profissional, que eles já estão prontos para jogar no profissional? Eu até cito exemplo, o Kevin, né, que para mim deveria ser até titular do profissional. O Guarani hoje não tem um camisa 8. O camisa 8 da base é o Lucas Martins, que inclusive foi o capitão ontem, né, e vinha sendo o capitão. E para mim também deveria ter mais oportunidades, assim como o Matheus Polva, como o Ian. Como que você vê esses jogadores para serem utilizados já no profissional, Jairo? Olha, Bueno, primeiro eu agradeço das palavras, né, com relação a uma equipe organizada, uma equipe que a gente vem fazendo com que ela faça esse tipo de jogo já há algum tempo. Né? Isso é fruto de consistência no trabalho, de sequência do trabalho, né? E só com o tempo que a gente consegue implementando algumas coisas. E você foi muito feliz quando você disse que isso já vem um tempo acontecendo, e conforme esse tempo vai passando, a gente tem menos trabalho em poder colocar uma situação nova, porque muito rapidamente eles acabam pegando e a gente acaba tendo mais vertentes, né? Tanto ofensivo quanto defensivo. Isso facilita muito o trabalho, isso é fruto de sequência de trabalho, de um tempo já juntos, né? Eles conhecem a maneira como eu penso futebol, eu conheço muito boa parte deles, as características individuais de cada um, e a gente procura montar em cima disso, em cima das características que a gente tem, né? E nós conseguimos sim aí fazer um bom time, um time coeso, um time bem compacto, né? É claro que se você me perguntar, nós temos várias vertentes para ser melhorado. Eu acredito que esse time, se a gente tivesse um pouquinho mais ali de algumas outras peças, a gente poderia ter ido um pouquinho mais além. Mas, como você disse, a gente tem que dar sequência no trabalho, que vem sendo bem feito. E só falando a respeito com relação aos garotos que você acabou citando alguns nomes, e se você me perguntou se esses atletas têm condição de estar no profissional do Guarani. Eu acredito que sim. Né? A gente trabalha, na verdade, no Sub-20 para... A primeira opção é colocá-los em melhor situação possível para estar no profissional. É claro que quando a gente fala que o atleta está pronto, é um pouco prematuro da minha parte, porque um atleta Sub-20 ele nunca vai estar pronto, 100% pronto para poder estar resolver um problema do profissional. Mas eles têm que estar num bom nível para que quando eles inseridos no contexto que lá em cima é colocado, eles possam ajudar o treinador e com a ajuda dos companheiros mais experientes, conseguir deslanchar e conseguir desenvolver um bom futebol. Assim como você falou do Kevin, do Lucas Martins, né? O próprio Rian, Matheus Póvoa, são alguns dos atletas. Eu não posso deixar de citar aqui Vitinho, lateral esquerdo, William, volante. São atletas que fizeram boa copinha, que fizeram um bom ano pelo Sub-20 e, consequentemente, estão dando sequência. Eu acho que com o tempo e com sequência, esses atletas com certeza pode dar frutos ao Guarani. Estamos conversando com o técnico Jairo Blumer, técnico do Sub-20 do Guarani. Antes de eu passar para o Batista e para o CH, eu só tenho mais uma pergunta da minha parte. É até uma curiosidade. O Guarani recentemente revelou treinadores importantes para o futebol brasileiro que eram da casa, né? Humberto Louser e o próprio Thiago Carpini, e que estão fazendo sucesso no futebol brasileiro, inclusive com acessos por aí. Eu gostaria de saber de você quais são as suas pretensões, Jairo. Você pretende, num futuro muito próximo, ter oportunidades no futebol profissional ou você pretende continuar trabalhando com a base? Olha, Breno, uma pergunta importante, né? Eu já acabei, eu respondi essa pergunta aí da outra vez que a gente pôde se falar na rádio. Olha, o natural de qualquer treinador é se preparar para o futebol profissional, né? Eu não tenho tantas pretensões de ficar tanto tempo assim na base, mas acredito que esse tempo de base e o tempo que ainda tenho é muito importante para a formação de qualquer treinador, e eu não sou diferente. Esse tempo foi bastante importante para a gente poder entender bem, estar dentro do controle, saber como é que funciona.
E para mim foi de suma importância, né? Eu venho completando quase 3 anos nas categorias de base do Guarani, 8 meses no Sub-17 e 2 anos e pouquinho no Sub-20. E vou tornar a repetir, um período muito valioso para mim, onde eu valorizo bastante essa oportunidade de poder estar à frente do Sub-20 e desenvolver um trabalho sólido, um trabalho que é bem visto. Isso a gente fica contente em saber e que a gente possa melhorar cada dia e, como você mesmo disse, se preparando, porque lá na frente eu tenho certeza que vai ser o natural aí, quando as oportunidades aparecerem, nós estamos preparados para poder fazer um bom trabalho também no profissional. Bom, ao vivo com a gente, Batista, técnico Jairo Blumer, do time Sub-20 do Guarani. Ô Jairo, um abraço para você, não tenho nenhuma pergunta, mas só para pontuar, eu vi o gol que o 15 de Jaú fez para mim, o jogador estava impedido. Portanto, o Guarani foi prejudicado nesse jogo de ontem lá no Zezinho Magalhães. Mas dar os parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, gosto muito, você tem muita capacidade e vou ficar na expectativa de quando você estiver pronto, né? Para mim você está pronto, mas talvez você entenda que não é o momento de assumir o time principal do Guarani. Mas eu vou ficar na expectativa de que isso possa acontecer o mais breve possível. Um abraço, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, viu? Batista, é um prazer poder estar falando contigo novamente, agradeço as palavras, né? Já de um longo tempo que a gente vem falando sobre futebol, isso é importante. Só um comentário aí, Batista, com relação ao jogo de ontem, né? O gol deles, para a gente poder ser mais assertivo, até onde eu tenho as informações, o gol deles parecia estar impedido, mas não estava em condição legal. O nosso gol, sim, também estava em condição legal, e aí com uma situação bem mais ampla para o Bandeira acabar vendo. E depois, no finalzinho da partida, nós tivemos uma penalidade também, que na hora eu nem vi, mas que depois ficou muito claro, né? E culminou aí num resultado negativo. Mas isso não tira o mérito do 15 de Jaú. Acho que no final da partida foi uma das coisas que eu falei no vestiário. Para a gente poder aprender a ganhar, a primeira coisa é saber perder. E eu acredito que nós não tivemos no melhor nosso ontem, para que a gente pudesse sair com resultado positivo, que era a classificação para as oitavas de final. Mas o futebol nos ensina, a gente tem que tirar a lição disso e dar continuidade no trabalho. Muito bem, está aí, portanto, Jairo Blumer falando conosco, técnico que comandou o time do Guarani na Copinha. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente posicionadas em Campinas e também na região. Acesse agora para saber mais, rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável, para fazer aqui a sua participação inicial no programa, às 17h40. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Vamos lá então, compadre. Aliás, que meio de semana pro futebol de Campinas, hein? Meu Deus do céu. Guarani perde do Novo Horizontino sem jogar nada, profissional. Ontem, jogou nada também, né? Perdeu e não mostrou poder de reação de novo. Nem incomodou. 2 chutes a gol. Um do Gé pra fora
e um do Pachecão, de pé esquerdo, saiu fraco. Goleirão Carné pegou. Nossa, perdeu. Perde o Guarani, perde a Ponte. Vai para a Taça São Paulo na quarta. Perde a Ponte um pouco antes para o Cruzeiro. Esperado. O time foi totalmente deslocado. Lá de Franca para Campinas, de Patrocínio Paulista. Para reforçar aí essa situação emergencial do profissional. E o Guarani, muito bem na Taça, elimina o Corinthians e aí perde para o 15 de Jaú. Que meio de semana horroroso, hein? Meu Deus! Meu Deus! Que a coisa melhore o mais rapidamente possível. Quem sabe no final de semana com alguma coisa menos dolorosa para as duas torcidas, da Ponte e do Guarani. E o Fala Galera de hoje? Vamos lá! Qual a sua opinião sobre esse retorno de Matheus Costa ao comando do Guarani? O treinador foi mandado embora. Foi ontem pela manhã. E no final do dia foi definido que ele ficaria no cargo. Então, se fosse um filme, né? Já tinha o título. A volta do que não foi. Como é que ele volta se ele não foi mandado embora? Foi, mas não foi. Bom, balaio de gato, né? Isso aí, a gente continua esperando aí um pronunciamento de alguém. Existe claramente um descontentamento da torcida com tudo isso, né? Ninguém publicamente admite o que efetivamente aconteceu. Mas por que o treinador... Eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu prezo muito, ele disse, ó, não mandou embora, não. Ah, não mandou embora, então tá bom. Confio em você. Mas o que ele foi fazer em Curitiba? Aniversário? Pô, peraí. Quarta-feira, jogo domingo contra o Santos. O Guarani aí na Berlinda. Ó, dá uma olhada melhor. Não foi mandado embora. Tá bom, então que venha alguém, publicamente, mas alguém de peso, e diga, ó, mal entendido, ninguém foi mandado embora. Foi até cogitado, mas não foi. Ou foi e depois a gente acabou revendo. A história está nebulosa, é o que eu penso. Ela carece de esclarecimentos. Ponto. E vamos para o Fala Galera da Ponte. Ver o que temos aqui. Caso a venda de Gé se concretize, você acha que ele vai fazer falta na Macaca? Bom, vamos lá. O Gé de hoje não vai fazer nenhuma falta. Ele não consegue parar uma bola. Ontem deu um chute no gol e para fora. Bem chutado, mas para fora. E o goleiro estava nela. Não mata, não domina, não cabeceia, não assiste, não joga em pé, cai a todo momento. O Gé, esse Gé do momento, não vai fazer falta nenhuma se for negociado. Agora, aquele Gé que partia para cima, que definia, que trouxe aí um grande interesse em torno da sua contratação por parte de várias equipes, entre elas o Santos, aquele vai fazer falta. Mas aquele volta a jogar? Ele volta a mostrar aquele futebol? Ou vai ser só esse que a gente está vendo aí? Aliás, desde o brasileiro da Série C. Aí se contundiu. Aí volta no final, porque tá sem ritmo. Muito tempo parado. Tava na transição ainda. Entrou contra o Londrina aí um pouquinho, né? Sem equilíbrio, sem tempo de bola, sem domínio, sem visão panorâmica do gramado, mal posicionado. Bom, tá certo. Então agora, férias, aí pré-temporada, recupera a parte física, recupera o reflexo da parte técnica e vamos em frente. O que aconteceu? 2 jogos até agora, hein? Passou vergonha, jogou nada. Então, respondo a pergunta dessa forma. Aquele outro Gé artilheiro vai fazer falta, se for negociado. Esse que nós estamos vendo, nenhuma falta, vai com Deus. Batista. 17h46, intervalo, voltamos já já.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Ontem, jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu a segunda partida na competição, ao ser derrotado pelo Velo Clube por 1-0. O único gol do jogo, marcado por Marcelo, a 28 minutos do primeiro tempo. A arbitragem foi do Matheus Candançan, para um público de 4.172 torcedores e uma renda de pouco mais de R$109 mil. A Ponte, com Diogo Silva, Pacheco, Simon, Diego Leão e João Gabriel, depois Lucas Emanuel, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, depois Rua, Rodrigues e Elvis, Diego Tavares, depois Pedrinho, Gé, depois Damião e Bruno Lopes, depois Nicolás. A equipe do técnico Marcelo Fernandes. Já o Velo Clube, que saiu vitorioso com Marcelo Carné, Inayan, Gabriel Mancha, Betão e Zé Mário, Marcelo, Matheus Norton, depois Cal, Luiz Otávio, depois Rodrigo e Silas, depois Joninha, Daniel Amorim, depois Lucas Duni, Rodrigo Alves, depois João Lucas, a equipe do técnico Pintado. Esta foi a ficha técnica do jogo pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Ponte Preta 0, Velo Clube 1. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h51 em Campinas. Quero falar aqui da Seara. Sim, porque a Seara sempre são produtos maravilhosos. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor
e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na divisa com a Americana. E a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. São 17 horas e 53 minutos em Campinas. Estamos em contato com Marco Antônio Berlim, vice-presidente e diretor de futebol da Ponte Preta. Alô, Marquinho, um abraço para você, boa tarde. Abraço, Batista. Prazer falar contigo. Prazer é todo nosso. Nós temos um tempo limitado pela assessoria de imprensa, então eu gostaria de fazer de forma diferente. Que você pudesse falar de toda a situação que a Ponte está vivendo, declaração do capitão Elvis, venda do Gé e também o pedido indeferido do CNRD, que a Ponte estava negociando para escapar do Transferban. Você terá todo o espaço até às 18 horas e 10 minutos. Havendo necessidade, nós faremos aí a pergunta para você, viu, Marquinhos? Um abraço, Batista. Eu preferia que vocês fizessem uma pergunta. É lógico que é muito bacana fazer uma narrativa, mas isso nunca é elucidado, né? Mas, vamos lá. Você me perguntou do Elvis. O Elvis, de forma intempestiva, deu aquela declaração. Eu conversei com o Elvis e sempre coloquei para ele os problemas do clube, tem uma amizade muito próxima, porque há anos já está aqui, tanto é que você viu que lá que ele fala que é muito meu amigo, e que existe uma parte desorganizada no clube. Falei para o Elvis hoje que se ele quiser sair, não tem problema, a Ponte não vai se opor à saída dele, porque aqui tem que ficar quem quer aqui ficar, né? Se ele tiver algum problema, muitas vezes pode ter uma proposta de outro clube extremamente vantajosa. E o Elvis é um jogador aí hoje com 35 anos e não podemos prendê-lo também. E principalmente tendo ainda o que acertar com ele. Perdoou, passou panos quentes? Não é nada disso. Quando as coisas estão erradas, tudo atrapalha. Tudo na Ponte Preta hoje atrapalha. E na Ponte Preta, não sei por qual motivo, ou até sei, o que era para ficar intramuros e se resolver aqui dentro, estão pulverizando para fora dos muros do Moisés Lucarelli. Notícia do Transferban, notícia do Elvis expôs, né, para todo mundo. Né? Mas expõe e a imprensa não paga salário. Né? A Ponte pagou salário no final do ano, mas devido ao recesso, ninguém informa. Né? E aí passa batido. A Ponte estava em greve. A Ponte não estava em greve, mas todo mundo bateu que a Ponte estava em greve.
né? Os jogadores não entenderam que era melhor não jogar o amistoso contra o Inter de Limeira, na época, eu não lembro, um jogo que teve no sábado, que antecedia o Natal, né? Transferban. A Ponte tem diversas alternativas, ou algumas alternativas, para liberar o Transferban. Uma delas era um pedido que a Ponte relutou bastante, que era antecipar alguma coisa do Campeonato Brasileiro ou de Paulista para poder... aí lá não é do Paulista, tem que ser do Brasileiro, para poder liquidar a situação do Transferban. Não é que foi negado. Não está definido ainda os valores do Campeonato Brasileiro da Série B. E também não está definido o valor de cota da Copa do Brasil. Tá? Não tendo essa definição, o CNRD não pode acatar de imediato. Isso não quer dizer que amanhã não caia. Ou que hoje ainda não caia. Porque nós podemos pagar de uma outra forma. A forma que nós estamos encontrando aqui na Ponte Preta é pagar o Transferban, regularizar salário e não ter problema esse ano. Se nós começarmos a antecipar todos os nossos ativos, com certeza teremos problema esse ano de novo. E o planejamento é para não ter. É reduzir o custo de elenco, o custo operacional da Ponte Preta, né? Que foi o primeiro entendimento do nosso presidente. Tá? Que ele queria até diminuir um pouco mais, mas aí ia atrapalhar a situação técnica do time de futebol. E isso ficou definido da ordem de 30%. E isso está sendo feito. Jogadores foram contratados nessa condição. Tá? Só se for algum lunático que vai contratar jogador pensando que não vai cortar o Transferban. Aí é responsabilidade total, né? E não é isso que está ocorrendo. Quando ele veio e deu uma entrevista, ou quando os jogadores foram falar, que eu acho que não deveriam falar, isso era uma coisa interna nossa, na verdade é o seguinte: acabou a burocracia, está definido o Transferban. Pode ser inclusive amanhã, que era quarta-feira, né? Que foi ontem. Teve essa negativa, não quer dizer que não vai derrubar isso aí, não é impossível de derrubar, basta pagar. Vai pagar a importância de 1.600.000 lá e libera o Transferban na CBF. O grande problema que nunca ninguém vai querer dizer, porque se não é problema ou meu, né, do ano passado, ou problema do Torrano. Nós temos uma dívida de Transferban das gestões passadas. Tá? Que nós temos que deixar de pagar o nosso para pagar esse. Tá certo? Ninguém sabe. O Transferban é problema do Torrano com o Marco Berlim. Não é bem assim. Só se você pegar o que foi pago de Transferban só no ano de 2025 e mais PEPT, não existia 1 centavo de salário atrasado na Ponte Preta. Nem 1 centavo. Tá? E ali o que aconteceu? E nós pagamos bastante até julho, hein? Depois houve penhora de valores, tá? Aí começou a mexer com o salário, começou a vir atrás de PEPT e CNRD. Tá? Esses valores que nós pagamos antes do Transferban era suficiente para ter pago os salários. Ninguém vai discutir isso. Então, o que está, essa erupção vulcânica que está ocorrendo agora, parte eu entendo, porque a primeira coisa que tem que fazer é pagar salário, e em dia. Não pagou, o negócio não anda. Agora, a dimensão que isso está tomando, Batista, é muito forte. Tá? É extremamente desproporcional com o que está ocorrendo. Tá? Há pouco, Batista, eu recebi uma informação que o ônibus do Amador havia ficado retido em Franca porque a Ponte não tinha pago hotel. Primeiro, quem paga o hotel é a federação, não é a Ponte. É a organização da Copa São Paulo. A Ponte se limitou a mandar jogadores para lá para que não tivesse custo. Uma forma também de economizar. Tá? Então não tinha o quê para... E disse que me procuraram e ainda não me acharam para pagar a conta. Tá? Isso é uma coisa... Hoje de manhã, às 7 horas da manhã, me liga um parceiro desesperado, dizendo que um repórter aí, uma agência de notícia,
publicou que o placar eletrônico da Ponte havia perdido seu operador por falta de pagamento. Falei, meu Deus do céu. Aí fui procurar saber o que tinha acontecido. Foi feito um acordo para a substituição dele, nada a ver com o pagamento. Ele não era funcionário da Ponte. Foi trocado a empresa que fará a operação do placar. A própria pessoa que fazia ficou estarrecida. Falei, pô, de onde tiraram isso? Falei, olha, se eu for desmentir, primeiro que não vai desmentir, né? Para mim aqui nunca desmente, tá? A única coisa que você quer ajudar o clube, se é Ponte Pretano, informa quem soltou a matéria, liga para os órgãos de comunicação e diga a eles que não, a verdade. E foi o que ele fez, tá? Eu terminei meu mandato sem nunca ter atrasado salários de funcionários de estádio, paineiras e CT, tá? Doutor assume, paga o salário desse mês das nossas cozinheiras, o pessoal da administração, estavam 7 dias atrasados ontem, ou 6. Foi comunicado no dia anterior, amanhã vai sair o pagamento, tá? Já teve funcionário que não veio trabalhar. O salário saiu à tarde, ontem à tarde. As funcionárias vieram trabalhar hoje. Sabe o que tinha na porta do estádio? 2 pessoas do sindicato, que ninguém nem sabia que era de sindicato. Então, olha a proporção que a situação está tomando. E eu sei muito bem quem está mexendo isso por trás. E não pensa que é dirigente antigo, não. A maioria que está fazendo agora são pessoas que estão magoadas porque não estão fazendo parte dessa administração, que fizeram da minha, tá? E hoje não sou mais eu o presidente. Por qualquer motivo, não foram convidados para estar nessa gestão, ou o pessoal não aceitou que fossem presidente dessa gestão, tá? E aí fomenta tudo, tá? Fomenta tudo de uma forma que a Ponte está terra de ninguém. Não tem comandante, o piloto sumiu, não tem diretoria. Poxa, eu tô vendo coisas que eu nunca vi na Ponte. Tantas melhorias que eu não consegui fazer estão sendo feitas agora, tá? Redução de salário, redução de quadro de funcionários, que eu reduzi ao máximo. Aí mostrou-se que dá para reduzir mais, tá? Só que tem que pagar também, não pode mandar o cara embora e não pagar, né? Então a administração tá boa. Uma equação para que não se tenha salário atrasado esse ano. Se não, a gente faz uma antecipação lá de 5 milhões, de 3 milhões, paga tudo que deve. Precisava ser 4 e pouco com um transfer ban. E aí começa a atrasar tudo de novo. Aí é curso para louco, é rabo mordendo o cachorro, né? E não é o que a administração do Dr. Torrano quer, não é o que eu quero, faço parte da administração dele, tá? Ele tem estado dioturnamente no clube, tá? Tem um outro problema, Batista. O presidente assumiu o clube, ele passou a ser presidente do clube, se não me engano, dia 16 ou 17. Porque precisa do registro da ata da eleição, tá? Quando isso ocorreu, 2 ou 3 dias depois, o mundo parou, né? O Brasil para, por causa das festas de final de ano. Como aconteceu comigo em 2022, ele passou a ser presidente dia 5. Pegou a batuta mesmo, sentou na cadeira dele para valer dia 5. Com salário para botar em ordem, com transfer ban, com problema da minha gestão que ficou, tá? Porque a minha veio da gestão para trás e acaba ficando para frente. E ele está equacionando isso e vai equacionar, tá? Agora, jogador também muitas vezes não quer esperar, eu entendo a situação deles. Foi colocado hoje para o pessoal, olha, o transfer ban está por algumas situações burocráticas, mas ninguém vai enganar ninguém aqui. Se alguém não quiser ficar, vai ficar à vontade para ir embora. Eles foram todos treinar lá hoje. Se vai ter alguma baixa hoje ou depois, não sei. O Elvis, eu conversei com ele, ele estava lá hoje na apresentação. Mas se ele me procurar mesmo e falar, Marcos, eu quero sair, nós vamos entrar no entendimento para ele sair. Aqui tem que ficar quem quer. Não adianta ficar com uma pessoa aqui que não queira ficar na Ponte. E existe risco. Jogar sem esses reforços, é lógico que existe. Ninguém aqui é louco, ninguém aqui é lunático.
Nós estamos apertando, atravessando e fazendo de tudo para que esse transfer ban caia. Tá? Você me perguntou do Gé. Existe a possibilidade do Gé ser vendido, sim, para um clube da Turquia. Mas isso depende de exames médicos a serem realizados e um término de algumas coisas contratuais. Por que ele jogou ontem? Porque até no intervalo do jogo, o e-mail confirmando realmente que tinha interesse que ia fazer não havia chegado. Eles mandaram PTA para ele viajar, eram 8h30, acho. Isso não, eu não posso mandar tirar um jogador do jogo se eu não tenho um contrato de compromisso de transferência. Né? Isso só chegou no intervalo, tinha chegado a passagem. Né? E com certeza avisaram ele, não foi eu que avisei, mas seus agentes. Olha, existe a possibilidade, avisa na sua casa. É isso que tem. Já pode sair? Pode. Existe a possibilidade. Não é nem um absurdo a venda, até porque está terminando o contrato. E porque também ele já tem uma idade também, 27 anos, não é um jogador que tem aquele mercado gigante, não pela qualidade, mas também pela idade. Então essa é a verdade, não tem falta de transparência. Tá? Tem salário atrasado? Tem salário atrasado. Esse mês atrasou o salário dos funcionários também? Atrasou. E já está começando a ser regularizado. Ontem já começou a ser regularizado. Tá? O presidente conversou com os jogadores, como já havia pago olha, mês de janeiro vai pagar salário e pelo menos um outro salário vai sair. Mas a ideia nossa é liquidar todos os débitos do ano passado. Se possível, ainda esse mês. Se possível. Tudo se está encaminhando para que isso ocorra. Agora, cravar que dia que vai ser desse mês e se vai ser tudo ou boa parte, aí é difícil também. Já foi falado isso para os jogadores. Os jogadores que aqui chegaram não devem para ele. Tá? O que tem é que eles estão ansiosos para jogar. E eu também estaria. Se é contratado e fica na expectativa. Então, todas essas condições, mais algumas pessoas descontentes aqui internamente, que hoje já não estão mais aqui, e que estão fomentando discordâncias aqui no clube. Olha, eu vi hoje um veículo de imprensa uma web rádio aí, um site, que ele tinha um patrocínio do clube. Ele ficou 1 ano sem meter o pau no clube. Agora tirou o patrocínio, ele mete o pau no clube, e principalmente em mim, todos os dias. Todos os dias. Tá? A hora que ele sair da toca, eu saio também. Vou falar, por isso que você está metendo o pau no clube. Tá? E não tem nada a ver com esses órgãos tradicionais de imprensa, veículos tradicionais, mas é isso. Outro dia eu dei uma pancada num jornalista que está longe daqui, ele se aproveitou, ali eu fui infantil, porque eu acabei criando, foi inclusive na sua rádio, né? Eu falei, criei um gigante, o cara era pequenininho, eu deixei ele grande, né? Mas hoje soltou matéria e não era verídica, né? Eu não sei para que isso. Qual é a vantagem que se faz com isso? Tá? Comecei a ver muita coisa que vaza aqui, está vazando pelos empresários dos jogadores. Não que os jogadores mandam vazar, mas os empresários vão esmiuçar e aí acaba ocorrendo isso, Batista. O Marquinhos, o tempo se esgotou, mas só uma pergunta a mais, né, para a gente finalizar, porque o Marcelo Fernandes ontem foi público, ele deu entrevista coletiva e diz que está todo mundo cansado de promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Então, só também falando sobre o posicionamento aí do técnico da Macaca. Olha, o técnico da Macaca também, não sei se foi ontem ou anteontem, ele disse que recebeu uma notícia que ele estava demitido, que ele ia cair ontem. E eu falei, você está falando sério ou você quer que eu te mande embora? Ele falou, não, recebi a informação aqui. Eu falei, olha, técnico comigo costuma pedir demissão. Dificilmente eu mando um treinador embora. Ah, então tá bom, presidente. A única coisa que nós vamos fazer é o seguinte, definir. Esse transfer ban ainda existe a possibilidade de cair? Eu falei, é lógico. Porque se não cair, nós vamos com o que temos. Eu tô com vocês, estamos juntos. Hoje de tarde ele veio, hoje de manhã ele veio aqui, conversou comigo e falou a mesma coisa. Eu falei, presidente, desculpa, agora é diretor. Marquinhos, vamos definir se sai ou não sai. Falou, olha, eu só posso falar isso se eu tiver alguma forma oficial que nós não vamos derrubar o transfer ban nunca. Porque se não for derrubar o transfer ban não, quem sai sou eu. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui se não vai derrubar?
Que responsabilidade é essa? Falei, é lógico que vai derrubar. Falou, mas define, avisa o pessoal, quem quer ficar quer, quem não quer vai embora e nós vamos tocar com quem está aqui. Foi essas as palavras do Marcelo. O problema é que Sempre pode se não dar mostrando tempo, muito né, Marquinhos? solícito. O problema é que Hã? pode não dar tempo. O campeonato é muito curto. Eu sei disso, você tem razão nisso. Agora, também não pode explodir e fazer uma loucura, sacar dinheiro, pegar no banco 2 milhões, 1,5 milhão e ir lá e pagar. Vai faltar para outra coisa. Agora que foi negada essa tentativa, de hoje para amanhã será apurado as coisas para resolver. Mas então o Eberlin prometeu para amanhã, eu não prometi nada. Eu estou falando que vai se resolver. Se encaminha para resolver. A ponto de inscrever aqueles que foram contratados. E o João Brigatti está atrás de outros jogadores para contratar também. Porque não são só esses, nós vamos contratar mais jogadores. Tá? Agora, isso aí não é receita de jogo, de vitória. Teve gente que contratou um caminhão de jogador e não ganha. Tá? Tem 4, 5, 6 clubes aí no Campeonato Paulista, contratou 25. Isso dá igual apoio, não venceu nenhum jogo. Então, com toda a hecatombe criada, se eu for entrar em toda essa pilha e perder o equilíbrio, aí acabou. Eu tenho que assumir todas essas críticas, consumir as críticas, trabalhar internamente com o presidente, com os demais membros da diretoria, resolver o problema o mais rápido possível e botar a nau em águas mais calmas. Porque faz bastante tempo já que ela está navegando em águas turbulentas. E também não vai adiantar, né, Batista? Eu falar para você, o próprio Marcelo, hoje numa conversa, Marcelo, todas as vezes que se prometeu alguma coisa aqui, foi porque foram órgãos maiores que a Ponte Preta, ou fornecedores, clientes maiores que a Ponte Preta, que haviam nos prometido para tal data e não cumpriu, aí atrasou, aí paga depois. Porque senão ninguém prometeria nada para ninguém. Tá? Agora, o Marcelo é o comandante, está vendo toda essa hecatombe que a conhece, toda essa cobrança que a imprensa faz de forma correta, a cobrança correta. E deu uma entrevista, existem irregularidades, existem problemas para serem sanados, essas promessas precisam ser definidas de vez. Agora, comigo aqui ele falou isso, estamos juntos, e eu acredito que ele realmente esteja. Agora vamos definir quem fica ou não. Tá bom, então o técnico Marcelo Fernandes falou em entrevista coletiva ontem, né? Deu uma entrevista exclusiva há um tempo atrás aqui na Rádio Bandeirantes, mas essa insatisfação do treinador foi na coletiva de ontem. Marco Eberlin, um abraço para você, Marquinhos, muito obrigado pela entrevista. A insatisfação do Marcelo não é com o problema de salário dele não, viu, Batista? É para acabar com as irregularidades o mais breve possível. As irregularidades aquém dele e que trazem problemas internos. Perfeito, tá aí Marco Antônio Eberlin. Cumprimos aqui, portanto, o tempo, né? Extrapolamos 5 minutos do horário combinado com o Paulo Santana, da assessoria de imprensa da Ponte Preta. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade e sabor e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já está pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini
Tem sabor, tem Todeskine, delicioso assim. É Todeskine, sim. É Todeskine, sim. Se tem sabor, tem Todeskine, delicioso assim. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. E Lucão do Break, hein? Lembram-se de Lucão do Break? Fez gol em derby. 2022, faz 1-0 no Brinco, Giovanni Augusto de pênalti, 2-0, e o Diogo Matheus também de pênalti, 3-0. Após a partida, o Eberlin demitiu o técnico da Ponte, o Gilson Kleina. E o Lucão do Break, do Guarani, foi para o Vietnã em 2021. Lá ele jogou no Hanoi, no Da Nang, no Haiphong, no Vitel e voltou pro Haiphong. Ele está no Vietnã até hoje. Lucão do Break marcou 49 gols no Vietnã. Fevereiro de 2022 no Brinco, com um gol de Lucão do Break, o Bugre vence o derby 3-0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h19, Ano Novo e a sensacional promoção do Ponto 10. Pizzaria e restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces e também pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00 com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, pizzaria e restaurante de terça a sábado. Happy Hour a partir das 18 horas. Aniversariante ganha rodízio de pizza se tiver um grupo de 10 pessoas ou mais. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Pedro Piscinato, quais são as baixas que a Ponte teve para o jogo diante do Capivariano? Partida marcada para sábado em Capivari. Batistão, uma baixa confirmada é o João Gabriel, o lateral direito, o garoto
das categorias de base da Ponte Preta. Ele, em um lance, defendendo, né, foi tentar dar um carrinho ali, acabou abrindo a posterior da coxa. Depois, assim que voltou do intervalo, subindo o túnel ali, ele já estava com gelo, com uma faixa ali na coxa esquerda. O Marcelo confirmou na coletiva que ele é um desfalque confirmado para a partida de sábado diante do Capivariano. E aí eu até questionei uma pessoa sobre o Pacheco. O Pacheco, no final do jogo, ele teve, depois de um lance ali, uma dividida com o defensor do Velo Clube. Ele saiu mancando, levando a mão à coxa também. E aí até depois, na zona mista ali, a gente conversando com o Pacheco, falei, como foi jogar essa reta final do jogo no sacrifício? E aí ele me disse, eu joguei no sacrifício desde o jogo contra o Corinthians. Então ele já estava machucado no treino da semana passada, antes do jogo contra o Corinthians. Ele já sentiu a coxa, mas até por não ter opção para jogar, ele foi para o combate lá em Itaquera, jogou ontem também, mas a princípio tá tudo bem com o Pacheco, foi apenas um susto, apenas uma cãibra no final da partida. Então a princípio Pacheco fica à disposição do Marcelo Fernandes para a partida de sábado. E outra baixa deve ser o Gé. O Eberlin confirmou aqui, o Gé deve viajar para realizar exames médicos, ele que está negociando com o time da primeira divisão da Turquia. Então ontem provavelmente foi o último jogo do Gé com a camisa da Ponte Preta. Então aí pelo menos 2 baixas confirmadas, João Gabriel e Gé. São 18h23, quero ouvir o Tigrão sobre o jogo de ontem. Mas antes, a Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. São cortes fresquinhos e embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia, com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira, para transformar toda a refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você, para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves atende você na Mites Beef. São mais de 20 anos unindo tradição, qualidade e sabor em Campinas e toda a região. Bora comer? Atenção, anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Você também pode ligar para mais informação, viu? 3294-7003. 3294-7003. Mites Beef. Bandeirantes. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre o jogo de ontem? A Ponte foi derrotada pelo placar de 1-0, perdendo para a equipe do Velo Clube na estreia em casa no Campeonato Paulista. Segunda derrota consecutiva, havia perdido para o Corinthians 3-0. E o resultado de ontem foi justo, hein, Tigrão? Foi justo. A Ponte não mostrou mais uma vez poder de reação, nem poderia ser diferente. O time antes da metade do segundo tempo, ele começou até o segundo tempo tentando empreender ali uma pressão para cima do Capivariano. Teve aquele chute do Gé, teve um chute do Pacheco, aliás, de canhota, e nada mais. Eu falo de canhota porque ele é destro. E incomodou muito pouco. O Marcelo Carné pegou a do Pacheco, a do Gé foi para fora, passou, foi bem chutada. Única jogada do Gé na partida. E no restante entra a molecada, eles tentam, né? Mas é diferente. Pega um time desse daí cascudo, experiente, todo nego rodado, né? Nego que chega babando, chega quebrando a bola. Fizeram lá as 2 linhas de 4 e a Ponte não entrou. Essa é a verdade, a Ponte não teve nenhuma grande oportunidade, não mostrou poder de reação e o placar foi justo. E o que assusta mais? São 8 jogos.
Numa conta aqui que a gente fez, apenas aplicando regra de 3 simples, e esse número pode cair pelo menos 1 ponto. Mas eu acho que para não ter nenhum tipo de susto, falando de permanência, gostaria que a Ponte estivesse brigando pela classificação. Mas concluídas 2 rodadas, nem foram concluídas ainda, mas essas posições não mudam. A Ponte é a última colocada, é a lanterna, e a Portuguesa é a penúltima. E no saldo de gols aí. Então é bem isso. E também número de gols marcados, né, eu acho. A Ponte não marcou nenhum ainda. E também tem um saldo de 4 negativo. Perdeu uma de 3-0, uma de 1-0. Então a Ponte é a lanterna. Nessa projeção, isso é realidade. Não é ficar aqui tentando dourar a pílula. Que é isso, porque é aquilo, não. A realidade, para não discutir com os números. A Ponte tem 6 jogos. Ela precisa ganhar 2, empatar 2 e descartar 2. Como até agora ela tem 0% de aproveitamento, tem que mudar. Agora, como que muda se não tiver os reforços? Tomara que tenha. Parece que está surgindo alguma luz aí, né? Mas a CBF não sabe ainda exatamente nem se vai realizar, se ela será a patrocinadora, a organizadora da Série B desse ano. É verdade isso. Não tem nada comercializado, tem uma briga aí com liga, com outras coisas envolvidas, com canais de televisão, com streaming. Por isso que não define cota. Ainda não fechou. Quem é que vai transmitir? Ah, mas tem um contrato aí em vigência. Tá bom, mas agora cada dia você tem que pagar um aqui. Cada dia você tem que pagar um canal alternativo para ver o jogo, né? Hoje, por exemplo, o jogo do Corinthians, não sei onde é que eu vou ver. Preciso pesquisar aqui. Provavelmente vou gastar mais algum. Então isso é no Paulista, onde a emissora, que é detentora e não sei o que, não está transmitindo. Ah, não assinou, tá bom, ok. Agora a Série B tem um problema aí também. Tem um problema, tô dizendo para vocês que tem, porque tem. Então, essa alternativa de adiantar as cotas e tentar ver não é possível. Por quê? Porque ainda não está definido. Como é que eu vou adiantar 30% para você, 40%, 20%, se eu não sei ainda qual é o valor? Eu aplico esse percentual em cima do quê? De uma hipótese? Então é muito complicada a situação. Então reafirmo, placar justo, preocupante demais, a Ponte sem poder de reação, sem pernas e tem 6 jogos. Pegar 2, empatar 2, descartar 2. Descartar, leia-se, pode perder mais 2. Perderia 4, ganharia 2, empataria 2, para mim com 8 escapa. Essa é a verdade. Fora isso, é narrativa. Fora isso, eu não vou ficar aqui enganando o torcedor da Ponte, porque eu nunca fiz isso. E não é agora que eu vou fazer. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Para pagamento à vista, 10% de desconto. Produtos Tramontina e Margírios, desconto de 12% à vista. É muito preço bom, hein? E olha, tem promoção sensacional. Ventilador de teto, 45 watts, vem com a lâmpada e é fácil de instalar, não precisa fazer nenhuma obra, você mesmo consegue instalar, porque é só você rosquear no soquete, tira a lâmpada e rosqueia no soquete. Aí você tem o ventilador de teto e também a lâmpada, só R$ 99,00. Só R$ 99,00 neste ventilador de teto, mas é somente até
dia 31 de janeiro ou então até durar o estoque. É sensacional. Eu comprei e fiquei extremamente satisfeito. Aliás, comprei 3 e fiquei realmente muito satisfeito com esse ventilador de teto. Logos Materiais Elétricos, localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, horário especial. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. E você, CH, a sua opinião também sobre o jogo da Ponte, né? A parte da bola rolando, né? A Ponte perdeu o jogo. O que é que você achou do jogo, hein, CH? Eu acho que ficou barato para a Ponte poderia ter perdido por uma diferença maior de gols, se não fosse o seu goleiro Diogo Silva mais uma vez trabalhando muito bem. É isso que eu acho. O único detalhe que eu queria acrescentar no jogo de ontem, que pouco dá para falar, porque o time não tem pernas, o time está emocionalmente em frangalhos, não há jogadores para efetivamente você trocar. A Ponte se preparou muito mal, é a bola parada. A Ponte tomou gol contra o Corinthians e ontem tomou de novo um gol de bola parada. Então isso, Marcelo falou na entrevista coletiva que ficou pé da vida com isso, tem que ficar mesmo, mas... E eu não estou tirando o mérito da vitória do Velo, tá, gente? Por isso que eu abri meu comentário dizendo que ficou barato para a Ponte. Teve bola no travessão, tem bola na trave, tem bola que bateu e entrou, ou não, eu acho até que não entrou. Enfim, não dá para discutir a vitória do Velo, em absoluto. E também, eu falei ontem, eu vou repetir hoje, eu não acho correto colocar qualquer tipo de responsabilidade na molecada. Não é? Eles estão aí cumprindo o seu papel, tentando um espaço, mas não é assim que se coloca jogadores para disputar um campeonato paulista forte como esse. São, ou foram ontem, jogados aos leões, né? Essa é a grande realidade. Tomara que esse transferban amanhã caia para que os reforços possam ajudar o Marcelo, que ontem pouco pôde fazer, Batista. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer. Há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado com sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas. Em todos os setores, tem soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais de rede pública e privada. Ligue KS Tubos, 19 o código de área e o número 38338900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Breno Beretta dá uma manchete para o noticiário do Guarani que já você vai colocar no ar depois do intervalo comercial. Bom, teve treino hoje, já os detalhes do treino e também da cobrança da torcida organizada. A Fúria Independente esteve conversando com a diretoria do Guarani. Eu vou mostrar fotos daqui a pouco e contar todos os detalhes e bastidores do Guarani, a expectativa para o jogo de domingo contra o Santos no Brinco, Batista. Intervalo, voltamos já.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando o Campeonato Paulista. Ontem, pelo prosseguimento da segunda rodada da competição, jogando na Arena Barueri, o Palmeiras conquistou a vitória sobre o Santos pelo placar de 1-0. Gol de Alain, foi o primeiro clássico da competição. Ontem também, o Primavera conquistou a primeira vitória na Elite, ao derrotar o Mirassol por 3-1. No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte perdeu para o Velo Clube por 1-0. A rodada prossegue hoje, termina hoje com 3 jogos. 7 da noite, Botafogo e Noroeste, 7h30, Bragantino e Corinthians, 9h45, tem São Paulo e São Bernardo. Na classificação até aqui, o Palmeiras é único com 100% de aproveitamento, soma 6 pontos. Primavera tem 4, Velo Clube também 4 pontos. O Guarani é o 12º colocado com 1 ponto e a Ponte Preta ocupa a lanterna da competição com nenhum ponto conquistado. Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe da Ponte Preta perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 3-0 e acabou sendo eliminada da competição. O mesmo ocorreu com o Guarani, que perdeu para o 15 de Jaú pelo placar de 1-0. Portanto, os times de Campinas estão eliminados da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h41, já tem Red Bull Bragantino e Corinthians às 19h30. E na sequência, São Paulo e São Bernardo. Você acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes. Breno Beretta, informações do Bugre, diz aí, bebê.
Bom, Batista, hoje o grupo do Guarani voltou a trabalhar. Ontem eles receberam folga e o Matheus Costa voltou. Ele já está na cidade de Campinas, né, treinando o Guarani, treinamentos hoje, amanhã e também no sábado para o jogo de domingo contra a equipe do Santos. Já já eu vou falar sobre ingressos, antes eu vou mostrar duas fotos do protesto que houve no Brinco de Ouro, a conversa entre integrantes da Fúria Independente e também a diretoria do Guarani. Nessa foto, quem está vendo no YouTube, está vendo os integrantes da torcida Fúria Independente, o presidente Rômulo Amaro, o Farney Coelho ao lado do Rômulo Amaro. Tem uma outra foto também com vários integrantes da torcida Fúria Independente, seguranças do Guarani do lado direito, e o presidente Rômulo Amaro tentando conversar com integrantes da torcida Fúria Independente. O que foi conversado nessa reunião? A torcida do Guarani, a torcida Fúria Independente, cobrou transparência da diretoria do Guarani, cobrou essa situação aí com o técnico Matheus Costa também, e o que foi falado por parte do Rômulo Amaro? Ele chamou toda a responsabilidade para ele, diz que a ideia de permanecer com o treinador é dele e também da diretoria do Guarani, que eles conversaram com o treinador, pediram, acertaram os pontos para o treinador melhorar e confiam na continuidade. É claro que ninguém ficou satisfeito com isso. Eu sei que a torcida Fúria Independente, assim como a torcida do Guarani no geral, não está satisfeita com as respostas do presidente Rômulo Amaro. Até porque ontem a gente já citou tudo que aconteceu pela manhã. Foi o próprio presidente, junto com o CA, que pediu para o Farney Coelho demitir o treinador. Ele tinha ido para Curitiba passar o dia do aniversário dele de 39 anos com a família. E daí ele foi demitido e no final da tarde chamaram ele de volta. E tudo isso por quê? Por conta, e a gente tem informação, e o Guarani não vai confirmar em nenhum momento, que existe a relação com o Graziano e que o Graziano dá palpite no Guarani. O Guarani não vai confirmar isso. E nem o próprio Graziano vai confirmar esse tipo de situação. A gente sabe, o principal interessado na SAF do Guarani hoje é o Graziano. E o próprio presidente Rômulo Amaro admitiu na última entrevista que eu fiz com ele no dia 30 de dezembro, essa situação de interesse, que eles sabem que tem um interesse, mas a proposta ainda não foi apresentada para os conselheiros, portanto ela não foi votada. Mas por que ele tem tanto poder hoje no Guarani? A palavra dele tem tanto poder, isso só o presidente pode responder, mas eu acredito que ele não vai responder. Até o Guarani se tornar SAF e até o Guarani provavelmente repassar a SAF para o Graziano, que hoje seria o principal interessado. Agora, falando de bola rolando, o técnico Matheus Costa não vai ter o Luca. O Luca provavelmente vai ser multado em 10% do salário por conta do pisão que ele deu no jogador do Novo Horizontino e da expulsão besta que ele cometeu na última terça-feira. Mais uma vez, o Guarani vai pressionado diante do torcedor e tendo que vencer o Santos. O Santos que venceu na primeira rodada o Novo Horizontino e que ontem fez um jogo muito equilibrado e perdeu para o Palmeiras por 1-0 jogando em Barueri. Aliás, o Gabigol não entrou entre os titulares, foi até poupado inicialmente, né? E o Gabigol deverá estar em campo diante do Guarani. O Santos provavelmente com força máxima diante do Guarani neste domingo às 20h30 da noite. Eu não acredito que o Matheus fará grandes modificações no time do Guarani. Até pelas últimas entrevistas, ele disse da sequência que o Guarani tem que ter, do time titular que tem que ter, então eu imagino que ele vai manter Kaique França no gol. Na direita, ele colocou o Rafael na última partida como titular, jogando como lateral improvisado. Ele tem o Cicinho se ele quiser retornar no time. Eu imagino que ele vai manter o Rafael. Na zaga, o Rafael Donato ao lado do Jonathan. Na esquerda, o Emerson. No meio campo, o William Farias. Ao lado, aí provavelmente, né? Ele tem algumas opções no time titular, como por exemplo o Fabrício, mas eu acho que ele vai manter o Natan ao lado do Diego Torres e na frente ele tem
Guilherme Parede, tem Mirandinha. Aí, como ele não tem o Luca, o Maranhão que entrou durante a partida é uma das opções. Só que o Maranhão, para mim, entrou muito mal. O Maranhão perdeu um gol no momento que o jogo estava 1-0 para o Novo Horizontino, cara a cara com o goleiro. O chute foi do Guilherme Parede, no rebote Maranhão e o goleiro do Novo Horizontino, ele perdeu um gol e seria o gol de empate. Para mim, ele tá um pouco fora de peso também, né? Um pouco acima do peso, fora de ritmo. E o Kevin, garoto da base, centroavante, que tá muito bem, hoje tá 100% e tá à disposição. Eu não sei se ele vai colocar o Kevin, eu imagino que ele vai começar com o Maranhão e não fará grandes mudanças nesse time do Guarani. Os ingressos para esse jogo já estão à disposição do torcedor. Ingressos com preços promocionais, mais uma vez, R$20 para o torcedor no tobogã com a camisa do Guarani, R$30 no setor inferior ao tobogã com a camisa do Guarani, R$20 é o preço da cabeceira de entrada com a camisa do Guarani, R$30 a vitalícia e mais 30 de acesso. Lembrando, não pode torcida do Santos, por determinação do Ministério Público e também da Polícia Militar. Torcedor que está pensando em ir de forma infiltrada no meio da torcida do Guarani, é bom evitar problemas, é bom evitar violência. E é claro que a gente indica também, torcedor do Guarani, viu alguém infiltrado no meio, não faz nada, deixa o cara para lá. Evite problemas, evite perder mando de jogo. E isso só vai atrapalhar o Guarani nesse momento. É claro que o Guarani precisa do apoio do torcedor, mas se os jogadores não mudarem de postura e se o Matheus Costa, que está muito pressionado, mais pressionado ainda, se ele não fizer algo de diferente, domingo a pressão vai ser muito maior, porque só a vitória interessa para o Guarani. E o Guarani precisa mudar de postura dentro de campo. Amanhã tem entrevista coletiva no período da tarde, e o zagueiro capitão Rafael Donato é quem vai falar. Então amanhã à tarde, no Esporte em Debate, a gente vai ouvir o que tem para dizer o zagueiro e capitão Rafael Donato aqui no microfone da Bandeirantes. Batista. 18h48. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação e tudo com o toque que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato, Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. E a ICH, essa punição ao Luca pela besteira que ele fez diante do Novo Horizontino. Você ficou satisfeito? Multado não em fiquei. 10%. Não fiquei, mas eu acho que era o mínimo, né, que tinha que se fazer. Ele já pediu desculpas, mas isso não resolve o problema do Guarani, que depois da expulsão dele, derreteu dentro do campo. Espero que ele não repita a atitude impensada que cometeu na partida diante do Novo Horizontino. Agora, a grande dúvida que fica para projetar o final de semana é a seguinte:
Como vai ser daqui para frente o trabalho do Matheus Costa? Se já respaldado ele demonstrava bastante insegurança e era bastante titubeante nas suas decisões, quiçá agora, como vai ser? Ele vai ter respaldo para continuar? Por que a diretoria voltou atrás? Estou pregando demissão de ninguém. Eu sou contra a demissão de treinador no meio da competição. Mas eu não seria o Matheus Costa o meu treinador para o Campeonato Paulista. Mas já que o Guarani escolheu, ok, respeito. Agora, em 2 partidas, tira-se uma conclusão e manda embora, depois retorna, volta atrás, uma papagaiada gigantesca. Eu espero que, diante de todo esse cenário, ele consiga, ao lado da diretoria, contornar essa situação. Não é fácil. Não é fácil. Né? Você demite teu comandante, que você escolheu, diretoria escolheu para comandar, né? Guarani Futebol Clube. Futebol é a razão da existência do clube. Futebol. Você entrega o cargo, entre aspas, mais importante para uma pessoa e faz o que o Guarani fez com ele, tá errado. Na minha opinião, tá errado. Agora, evidentemente, que eu não posso deixar de observar os equívocos que ele acaba cometendo, a falta de espaço para os jovens jogadores que têm qualidade no Guarani, as peças não se conversam. Cadê o Cauã Jesus? Cadê o Cauã Jesus? O Cauã Jesus joga menos que o Dentinho, por exemplo? Estou dando um exemplo. O Maranhão está quadrado. Será que não dá para colocar, para levar o Kelvin para o jogo do final de semana? Mas ele vai botar o Maranhão para jogar. Porque ele gosta de medalhão, não é? Trazido até pelo Breno, é um questionamento que todo mundo faz pra gente todo dia. Para jogar com certos jogadores, deixa o japonês jogar um pouquinho, né? Estou fazendo bandeira, nem levantando mastro aqui para poder fazer campanha para jogador de futebol. Isso é problema do treinador e do Guarani. Mas não tem um embasamento sólido o que faz o trabalho do Matheus Costa até agora. De repente, depois dessa bronca, dessa conversa, tudo mude. E é isso que eu desejo para o Guarani, que tudo mude e o time vença no final de semana, Batista. Atenção, mais um tempinho para você participar da promoção dos ingressos. Vamos sortear 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani contra o Santos. A retirada é amanhã, das 14h30 às 17h30. Agora 18h54, mais 10 minutos para você participar. Como é que você vai concorrer? Mande o seu nome completo, o seu CPF e a frase "quero ganhar" para o WhatsApp 991660832. 991660832. Nome completo, CPF e também uma frase que é "quero ganhar". Você, se não puder vir amanhã, neste horário das 14h30 às 17h30, por favor, não participe, porque vai tirar a vez de quem quer efetivamente assistir o jogo de graça nas cadeiras vitalícias do Brinco de Ouro e que tem possibilidade, tem o tempo de vir buscar amanhã nesse horário, das 14h30 até às 17h30. Você que pode vir buscar, participe e boa sorte para você. Olá, Tigrão, a sua opinião também. O Luca deu um pisão no pé do Dantas. Isso foi uma atitude infantil que levou o jogador a prejudicá-lo e prejudicar o time do Guarani em 2 situações. No próprio jogo e no próximo jogo, né? Que ele saiu aos 30 minutos do primeiro tempo lá contra o Novo Horizonte e estará ausente num jogo duro, difícil e complicado contra a equipe do Santos, domingo, às 20h30. Pediu desculpas ainda no vestiário lá no Jorge Ismael de Biasi aos companheiros
e também vai receber uma multa pecuniária, 10% dos vencimentos. Você gostou da atitude do Guarani ou acha que o Guarani deveria tomar uma atitude um pouco mais picante? Por exemplo, rescindir o contrato do jogador. Não. Aí vai prejudicar o clube. Se afastar o jogador, prejudica o clube. Se falar, vai treinar separado, prejudica o clube. Eu acho que o Luca foi responsável, mas foi um momento da partida, uma atitude impensada, não merece ele agora ser esquartejado em praça pública. Mas está de bom tamanho, uma multa pecuniária. O pior de tudo isso é que ele está automaticamente suspenso e não enfrenta o Santos, né? Esse é o maior prejuízo. Agora, vai pensar, eu acho que teve a humildade de, já no vestiário lá em Novo Horizonte, de se desculpar com os seus companheiros. Pô, moçada, fiz merda aqui, me perdoem. Pô, eu não queria fazer isso. O cara falou muita bobagem pra mim, mas eu tinha a obrigação de me equilibrar, de me manter equilibrado. Eu acho que deve ter sido por aí, mas teve um pedido de desculpas dele para o elenco, dentro do vestiário. Então, tá tudo certo. Eu acho que a multa, ela é, além de deixar o Luca mais esperto para situações futuras, ela também tem o condão de ser exemplar, né? Quem for pensar em fazer bobagem, fala, opa, vão mexer no meu bolso aqui. Então, não vou fazer isso. A parte pecuniária, ela é simbólica, ela tem que ser aplicada, mas o que realmente tem que ser incutido na cabeça dos jogadores é a conscientização de que ele se prejudica também. Além de prejudicar os colegas e prejudicar a equipe como um todo, o conjunto e as individualidades. Então, não é questão de eu estar satisfeito, não. Eu acho que a punição, ela foi adequada e ela é mais adequada do que rescisão, do que afastar para treinar separado. Isso aí é prejudicar o clube. Prejudica também o jogador, mas espirra mais no clube do que no jogador. É isso. Agora vai enfrentar o Santos. O Santos vem aí de derrota. Tem 3 pontos ganhos. Ganhou do Novo Horizontino, perdeu para o Palmeiras e perdeu jogando bem. Tem mais essa. Perdeu jogando bem. O jogo foi muito igual, como foi 1-0 para o Palmeiras. Poderia ter sido 1-0 para o Santos também. Jogo muito igual. E o Santos teve chances para pelo menos empatar a partida. E o Guarani tem que dar uma resposta, porque também com um ponto só tá ali, né? Tá no fio da navalha. Ah, mas não tá na zona de rebaixamento. Mas é com um ponto da zona de rebaixamento que você se mantém confortável? Eu acho que não. Então tem que pontuar pelo menos um, mas o ideal é a vitória. E aí não ter o Luca. E o Luca vem jogando bem? Não. Tudo bem que foi uma partida e mais 30 minutos da outra. São 120 minutos mais acréscimos. Não jogou bem, não. Provou falta de ritmo, não tá com aquele arranque. Tem ainda aquele arranque? Vai chegar na frente? Vai apostar a corrida com o zagueiro veloz e vai chegar na frente? Ainda na carreira? Cabe a ele provar. Nesses 2 jogos ele não provou. Aliás, não são 2 jogos. Sejamos justos com o atleta. Um jogo e 30 minutos do primeiro tempo do outro. Porque ele provocou isso. Foi irresponsável. Foi disciplinarmente falando, futebolisticamente falando, do ponto de vista disciplinar, ele foi muito irresponsável. Não vou chamar de infantil, não. Seria uma ofensa para a criança. Ele foi irresponsável. Teve uma atitude impensada. E aí? Cumpre a punição automática, aprimora a parte física, paga a multinha, desconto nos salários, nos vencimentos, e volta provando que foi um fato isolado e pontual. E volta provando, e volta procurando provar que a sua contratação foi acertada. É o que eu faria se eu estivesse no lugar do Luca. E quem vai substituí-lo? Eu colocaria o Kelvin. Gosto do Maranhão, elogiei a contratação do Maranhão,
Elogiei a triangulação de negociação feita pelo Guarani, que acabou na ida do Kelvin, o volante, lá para o Sul. Acabou, o jogador era da Chapecoense. Ele acabou o Guarani, provavelmente, nessa triangulação, falando, tá bom, vai, o cara vai para aí, fico com uma parte, você me paga uma parte, mas eu preciso do Maranhão aqui, que tava no Maranhão, estava no Maringá. Estava no Maringá. Estreou contra o Guarani, foi muito bem na Série C do ano passado, o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Tudo bem, vem aí o Maranhão, e o Maranhão que a gente elogiou provou que não está num bom ritmo, fisicamente inclusive. Aparentemente, não sei detalhadamente a questão de massa magra, massa gorda, isso aí é lá para Meats Beef. E esse negócio de massa gorda, massa magra, é músculo, é o biotipo do jogador que é assim, parece que tá, mas não tá. Eu não vou entrar nessa não, porque eu não sou especialista. Isso é pro Denilson, lá da Meats Beef. Mais magrinho aqui, Denilson. Denilson, uma gordurinha para fazer uma graça. Isso é com o Denilson. E a sua grande equipe, aliás, uma equipe espetacular. Meats Beef. Fez um churrasco de respeito para nós na quinta-feira, na última quinta-feira. Hoje faz uma semana. Na área gourmet do Complexo Bandeirantes de Comunicação. Então isso é para ele. Eu não vou entrar, tá gordo, tá fora de forma. Ele é que tem que dizer, e a preparação física do Guarani é que tem que dizer. Aparentemente, na silhueta, tá um pouquinho fora de padrão. Mas, de repente, vem alguém e fala, não, ele sempre foi assim, ele tá dentro do peso ideal. Aí chega o outro artista e fala, mas é peso ideal de massa gorda ou de massa magra? Aí tem que chamar o Denilson. Aí eu não vou dar mais homem, pô, quer ficar medindo massa gorda e massa magra? Aqui é músculo, aqui é banha, aqui é toucinho. Eu não vou entrar nessa aí, não. Só que eu acho que ele precisa de mais mobilidade. Eu achei ele um pouco pesado e eu começaria o jogo com o menino que tá voando, que na Taça São Paulo, quando entrou, sempre foi bem. E é um cara que tem muita facilidade para fazer gol. Não encaixou, o moleque assustou aí, grande público, time grande, Gabigol pra lá, Neymar pra cá. O Neymar não joga, mas deve estar por aí para ver o jogo, né? Deve concentrar junto, se não concentrar, vai mostrar as caras. E o Santos tem o Barrial, canhoto perigosíssimo, hein? Não deixa abrir da direita por dentro e chutar de esquerda não, que ele guarda, hein? O jogo da Ponte contra o Corinthians, eu falei, cuidado com o postão lá, com o Marcelo Henrique, hein? Cuidado, toda a bola parada é em cima dele de segundo pau. Em guerra avisada morre quem quer. 1-0 pro Corinthians, gol dele. Cabeceou cruzado, meio de todo mundo, ficou o Pacheco com ele, que é muito mais baixo. Aliás, o mundo é mais baixo que ele. Então agora eu tô avisando aí do Barreal. Canhoto, joga do lado direito, tá toda hora fazendo a diagonal, não pode dar espaço. Tem que ficar um nele e um na sobra quando ele cortar. Se driblar, ou mata o lance ou dá o bote. Porque é um cara que chuta muito bem. Além de chutar, também coloca companheiros em boas condições para fazer o gol. Então o Santos não é um super time, mas no momento é superior ao Guarani. E detalhe, a exemplo do Novo Horizontino, antes de ontem, o Santos vem de derrota. O Novo Horizontino vinha de derrota, foi com a faca entre os dentes, ganhou o jogo. E o Guarani ainda deu mole. E o Luca ainda prejudicou. Agora, o Santos é que vem de derrota. E vem para rasgar. O Santos não vem para ficar assistindo o Guarani jogar, não. Só que não tem fundamento técnico, nem tampouco científico. Mas o Guarani, normalmente, mesmo vindo, às vezes, num momento não dos melhores, ele joga bem contra o Santos. Espero que essa tradição ou escrita estatística se confirme e se mantenha para o jogo de domingo à noite no Brinco de Ouro. Mas eu iria com o moleque. Eu iria com o Kelvin. Para ver, botar energia, correria, meter a bola nele. E se não encaixar, se assustar, aí o Maranhão já pegando, de repente, o Santos
algo desgastado, aí lança o Maranhão no time. Porque o Luca, infelizmente por culpa dele, nessa ele está out. Batista. Promoção de ingresso encerrada agora, daqui a pouco, né? Vamos fazer o sorteio dos 5 pares de ingressos para Guarani Santos. Voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Olha, naquele derby de 2008, a Ponte a caminho da final aí contra o Palmeiras, aquele derby realizado no Majestoso, 4-2 venceu a Ponte, o zagueiro César 1-0 Ponte, o Marcelo Soares faz 2-0 para a Ponte, aí o Cris, início do segundo tempo, o gol do Guarani diminui, o Elias, grande volante, que depois foi para o Corinthians, o Elias faz 3-1 para a Ponte, pênalti para o Guarani, o menino Henrique marca e diminui, e no finalzinho entra Vanderlei. Grande revelação da Ponte no lugar do Luiz Ricardo. E o Vanderlei marca o 4º gol aos 43. Muito bem, Vanderlei, hoje com 37 anos, depois ele tentou voltar para a Ponte. Vanderlei, que da Ponte foi para o Cruzeiro, Santo André, andou pelo Flamengo, jogou na Arábia, tentou voltar para a Ponte em 2020, jogou muito pouco, encerrou a carreira. E Vanderlei é o novo técnico do Paranavaí, que vai disputar a 2ª divisão do futebol do Paraná. Lá é conhecido como Vanderlei Júnior, está com 37 anos e esse Paranavaí, ele tem uma SAF administrada aí pelo cantor sertanejo Gustavo Lima. Olha que chique, Vanderlei Júnior, novo técnico do Paranavaí, fez um gol em derby e grande revelação da Ponte. 2008, Majestoso, Ponte 4, Guarani 2. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h09 em Campinas. Dentro de instantes, o sorteio 5 pares de ingressos para Guarani e Santos. Partida marcada para domingo às 20h30. O sorteio, a promoção já terminou e o sorteio será já já. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Pauta 1. Dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, disse em entrevista à TV Band do Triângulo Mineiro que venderia Caio Jorge para o Flamengo se o clube rubro-negro oferecesse os 50 milhões de euros, cerca de 312 milhões de reais. Ainda disse que nunca quis desfazer do jogador, mas caso o clube carioca pagasse o valor pedido, ele liberaria. Pauta 2. Ryan se acerta com o Bournemouth.
da Premier League. Aí deixa a decisão de venda nas mãos do Vasco. Jovem atacante deu ok para um contrato de 5 anos com o clube inglês, que está disposto a pagar 35 milhões de euros, o que seria a maior venda da história vascaína. Pauta 3. Novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, teve uma reunião com os principais líderes do elenco alvinegro no CT Joaquim Grava. E a conversa agradou os capitães do time. Hugo Souza, goleiro e um dos mais identificados com a torcida, declarou que o pedido dos atletas foi que o responsável pelo departamento de futebol do Timão seja transparente com eles, independente se a notícia for boa ou ruim. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa declaração do Pedro, do Pedrinho lá do Cruzeiro, dono do supermercado BH, ainda falando da possibilidade da saída ou não do Caio Jorge, ele declarando que por 50 milhões de euros eu venderia. Outro dia aí, 2 ou 3 dias atrás, eu fiquei sabendo que um dono de um time árabe ali mandou um cheque em branco para levar o Messi. Onde que vamos parar? Caio Jorge é bom jogador? É bom jogador. 50 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais. Eu não sei se o futebol vai ter estrutura para suportar esses altos salários. Meu Deus do céu. E uma pergunta para finalizar. Como tem dinheiro esse Cruzeiro, hein? Fair play já. Fair play financeiro já. Porque precisa equilibrar a receita. Ah, mas é dono. Tá bom, mas tem que explicar. De qualquer maneira, é uma loucura esse futebol brasileiro e internacional, Batista. Você também acreditou no fair play financeiro em CH. Eu tenho esperança, Batista, mas tá difícil. E você, Breno, qual o tema que você escolheu? Eu escolhi, Batista, sobre o novo executivo do Corinthians, né, o Marcelo Paz, ele que está acostumado com pressão, até porque ele foi presidente do Fortaleza, né, teve uma reunião com os principais líderes do elenco do Corinthians, foi no CT do Joaquim Grava, né, agradou os capitães do time, Hugo Souza aí, um dos jogadores mais identificados com a torcida, né, falou a respeito da reunião, de algo positivo, de transparência com os atletas. Agora, a situação é a seguinte, né? A gente sabe das dívidas milionárias que tem o Corinthians. A gente sabe dos problemas financeiros que tem o Corinthians. Se o salário não estiver sempre em dia, se as premiações não estiverem sempre em dia, eles vão ter problemas com o grupo corintiano. E veja só, o Corinthians, mesmo cheio de problemas, foi campeão da Copa do Brasil. Eu não sei se esse dinheiro já chegou de premiação, esse tipo de coisa, para os jogadores do Corinthians. Mas a gente sabe que o Corinthians vai ter muita dificuldade financeira ainda em 2026. Qual que é o trabalho dos dirigentes? Tentar equalizar esse tipo de situação. Eles vão conseguir segurar os principais jogadores, como o próprio Memphis Depay. Eles não vão ter atrasos e em 2025 eles tiveram. Isso vai ser muito difícil. Vai ser um trabalho muito difícil do Marcelo Paz. Mas ele vai ter que ter o elenco nas mãos o tempo todo se o Corinthians quiser ter resultados melhores até do que 2025. Não foi ruim em 2025 quanto à parte de resultados, mas a parte financeira do Corinthians vai ter que melhorar bastante e equalizar para 2026, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Bom, esse novo executivo de futebol do Corinthians, ele é um cara muito equilibrado e muito competente. Ele era o CEO do Fortaleza, remunerado, e ele mudou o Fortaleza de patamar. Mas agora caiu, ele já tinha saído e claro que tinha um desgaste, mas o trabalho dele, administrativo, é absolutamente inquestionável. Então, se ele tiver a linguagem dos boleiros
olhar no olho e falar a verdade, porque a única coisa que boleiro não gosta é de mentira, é de enrolation. O boleiro odeia isso, ele não suporta. Fala que tá horrível, fala que não tem perspectiva. Você pode até dizer que não tem luz no fundo do túnel nem de uma locomotiva vindo em sentido contrário. Mas não mente para boleiro. E ele parece que tem esse perfil de chegar e falar tudo que tem que ser falado. Eu tive uma informação do Corinthians que tinha transferbando o Félix Torres. Não é coisinha de dinheiro de pinga, não. 40 milhões. 40 milhões. Tinha mais um outro transferbante, tinha mais aquilo, tinha salário atrasado. Formação de dentro do Corinthians. Estalaram os dedos lá, mexeram um negócio aqui, outro ali, um patrocinador novo, adianta uma parte, patrocinador master de camisa e mais alguns investidores. O Corinthians, fora o prêmio da Copa do Brasil, que passou de 70 milhões, ele levantou 200 milhões, assim, dentro da semana. E não é empréstimo em banco não, hein? É com investimento feito no Corinthians. 200 milhões. Pagou todo mundo, pagou a pendência que ele tinha lá na FIFA do Félix Torres, se eu não estiver enganado é esse o atleta, que aliás foi embora agora pro Internacional, também teve que pagar o Corinthians. Foi lá o Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol lá agora. Primeira providência foi levar o Félix Torres, né? Então, problema dele. Se o Fabinho acha o Félix Torres o zagueiro pica da galáxia, eu não acho. Eu não acho. Finalizando, Tigrão, por favor. Quem sou eu para falar alguma coisa? Então, finalizando dizendo o seguinte: time grande é diferente. Estalou os dedos o Corinthians. Fez 2 ou 3 movimentos no sentido de mostrar seriedade. Brotaram para dar uma... Pelo menos nos compromissos. A dívida é muito grande. Mas para dar uma ajeitada nos compromissos de curto prazo, 200 milhões de reais, fora os 70 da Copa do Brasil. Tá bom para você ou não? Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:22, vou divulgar já os ganhadores dos 5 pares de ingressos para Guarani Santos. Vem aí o Derby 213. Guarani Ponte Preta, partida marcada para o dia 31. Jogo no estádio Brinco de Ouro, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Atenção para os ganhadores para o Guarani Santos. Partida marcada para domingo, 20h30, no Brinco de Ouro. 1. André Ricardo de Oliveira Pascoal. 2. Antônio Carlos Marques. 3. Aparecido Dias Nascimento. 4. Edson Coelho da Silva. 5. José Ricardo de Andrade. Vou repetir. 1. André Ricardo de Oliveira Pascoal. 2. Antônio Carlos Marques. 3. Aparecido Dias Nascimento. 4. Edson Coelho da Silva. E 5. José Ricardo de Andrade. Parabéns aos ganhadores. Tem que retirar amanhã, das 14h30 às 17h30, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Muito obrigado para todos que participaram. 5 pares de ingressos. Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Olha, é o seguinte, o Jairo Blumer disse que o gol do Guarani foi legítimo. Eu tenho aqui, gostaria que os comentaristas observassem e opinassem. Primeiro, o gol do 15 de Jaú. Vamos colocar no ar para quem está nos assistindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol do 15 de Jaú, para saber se realmente estava impedido. O lance é esse. Chute de trás. E aí o jogador do 15 de Jaú recebe, para mim, está na frente. Esse lance aqui dá para ver melhor, né, com a câmera de cima. Dá a impressão que está na frente. E agora o gol do Guarani. Gol do 15 de Jaú foi validado. Placar de 1-0. Logo em seguida o Guarani fez este gol. Quem que marcou o gol do Guarani? Esse é o lance, ó. Lançamento também vem de trás. O Guarani está jogando de branco.
e o Bandeira marca impedimento do jogador do Guarani que arremata, que faz o último toque. Arthur foi o jogador do Guarani que marcou o gol. Vamos lá, Tigrão, o tempo urge, né? Mas dá tempo de você opinar aí. Estava impedido, não estava impedido? O que você achou dos 2 gols? Achei que a arbitragem acertou nas 2 decisões. E para você, CH, a sua opinião também sobre os lances? A arbitragem acertou nos 2 lances. E você, Breno Beretta, qual é a sua opinião? Eu achei também que a arbitragem acertou nos 2 lances. E agora na lata. Responde na lata. Após a vitória por 3-1 diante do Mirassol, o Primavera assumiu a vice-liderança do Paulistão 2026. Você acha que a equipe de Indaiatuba pode se classificar para as quartas de final ou não vai ter gás para chegar na próxima fase? Começa com você, Bebê. Eu acho que vai. Eu acho que vai se classificar sim. E você, Tigrão? Porque é mais fácil classificar do que permanecer, né? A permanência é um inferno. Porque caem 2 aí é muito rápido. Agora, a classificação são 50%, né? Ficar até o 8º classifica. Primavera, eu disse aqui antes da estreia, não ia vir para brincar, né? Quase 6 mil pessoas lá, ou mais de 6 mil pessoas no Ítalo Limonge, totalmente reformulado, ficou muito bom. Eu acho que briga sim. E você, CH? Todas as condições para brigar. Eu sigo com você, CH. Qual o palpite para Bragantino e Corinthians? A bola rola já já com a narração de Ulisses Costa. Partida daqui a pouco em Bragança Paulista, em CH. Empate. E você, Tigrão, qual é o palpite para o jogo? Bragantino, porque o Corinthians vai com reserva lá. E você, Breno Beretta? Vitória do Bragantino, 2-1. Após transferência para o Cruzeiro, Gerson se tornou 7º jogador brasileiro que mais movimentou dinheiro em negociações. Quem é o brasileiro que mais movimentou dinheiro com transferências? Começo com você, CH. Eu vou chutar aqui. Cruzeiro. E você, Breno Beretta? É jogador, né, Batista? Não é clube. Jogador. Pra mim, o Neymar. Então desculpa. Gerson. Então, depois do Gerson. O Gerson foi o 7º, né? Quem é o primeiro, o CH? Não sei, Batista. Não sei. Sinceramente, não sei. Vou chutar aqui e acompanhar o Breno aí, Neymar, então. E você, Tigrão? Neymar foi muito barato pro Barcelona, né? Depois teve uma venda, 2, não sei. Pra mim, Felipe Coutinho. A resposta é Neymar. É o brasileiro que mais movimentou dinheiro em transferências. Vendido 3 vezes, o craque brasileiro custou ao todo 400 milhões de euros. Logo atrás aparecem Matheus Cunha, 192 milhões de euros, e Coutinho, que o Tigrão respondeu 180 milhões de euros. Breno Beretta acertou. Um abraço a todos. Vem aí Red Bull e Corinthians. Ulisses Costa na Bandeirantes. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Que pertence ao Timão. Guinegão vai tocar na bola pela primeira vez para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Guinegão ponto para tocar na bola, pitou o árbitro. Guinegão toca na bola, na rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na Bandeirantes.
Bandeirantes, o microfone ele vai com a tradição do rádio esportivo do Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente falta para o time do Bragantino bater pelo seu campo de defesa. Vem para a cobrança de falta novamente Júlio Capixaba. A gente fica tão perto dos jogadores aqui, ô Ronaldo Giovanelli, que dá para ler o nome dos jogadores na camisa, cara. Você acredita nisso? É, aí sim dá para ver o número direitinho, né? Eles capricharam também no número aí, hein? É o número do Corinthians gigante nas costas, tá bonito o número do Timão. E domina o time do Bragantino, tenta o toque para com Sassa. Sassa domina pelo campo de ataque, vem para a marcação. Chega para tirar o perigo, afasta de qualquer maneira Charles. A bola volta com o time corintiano. Já sai jogando Coutinho pelo campo de defesa. Recolhe o time do Corinthians, vem para o toque para com o Dieguinho. Dieguinho domina, abre pelo setor de esquerda, campo de ataque. Recolhe o Corinthians e desce o burro. Guinegão já pede no comando de ataque. A abertura vem para o toque de Vitinho. Vitinho recomeça para o time do Corinthians que sai tocando no seu campo de defesa. Na zaga central vem João Pedro Tchoca. Tchoca domina para o time corintiano. Sai jogando com Gabriel Paulista. É a estreia dele, certo? Certo, primeiro jogo, o primeiro que fica à disposição, já inicia entre os 11. E vem pro jogo, domina o time do Corinthians, Pedro Raul vem para ganhar a primeira, na segunda dividida, bola prensada, volta contigo no meio de campo, aparece para ganhar o time do Corinthians com Charles, ganhou, abriu para Vitinho, para a ponta esquerda, câmara de ataque, Pedro Raul entrou, lançamento, vem no comando de ataque na direita, cruzamento, gol, tentou cruzar, o Guinegão escorregou, ele escorrega, vem para afastar a zaga do time, Charles dominou, lançou para Pedro Raul, tentou buscar no comando de ataque, não consegue, aperta o time do Bragantino para descer, domina para a direita no campo de defesa, tentou a finta, tá parado o jogo, Gustavo Neves derrubado, é falta direita, campo de defesa para o time de Bragança Paulista bater. E claro que a torcida do Bragantino não perdoou o Guinegão, porque o gramado tá molhado, ele tinha espaço, não estava pressionado para fazer o cruzamento para Pedro Raul, e escorregou feio, devolveu a bola para o mandante, o Massa Bruta. Alô Manuel, alô Zaidan, ligado no microfone, Bandeirantes, grande Manuel, curtindo o solzaço, Bandeirantes das Minas Gerais, a bola volta no toque de bola do meio do campo de defesa para ser jogando novamente a equipe do Bragantino, a abertura vem pelo setor de direita, vem com o Gustavo Marques, ele prende, Gabriel já pede o capitão do time do Bragantino, ex-Corinthians, ex-Internacional, Gabriel, ele prende o lance, recolhe Gabriel para o time do Bragantino, vem para a finta, tenta o toque de bola, já solta Coutinho pelo meio de campo, recomeça o time de Bragança Paulista, sobe a marcação, aperta, tenta Luiz Gustavo ganhar, ela volta na zaga central com Gustavo Marques prende, abriu para a direita para o toque de bola de Hurtado, Hurtado prendeu para a direita do campo de ataque para o time do Bragantino, vem para a finta, solta a jogada Coutinho pelo meio de campo, recolhe no campo de defesa, volta a jogada na zaga central, Alexis Vinícius tentou levantamento, inverteu mal, a bola vai embora para a linha de lá, vem lateral para o time do Corinthians, bater pela direita no seu campo de defesa, ferramenta profissional é Wander, da obra Oficina Produtos que vencem em qualidade e performance, é bom trabalhar com Wander, a bola volta no toque de bola, recolhe com o time do campo de defesa, o time do Corinthians vem com o toque de bola curto no meio, recolheu no toque de bola João Pedro Tchoca prende, abre a jogada para Gabriel Paulista, ele prende o lance para o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa, abriu para Vitinho ameaça lançar pelo comando de ataque, prefere fazer o break, faz o break, prende a jogada, volta contigo no meio de campo, recolhe o time corintiano com João Pedro Tchoca domina para o time do Corinthians, abriu na direita, já solta o lance à frente, vem Dieguinho, recolhe e balança para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de retaguarda, chama Hugo para jogar, domina Hugo para o time do Corinthians e está jogando no seu campo de defesa, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, porque ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com e domina o time do Corinthians, tentou descer pelo setor de esquerda, olha a falta, tá parado o jogo, marcado esquerda e falta em cima de Hugo pro time do Corinthians bater. Se lançando ao ataque, o Hugo 46, porque ele é o lateral mais ofensivo que o Corinthians tem em campo. Do outro lado, o Cacau, 25, improvisado, é zagueiro, mas tá de ala nesta noite. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, se é Sil, você pode confiar. No meio do campo de defesa, o time do Corinthians, Hugo está jogando para Vitinho para Hugo. Hugo recolhe para o time corintiano, tenta o levantamento para Pedro Raul, vem para subir para o domínio, tenta o toque para Pedro Raul, aperta, bola recuada, Guinegão para cima, Cleiton, goleiro do Bragantino, sai com os pés da grande área, ele bate à frente, a bola quica na intermediária, tranquilo para Hugo, domina o goleiro corintiano com o pé, sai jogando no campo de defesa, ele abre para Gabriel Paulista, estranhando com a camisa do time do Corinthians, deu para Tchoca domina pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o levantamento, Pedro Raul pediu, tenta chegar na bola, chega na bola muito forte, tocou nela, Gustavo Marques, lateral direita, defesa pro time do Corinthians bater. E quem vai se posicionando por ali é o Kaká, na tentativa do Tchoca de uma bola longa, porque hoje o centroavante tem estatura, 1,95 m pro Pedro Raul, quem sabe na bola alta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 5 minutos de bola rolando, 5 minutos de bola rolando, girando o placar do Paulistão.
O melhor campeonato regional das Américas continua para você. Bragantino e Corinthians aqui em Bragança Paulista, 0-0. Na Bandeirantes é você, Pedro Coelho. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Caio Fernandes abre o placar para o Operário do Paraná, que agora vence o São Paulo pelo placar de 1-0. Mais cedo, o Palmeiras se classificou contra o Flamengo de Guarulhos nos pênaltis. É o futebol da Bandeirantes para você. Cleiton sai jogando novamente para o time do Bragantino. Abriu para a direita do campo de defesa com o Hurtado. Hurtado mata no peito, recolhe pelo comando de ataque. Charles vem para dar o combate já próxima. Nick divide o gramado. Na linha lateral, toca Hurtado. Abriu pelo setor de ponta para Lucas Barbosa. Ele prende Mosqueira, está do outro lado, pedindo recolhe no campo de defesa em velocidade. Juninho Capixaba pede para o setor de esquerda. Lançamento bem forte pelo comando de ataque. Aperta novamente o time do Bragantino. Já tenta descer pelo setor de direita. Vem Kaká para a marcação. Bola lançada às costas. Domina o time de Bragança Paulista. Sai com bola e tudo para a linha de fundo. Tentava o domínio, Gustavo Neves, a bola vai embora para a Liga de Fundo, tiro de meta para o Corinthians bater. Ofensivo, Gustavo Neves, meia, um dos armadores desse time do Bragantino fazendo a ultrapassagem. O Tchoca estava na retaguarda, mas como a gente comentou, gramado rápido, todo mundo está escorregando. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E domina pelo campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians em tiro de meta de mão. Vem para a bola para a Paulista. Tenta o zaga, muita frente, afasta a zaga. Ganha a jogada curtinha para a quarta zaga. Alexis Vinícius abriu para o direito do campo de ataque. Vem para a finta, já parte curtinho pelo comando. Vem para o toque, levada contigo Lucas Barbosa. Ele dominou, tentou cruzamento em cima da marcação. A bola vai embora. E o Bandeira está marcando quem? Ele dá posse para o Red Bull Bragantino, mas aparentemente ficou ruim para o Hugo, viu? Na disputa por ali com o Lucas Barbosa. Caiu no chão, lateral esquerdo, número 46 do Corinthians. Desperta alguma tensão da comissão técnica. Amortecedor com qualidade. Líder em suspensão é a HG na carta. Sabe por quê? Ora, porque é na carta. Está paralisado o jogo. Caindo o jogador do time do Corinthians. No aquecimento. Está caído lá na esquerda o Hugo. Hugo caído, lateral esquerdo do Corinthians. Sente um pouco, Bidu levanta para aquecimento, como já disse o Fabiani. No futebol da Bandeirantes, vamos chegar a 7 minutos de bola rolando aqui em Bragança Paulista. 0 pro Corinthians, 0 pro Bragantino. Quem fala na Bandeirantes é o ídolo da Fiel, Ronaldo Giovanelli. Nós percebemos que o Corinthians com 8 minutos, quase 8 minutos de jogo, está jogando no 4-4-2. O Pedro Raul e o Guinegão pressionando a saída de bola. O Corinthians começa, pelo menos, jogar uma forma diferente do que jogava fora de casa. Tocando essa bola, esperando. Já com 8 minutos, o Corinthians pressiona um pouco mais a saída do Bragantino, Ulisses. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi soltar, Kaká na direita, muito forte pro Dieguinho, chega para rasgar de qualquer maneira, Cleiton. Lateral para o Timão bater, manual para o time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de ataque, vem Kaká para a cobrança de lateral, ele bate a lateral para Dieguinho domina para o time do Corinthians, tenta o toque, de bola tentou partir, já recolhe pelo meio de campo, perde a jogada, vem para recuperar novamente o time do Bragantino tentando descer, Kaká na marcação, aperta a bola, volta pelo setor de esquerdo do campo de ataque, é para o domínio curto, Mosqueira, ele prende o lance, Mosqueira soltou na entrada na grande área, afasta a zaga corintiana, vem para dividida. Ganhou o lance o Corinthians para ser jogando com Vitinho. Vitinho tenta frente e toma falta. Aí tá parado o jogo, marcada a falta, campo de defesa para o time do Corinthians bater. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Aqui parado o jogo, tá marcado falta para a equipe do Corinthians bater. Você ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians. Vem para o toque de bola curto. Na sua zaga central, prende a jogada João Pedro Tchoca. Tchoca já domina para o time corintiano. Tenta o toque de bola curtinho para o setor intermediário. Volta para Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians e vem para o jogo. Ele já prende a jogada. Hugo recolhe pelo seu campo de defesa. Tenta o levantamento à frente para Guinegão. Se domina, faz o gol. Não dominou. Cleiton deixou a bola quicar, matou no peito. Pega o goleiro do Bragantino. Tenta a ligação direta. Um Corinthians que hoje não tem meias, forçando o lançamento do goleiro. Primeiro para o Pedro Raul, agora para o Guinegão. Ela fica fácil para o Cleiton. É futebol da Bandeirantes, Kaká domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando para Dieguinho, Dieguinho tenta o toque de bola curto para o meio do campo, recolhe Charles, sai jogando para o time corintiano, abriu no campo de defesa para Tchoca, Tchoca já prende para Hugo, Hugo domina para o time do Corinthians, sai tocando de pé em pé, a abertura foi feita à frente para Guinegão, na velocidade, Guinegão tenta a velocidade, não consegue chegar a bola antes, Alex vem para o domínio, ele solta Alexis, ele prende a jogada contigo no campo de defesa com Cleiton, Cleiton domina para o time do Bragantino para ser jogando no campo de defesa, Gustavo Marques recolhe, domina, volta para Cleiton, Cleiton prende o lance pelo seu campo de defesa,
volta a jogada na circunferência central do gramado, na intermediária, Gustavo Neves domina, ele prende a jogada, vai pro drible, gira a jogada dentro do toque de bola contigo novamente no campo de retaguarda, já prende o time do Bragantino para ser jogando pelo seu campo de defesa, a abertura vem pela direita no campo de ataque para Hurtado, Hurtado prendeu, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar, Charles, o árbitro para, marcou falta para a equipe do Bragantino bater. Do Gustavo Neves, que dominava de costas, o Charles chegou, fez a carga, não foi tão forte, mas foi nas costas do jogador do Bragantino, marca do meio campo, a posse é do Massa Bruta. É o futebol da Bandeirantes para você se posicionar novamente. Falta para o time do Massa Bruta bater pela direita do campo de defesa para você ligado na Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 10 minutos de bola rolando, 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você aqui, Bragança Paulista, Bragantino 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes é com você. Alô, alô, Coen. Virada tricolor, Renan e Gustavo Santana, em um intervalo de 2 minutos, viram a partida na Copinha. Agora o São Paulo vence o Operário por 2-1. Lembrando que às 9h45, com transmissão da Rádio Bandeirantes, tem São Paulo e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. E vem pro jogo o time do Bragantino, bola sobrou na entrada da grande área, batida, vai pra fora, o chute do Gabriel desvia. É tiro de meta pro time do Corinthians bater. Com reclamação dos dois lados, porque de acordo com os corintianos, o Gabriel teria dominado a bola com a mão antes de bater. Depois dos jogadores do Bragantino, alegando o desvio na defesa do Corinthians, fato é que o Hugo Souza já tá com ela para cobrar em tiro de meta. É para o campo de defesa, para ser jogador novamente no campo de defesa, a equipe do Corinthians, tiro de meta para o time corintiano cobrar. No Infinity Pay, quanto mais vendas as crescem, mais a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. A bola volta no toque para tentar o tiro do Corinthians, foi para Kaká. Kaká subiu de cabeça, tentou buscar o cara com Pedro Raul, não consegue. A bola volta, toca na bola novamente. Kaká volta o time do Corinthians para ser jogador do campo de defesa. Recolhe o time corintiano para o terceiro do campo de retaguarda. A abertura foi feita à frente, Charles domina. Tenta o levantamento para Pedro Raul, busca a jogada pelo comando de ataque, ficou no chão, toma falta nas costas do Gustavo Marques. Parado o jogo, circunferência central do gramado, falta para o time do Corinthians bater. E aí foi bem o Pedro Raul, porque ele converte um lance perigoso para o Corinthians em calmaria. A defesa do Timão era pressionada, o Choca tirou de qualquer jeito, cavou bem a falta, o camisa 18, é posse corintiana na intermediária. Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel, fala na Bandeirantes, fala Ronaldo, Corinthians 0, Bragantino também 0 aqui em Bragança, Ronaldo. Para criar o time do Corinthians aí, o Dorival colocou o Vitinho na criação, o Dieguinho, mas só quem tá aparecendo até agora é o Charles, né? Com quase 15 minutos no primeiro tempo. O Charles é o cara que se movimenta um pouco mais, agora tá faltando um pouco mais de mobilidade. O Dieguinho, que era esse cara habilidoso, esse menino, precisa entrar um pouco mais no jogo. Ele e o Vitinho, pro Corinthians ter essa tranquilidade para sair da defesa. O Ronaldo pediu, Dieguinho quase ganha a bola volta novamente com o time do Bragantino para ser jogando no campo de defesa. Já recolhe contigo no campo de retaguarda, vai para o toque de bola o time do Bragantino. A abertura vem para o setor de direito do campo de defesa com Hurtado. Hurtado prende na zaga central para Alexis Vinícius. Alexis Vinícius abre para o Cleiton. Cleiton, goleiro, abre para Gustavo Marques, ele prende. Pressiona o time do Corinthians, Pedro Raul vai para cima da marcação. A bola volta no toque de bola, Coutinho toca para fora o Cleiton. Pé não é forte dele não. Cleiton, pé não é forte dele não. Goleiro do Bragantino põe para fora. Lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança Kaká, ele cobra para o toque de bola contigo na intermediária, aperta o time corintiano, vem para Guerra, bate, rebate, bola volta, aperta em cima da marcação, tenta Luiz Gustavo, Guerra não consegue, a bola volta, Kaká vem para a marcação, toque de bola curto no meio, recolhe a jogada Kaká, Kaká levanta a jogada pelo comando de ataque, abre a jogada para Charles, Charles dominou para Hugo enfiou o lance, passa mal, passe errado, Guinegão vem, ganhando o lance para o time do Corinthians, sai jogando novamente, Hugo até aprender pela esquerda, Vitinho passou para a ponta esquerda, campo de ataque, domina Vitinho, ele prende para o time do Corinthians, vai para a finta, puxou, perto esquerda, cruzou, levantou, no gol, subiu, o zagueiro cortou, voltou para Charles, ele chega na bola, ganha para o time do Corinthians, domina pelo comando de ataque, enfia para Vitinho pela ponta, abriu para Charles, Charles dominou para o time do Corinthians, vai para o drible, ele protege, parte com a bola dominada, recolheu, abriu o lance, tentou o passe, não conseguiu na primeira, na segunda, nem na terceira, perde a bola, recupera o time do Bragantino e arma contra golpe, lançamento à frente, Sacha para, ele domina para o time do Bragantino, tenta descer, zaga do Corinthians aberta, choca, vai na bola, tira, mas o árbitro pega.
Pegou a falta do Tchoca, tá parado o jogo, falta para a equipe do Bragantino bater da esquerda. E ela é distante do gol, mas certamente levanta as arquibancadas do Cícero de Souza Marques. O árbitro fez um gesto de quem poderia dar um cartão pro Tchoca, mas ficou só na conversa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Para mim nem falta foi, você quer saber? Para mim o João Pedro toca na bola primeiro, hein, Ronaldo? Ele pega na bola, mas o juiz estava em cima e viu a falta. Agora a verdade é que ele está deixando o jogo correr. O jogo está praticamente com mais de 15 minutos no primeiro tempo. O jogo corrido para as duas equipes. A entrega, ainda mais no começo de temporada assim, você vê o pessoal bufando bastante, viu, Liz? Porque começo de temporada a perna fica pesada, a garganta parece que não está captando o ar ainda. Mas as duas equipes estão na entrega, viu? É o futebol da Bandeirantes. Daqui a pouquinho São Paulo e São Bernardo para você no Morumbi, com Rogério Assis, Alexandre Pretzel e Paulo do Vale. É falta para o time do Bragantino, jogada ensaiada, Kaká vem na marcação, apertou no peito, tirou. Afasta Kaká, corta para o time do Corinthians, põe para fora, lateral para o Bragantino bater na esquerda. Na tentativa de jogada ensaiada, porque se imaginava um chute direto, talvez até do John, que bate bem na bola, vem uma cavadinha nas costas da defesa do Corinthians. A sorte é que o Kaká estava esperto na retaguarda para salvar o time. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil. Você ligado no futebol Bandeirantes. Se posiciona para a cobrança novamente. A bola no campo de ataque. Recolhe no campo do time do Bragantino. E lateral a ser cobrado pelo setor de esquerda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva mais premiada no Brasil. Se é Silva, você pode confiar. É bola no campo de ataque novamente para o Bragantino bater lateral. Lateral cobrado do meio do campo de defesa. Sai jogando o time de Bragança Paulista para a quarta zaga. Alexis Vinícius domina para o time do Bragantino. Abre a jogada da esquerda para Gustavo Marques. Ele prende o lance para o setor de esquerda. Campo de defesa. Volta a jogada na sua zaga central. Sai jogando contigo novamente com Cleiton. Cleiton domina para o time de Bragança Paulista. Abriu jogada com toque de bola curto de Hurtado. Hurtado prendeu, inverteu a jogada novamente para Gustavo Marques. Gustavo Marques prende, tenta o chuveirinho. Levanta no caminho de ataque. Se não dominar, vai sair. Tentou o toque de bola, domina a bola para na poça d'água. Mas a bandeira marca o impedimento. Parado o jogo. Mosqueira na frente. Impedimento para o Timão bater. E ali parece a região mais danificada do gramado pela chuva, porque ela vai prendendo a bola e o Mosqueira não consegue concluir a jogada. De todo jeito, nada valia, porque ele estava à frente do penúltimo defensor corintiano. O tempo não para. Bandeirantes marca. 16 minutos e 30 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista, o Super Paulistão. Continua para você, Corinthians e Bragantino, aqui em Bragança. Bragantino 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, Gwen. Movimentações no mercado de transferências do futebol brasileiro. O Flamengo anunciou hoje o goleiro Andrew e o Coritiba anunciou o ex-jogador do Palmeiras, Breno Lopes. Parado o jogo lateral para o time do Bragantino, bater pelo seu campo de defesa. Grupo Souza, Lima, Eficiência em Segurança e Serviços, é Grupo Souza Lima. Aqui parado o jogo lateral para a equipe do Bragantino, bater pelo setor de esquerda do campo de retaguarda. Tá parado o jogo, 17h30 de bola rolando o placar do jogo 0-0. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Até os jogadores do Bragantino sentem esse início de temporada, viu? Pra você ter uma ideia, o Juninho Capixaba tá vindo aqui bater lateral, cara. Eu vou dizer pra você, veio bufando, viu, Ronaldo Giovanelli? Começo de temporada é difícil para todo mundo. Muita gente não gosta de participar desses primeiros jogos. Olha o toque de bola errado. Pedro Raul domina fora da grande área. Ganhou jogada, soltou. Para Dieguinho, vai ter que começar tudo novamente o time do Corinthians. Desculpa aí, Ronaldo. É isso aí, ó. Decisões erradas. Começo de temporada é assim. Decisões erradas, cansaço. E assim vai. A bola volta com o time do Corinthians, jogando com o time novamente, Gabriel Paulista para o time corintiano, abre a jogada para Hugo. Hugo domina para o setor de esquerda, campo de defesa, volta para o goleiro Hugo Souza que domina. O lateral esquerdo voltando para Hugo Souza. Hugo Souza solta a jogada curtinha pelo meio de campo. Nossa senhora, eu vou dizer para você, hein? Deixa eu falar um negócio para você. Pode tirar o Luiz Gustavo aí, viu? Ele tá mal no jogo, hein? Camisa 54 do Corinthians, tá mal no jogo. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, abertura para Charles. Charles para Kaká, Kaká tem Dieguinho aberto, já domina Kaká no campo de defesa, toca a bola para o time do Corinthians, gira a jogada pelo seu campo de retaguarda. Ele volta a jogada contigo novamente, o time do Corinthians tenta descer o Coutinho na ponta. A abertura para Pedro Raul, toque do Hugo completamente errado.
Tranquilo no gol. Quem tocou errado foi o Gabriel Paulista. Tranquilo no gol. Sai para dominar Cleiton Prazeiro jogando no seu campo de defesa. Amortecedor HG Nakata. Você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata. E tudo azul pela frente. É Nakata. A bola volta do toque. Ele para, recolhe curto novamente o time do Corinthians. Domina o Bragantino. Prazeiro jogando no campo de defesa. Alexis Vinícius. Ele prende a jogada com Gustavo Marques. Abriu para Juninho Capixaba. Capixaba prende o lance. Tenta enfiar a jogada no campo de ataque. Para volta para Kaká. Kaká recolhe para o time corintiano. Sai jogando no campo de defesa. O Corinthians toca para no campo de retaguarda. Já prende o lance. Curtinho. Abertura vem para Charles. Charles domina para o time do Corinthians. Faz o giro. Ele tenta o passe. Ele bora subiu de cabeça para tirar. Afasta a Capixaba. É lateral para o time do Corinthians bater pela direita. Campo de defesa. E aí o Corinthians tentando trocar passes. Você comentou sobre o Luiz Gustavo, Ulisses. É o segundo jogo dele como titular no time profissional. Era visto como uma grande promessa na base, sobretudo no começo, mas não se firmou. Não se firmou, foi atropelado pelo André, outro volante da base na hierarquia do Dorival. E na base era chamado de Bahia. Isso. É, a bola na volta base para o o chamava de lançamento à frente. Pois não, Ronaldo. Aqui na base chamavam ele de Bahia. Esse menino tá nervoso, faz parte, né? Segundo jogo. Mas na base chamavam ele de Bahia. Não tô pedindo para acabar com a carreira dele, não. Só para tirar ele, que ele tá muito nervoso no jogo. Tá errando demais, viu, Ronaldo? De repente amanhã vira um senhor volante, não é verdade? É que vestir a camisa do Corinthians é um peso terrível, né, Ronaldo? Não sei se você sabe disso. Nervosismo, perna pesada, começo de temporada, né? Pra você tomar tomadas de decisões também ali rapidinho, embaça um pouco. Mas na base chamava ele de Bahia. E vem para o jogo Pedro Raul, lentamente ele perde a jogada para equipe do Bragantino, domina o Juninho Capixaba, sai jogando pelo seu campo de defesa. Ele arma a jogada pelo setor de ponta, tenta o toque, ele vai na Mosqueira, está livre aqui na esquerda, vem para tirar. Chega tocando o Vitinho na bola, põe para fora, lateral para o Bragantino bater. E aí o Pedro Raul demora para tomar a decisão no lance que o Charles domina, na girada do corpo, ele é grande, não consegue repor a bola em jogo no ataque para o Corinthians, ela fica com o Bragança. A bola já volta no toque, ele para, tenta descer novamente no campo de defesa, recolhe pelo comando de ataque, tenta arrancar novamente o time do Bragantino, placar do jogo, repito, 0-0. Bragantino e Corinthians para você, o tempo não para, Pamperinenses marca. 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua na Bandeirantes, Bragantino 0, Corinthians também 0, é com você, Coen. No Campeonato Carioca, a Portuguesa e o Botafogo vão empatando em 0-0. Já no Campeonato Gaúcho, João Vitor abre o placar para o Internacional, que agora vai vencendo o Monson por 1-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro do time do Bragantino. A bola foi chuta pela esquerda, quebra ataque, vai para o toque Mosqueira. Mosqueira prende o lance, vai para a finta em cima da marcação. O primeiro balançou, cortou, escapou. Ele vai para o cruzamento dentro da grande área, soltou bom lance à frente, aparta a zaga do time do Corinthians, tenta tirar. Ela volta Coutinho com o Gabriel. Gabriel prendeu para a direita do campo de ataque para Hurtado. Hurtado cruzou, levantou na boca do gol, subiu bem de cabeça, choca, tira. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians, tenta descer Coutinho, Dieguinho. Dieguinho balança em cima do Capixaba, tenta o passe de bola, passe errado. Dieguinho aperta a bola, volta para Capixaba. São 2 contra 1 contra o Choca. Domínio do campo de ataque. Capixaba abriu o compasso, vem para a tabela, já passou na linha de fundo, fechar a porta para ele. Recolhe no campo de ataque, aparece para ganhar a jogada de Negão pro Timão. Ele prende o lance para Hugo. Hugo tenta o levantamento à frente. Nossa senhora, é para matar agora o centroavante, hein? Pedro Raul, lançamento do Hugo muito forte. Recolhe o Bragantino do campo de defesa para ser o jogador do campo de retaguarda com Alexis Vinícius. Ele vem para o toque, ele fala Alexis Vinícius. Carrega a jogada para o time do Bragantino, solta a jogada pelo setor de esquerda, abre o lance com Gustavo Marques. Ele prende o lance para a ponta esquerda para o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba domina, passe errado, bola volta para Guinegão. Ele prende para o time corintiano, faz o break, faz a finta, prende no campo de defesa, abriu para Choca. Choca já recolhe no campo de defesa, sai jogando com o Hugo no campo de defesa. Ferramenta profissional é Wonder. Da obra Oficina Produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. A bola volta no toque, ele fala, recolhe novamente o time do Corinthians para ser o chegando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Lançamento à frente do comando de ataque, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. Aparece na marcação, recolhe o Bragantino para ganhar novamente o lance no campo de defesa. Já prende a jogada com Mosqueira. Mosqueira prendeu na sua zaga central, tenta um toque de bola contigo com Gustavo Marques. Gustavo Marques abriu de esquerda com Gustavo. Recolhe a jogada contigo novamente, Alexis para Gustavo. Gustavo prende para o time do Bragantino, já tenta descer do comando de ataque, não consegue. A bola volta contigo no campo de defesa. Ele tenta o levantamento à frente, arma a jogada pelo comando de ataque. Recolheu para Vitinho. Vitinho prendeu para o setor de ponta esquerda, campo de ataque para Hugo. Hugo dominou pro Timão, partiu pela direita no campo de ataque, vai para dentro da grande área no momento do cruzamento. Foi travado, mas o árbitro está dando chute para fora do Hugo.
E a rapaziada vai tomar aquela água que escanteia o time do Corinthians. Se o Hugo cruzou essa bola errado desse jeito, meu amigo, eu vou dizer pra você, hein? Na minha frente o lance. Pro Bragantino. Pegou ou não pegou? Ó, pegou nos dois. O Hugo, ele dá o cruzamento. O Lucas Barbosa foi mais rápido que ele, que tomou a frente. E aí ele trava, a bola volta no Hugo e vai pra linha de fundo. Então teve um desvio sim, mas não foi o suficiente pro escanteio. Escanteio pra mim. Pra mim, escanteio. Pra mim, escanteio. O juiz errou aí. Tá dando tiro de meta. Pois tá, como é que é, Ronaldão? Pra mim, escanteio. Pega no pé do zagueiro que tem um carrinho e o Hugo tá certo de reclamar. Escanteio, porque ele não deu. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Você ligado no microfone Bandeirantes. Aqui tá paralisado o jogo. Ronaldo Giovanelli, o jogo, hein, Ronaldo? O jogo, as duas equipes preocupadas mais em marcar e mais em tirar os espaços, porque a gente percebe que o Corinthians, ele veio no 4-4-2, mas quem está tentando criar não conseguiu ter esse espaço ainda, que é o Dieguinho. O Dieguinho veio um pouco mais por dentro, o próprio Vitinho também deixando o Pedro Raul e o Guinegão no ataque. Então o Corinthians sofre nessa transição de meio de campo ao ataque. Agora a defesa até que não está deixando muita brecha. Eu gostei de ver aí o Gabriel Paulista, que ele antecipa a jogada, cabeceia muito bem. E o Choca também, ele não guarda o posicionamento ali. Ele tá vendo que não tem ninguém para marcar, então eles não estão fazendo a linha, estão saindo junto para marcar. Então o Corinthians, além de jogar diferente das outras vezes que a gente viu jogando fora de casa, que era uma equipe retroativa, que esperava o time adversário na casa do adversário, esperava o time adversário para poder jogar no contra-ataque, o Corinthians joga um pouco mais no ataque. Tenta ter a posse de bola, então é um Corinthians diferente na mão do Dorival aí, que gosta mais de ter a posse de bola do que ficar sendo colocar novamente a bola em jogo, de ficar tentando ser retroativo. Não, ele está tentando jogar. Então a gente percebe que é uma formação diferente que o Dorival vê em campo, Ulisses, mas também com uma pegada diferente, com essa bola no pé, mais um pouco a bola no pé, invertendo um pouco mais, jogando mais, se apresentando mais para jogar, Ulisses. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o Dorival gritou com o time, vou dizer, parece que o árbitro deu escanteio, hein? Voltou atrás, voltou atrás. Alguém falou para ele, falou, foi escanteio, seu cavalo. Ele pediu a paralisação do jogo para ele refletir do lance e ver o que ele ia marcar, não para os caras beberem. Mas, gente, o fato de voltar atrás de um erro, isso não é positivo? Claro. Vocês não veem com bons olhos isso? Hein, Ronaldo? Humildade. Bom. Legal, né, cara? Pô, duro é o cara persistir no erro, né, Ronaldo? Bom, duro é persistir no erro, mas também não vê que a bola pegou no pé ali, vou te falar, hein, velho? Foi um carrinho que ele deu e o Hugo saiu reclamando. Tudo bem, mas pra você ter ideia, o Fabiano viu a bola pegar no Hugo por último, mas você viu que não, foi escanteio, ele ouviu você, deu escanteio. Escanteio, Timão! Escanteio para o Corinthians bater pela direita do campo de ataque, escanteio cobrado, levantamento na primeira trave, o desvio, vai pintar o gol do Timão, bateu, Pedro Raul, voltou! Afasta dali, Gustavo Marques! Vem Timão para Hugo, abriu boa bola para Dieguinho, limpou, entrada na grande área, ninguém marcou, vai bater pro gol, vai fazer um golaço, passa a direita do gol! A bola passa à direita no gol, isso aqui da trave, o Corinthians quase abre o placar do jogo. Na jogada ensaiada do escanteio, com o Vitinho cobrando no pé fechado, o Charles ele dá uma casquinha e a bola fica pro Choca sem goleiro. Ele bate, já sai comemorando, não contava com o Alex Vinícius por ali, bem posicionado para cortar a batida. A chance mais clara do jogo é do Corinthians na sobra. Dieguinho de perna esquerda, tirou tinta da trave do Cleiton que estava batido. Timão quase abre o placar, hein, Ronaldo? Era uma bola, tá vendo? Que nem seria do Corinthians, saiu o escanteio, saiu toda essa fumaça dentro do gol. O Choca não teve a força para fazer o gol, mas na verdade o Corinthians consegue pelo menos agredir um pouco mais o Bragantino na sua casa, Ulisses. E vem para o jogo, domina o time do Corinthians, a abertura vem para o toque de bola de Charles, Charles domina com Choca, Choca prende pelo seu campo de defesa, ele vem para a finta, escapa na marcação no primeiro, toma a pancada, o árbitro parou, Mosqueira faz falta nele, tá parado o jogo, Pavel tá ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcendo em 2026 para muitos gols do Timão, aqui parado o jogo, tá marcada a falta cobrada para o time do Corinthians que está jogando um pouco mais tarde, tem São Paulo e São Bernardo, Rogério Assis com um Pretzel e com o Duvari, e vem Timão, Hugo tenta o cruzamento, meu Deus do céu, cara, como é difícil, né?
Sabe que parece o Ronaldo Hugo, lateral esquerdo, que ele não tem vontade de jogar bola. Sabe, ele tá no campo por estar no campo. Cara, sem marcação nenhuma, ele não conseguiu acertar o cruzamento. Ele cruzou na mão do goleiro, Ronaldo. Tem uns caras que jogam a carreira fora, né? Porque isso é jogar a carreira fora, uma coisa que você gosta desde pequeno, atleta e tal. E não, pelo menos, colocar um pouquinho de vontade é o fim, né, velho? E vem pro jogo, falhou o Kaká, dobrou a entrada na grande área, Bragantino, bola batida de cabeça, vem para cortar, vem para tirar de qualquer maneira dali. João Pedro Tchoca põe para escanteio para cima do Bragantino bater. Na tentativa de fora da área, o Bragantino responde às oportunidades do Corinthians e tem a chance de levantar a bola na área. John é quem cobra, pé direito, lado esquerdo. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. John, ele vem para a cobrança de escanteio para cima do Bragantino. Se posiciona John pela esquerda, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, subiu de cabeça, vem para tirar o peso. Afasta de cabeça, Kaká põe para fora e no escanteio para cima do Bragantino, bater pela direita. Tentativa de surpreender o Hugo Souza, que ficou plantado no gol, viu a bola encobrir ele, a sorte é que o Kaká estava lá, foi na segurança, mandou para a linha de fundo, mais um escanteio e o John troca de lado, ele bate de novo. E vem John para a cobrança de escanteio para o time do Bragantino pelo setor de direito do campo de ataque, para você ligado no microfone da Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtir o sonsaço da Bandeirantes, já dominando o toque de bola contigo no setor intermediário, escanteio cobrado nas mãos no alto, o goleiro do Corinthians sai para fazer a firme e boa defesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitybay.com.br. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário, prende o lance curto no campo de defesa. Domina o time do Corinthians pelo setor de esquerda, campo de ataque para Vitinho. Vitinho dominou pro Timão pela ponta esquerda, corta para dentro, vem pro toque de bola, rola no meio para Charles. Charles dominou pro time do Corinthians, pode inverter para Dieguinho, prefere o toque mais atrás, sai jogando. Gabriel Paulista domina pro time do Corinthians, vem pro toque de bola curto pelo campo de defesa. Recomeça o time corintiano, tenta o levantamento à frente, vem com o Dieguinho. Dieguinho protege para o time do Corinthians, já vai para a finta, ele é rápido, leve, escapa da marcação do primeiro, lindo drible, escapa do segundo, do terceiro, vai para a finta, tentou o toque de bola, o árbitro mandou seguir, domina Sacha, ele ganha o lance para o time do Bragantino, vai para o toque de bola, abriu para o setor de direito do campo de ataque, a marcação forte para a batida, gol, vai embora! E pra mim houve falta no Dieguinho no início do lance, o juiz não deu. Jogadores do Corinthians cercam o árbitro. Foram aquelas faltas que vão se encavalando, porque eles batiam e o Dieguinho não caía, batia não caía. Chegou no final, ele estava desequilibrado, ele entrega a bola para o Sacha, mas já parecia muito obstruído pela sequência da jogada. Reclamação uniforme dos jogadores do Corinthians, todos em volta do ângulo. Alô, Mauro, Vili Bombeto Bala ligado em São Caetano no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui do meio do campo de defesa para ser jogando. É posse de bola novamente para o time do Corinthians bater tiro de meta. Que chegada perigosa. Foi falta no Dieguinho ou não, Ronaldo? Eu acho que foi falta, o juiz gosta de emoção, estava do lado dele ali, aí o VAR ia chamar, ia mostrar para ele que foi falta no nariz dele, então o juiz tem que esperar terminar o jogo para elogiar mesmo, ou se não nem elogiar, viu, senão já viu no outro jogo ele vai fazer essas lambanças aí. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians bater tiro de meta. É tiro de meta para o time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Levantamento bem para cá, poderia ter dominado, livre de marcação, não tinha ninguém para marcá-lo. Recolhe o time do Bragantino, já tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque com John. John prendeu, não se lançou para Sacha, deixou passar. Na ponta, dominou, recolheu o Lucas Barbosa, bateu pro gol, fraquinho o chute dele. Pega bem Hugo, goleiro do Timão. Foi bem o Hugo goleiro, mas o Hugo lateral deixou uma avenida às suas costas pro Lucas Barbosa, que bate bem, a canhoto, traz pro meio, não conseguiu pegar em cheio nela. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Tomou conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É braspress.com. Pois não, Ronaldo Giovanelli. Segura que vem Timão, Ronaldo. Dieguinho domina no campo de defesa para o time do Corinthians. Arma, jogada para Hugo, voltou no campo de retaguarda. Pois não, Ronaldão. O Delay tá aqui com a gente, hein, Bibeiro? Deixa eu falar uma coisa, esse Lucas Barbosa aí, ele tomou a dura, que tava todo mundo no meio, ele recuou a bola pro Hugo, ele tomou a dura, vou te falar. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians, Vitinho domina, ele prende para o time corintiano, o tempo não para, Bandeirantes marca. 33 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Bragantino 0, Corinthians também 0, na Bandeirantes quem fala é você, alô, Cuen, segura Cuen, porque vem pro jogo o time do Corinthians, Dieguinho dominou pro time corintiano, limpou, tentou a finta, perde a bola.
Pois não, Coen. No Campeonato Paulista, jogo que foi atrasado por conta do mau tempo, começou agora há pouco e o Botafogo de Ribeirão Preto já está vencendo o Noroeste. Leandro Maciel no primeiro minuto de jogo. Às 9h45 tem São Paulo e São Bernardo. Rogério Assis transmite o jogo com o Pretzel e com o Duvani. Domínio do campo de ataque, tenta descer o Bragantino, bola tocada direta! John, gol! Sacha atrapalha o goleiro do Corinthians, a bola morre no fundo da rede. O Bragantino abre o placar do jogo. O Bragantino abre o placar do jogo. Agora 1 para o time do Bragantino, 0 para o Corinthians. A zaga do Corinthians parou pedindo impedimento. O Bragantino abre o placar do jogo. Sacha vai na bola, tive impressão dele tocar ou não. Agora 1 para o time do Bragantino, 0 para o time do Corinthians. 1 para o Bragantino, 0 para o time do Corinthians. Cruzamento do John. Ninguém foi na bola, impressionante. Levantamento, a zaga do Corinthians parou. Vem pro toque de bola no cruzamento dele. Sacha tenta tocar na bola, dá um toque sutil para a bola bater na bochecha esquerda da rede, morrer no fundo da rede. 1 Bragantino, 0 pro time do Corinthians. Num gol já confirmado pela arbitragem de vídeo, John ou Sacha, eis a questão. O telão do estádio anuncia John, que num cruzamento que parecia despretensioso, surpreende Hugo Souza, que nada poderia fazer. Congela a defesa do Corinthians, que sofre seu primeiro gol da temporada. John, camisa 10, que pode se despedir do Bragantino. Tem proposta do Zenit da Rússia, 20 milhões de euros, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli. Aí, Ronaldo. E aí é gol do John mesmo. O Sacha passa e atrapalha a visão do Hugo, que teve que esperar uma reação. Mas a verdade é que a defesa estava em linha, né? O Gabriel Paulista e o Choca, e não acompanharam a jogada. E não tinha o que o Hugo fazia ali, tinha que esperar mesmo a reação do atacante. Só que o atacante não consegue tocar e o John faz o gol. Agora, é aquela coisa, né? O Bragantino contra o Corinthians, ele vem como uma Alemanha. O goleiro, o Cleiton, daqui a pouco ele vai virar o Neuer, mas daqui a pouco tá entregando no meio do campeonato. Esse é o Bragantino, que adora jogar contra o Corinthians, viu? Adora jogar. O Mancini também gosta de vencer o Corinthians, porque aí ele vai renovar mais uns 3 anos lá no Bragantino. Tem cartão. Pois não. Vitinho pelo lado do Corinthians, camisa 11 amarelado, e o 21, Lucas Barbosa do Red Bull Bragantino. Trocaram empurrões há pouco, reclamando o Vitinho de uma falta sofrida na defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Alô, Thales está ligado, Adriel também curtindo, Adriel, o futebol da Bandeirantes. Sempre vive, Thales e Adriel. A bola volta com o time do Corinthians, placar do jogo 1-0 para o time do Bragantino. Levantamento do Hugo, tentou buscar a jogada, põe para fora, lateral para o time do Bragança, bateu pela direita no tempo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Levantamento à frente do comando de ataque, tenta o toque de bola para ser o jogo do time de Bragança Paulista. Hugo falhou na marcação, bola volta para o setor de direita do campo de ataque. Meu Bragantino, cruzamento na entrada da grande área, ninguém marcou. Nossa Senhora! Gabriel pega a mão na bola, manda para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E desde os tempos de Corinthians, o Gabriel ele é mais um destrutor do que um construtor, né? Não gosta de trabalhar muito com a bola. O camisa 6 do Bragantino, multicampeão pelo Corinthians em sua passagem entre 2017 e 2022. Se tivesse aquele iria falar destruidor. Já para você, viu? A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa. O time do Corinthians parceiro jogando com o Vitinho. A bola vai para fora, é lateral para a equipe do Bragantino, batendo pela direita do campo de ataque. Assassinei o português. É lógico. Peças para o carro, moto, o caminhão, a Nakata. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa. Parceiro jogando novamente o time do Bragantino. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque. Tenta o levantamento do Juninho Capixaba. Ele prende o lance e vai tentar o toque de bola pelo comando de ataque. Abriu pelo setor de ponta, aperta o time do Corinthians. Vem por baixo para cortar.
cortar o perigo. Luiz Gustavo vem pra fora, lateral pro time do Bragantino bater. E aí o Bahia tentando mostrar serviço. Esse é o apelido dele na base, agora no sistema defensivo, que com bola tem errado bastante. O Bragantino segue no campo de ataque. E se posiciona pra cobrança. Lateral fechou o brado, à frente vem pro toque de bola. O time de Bragança Paulista, abertura com Gustavo Marques, 1-0 Bragantino. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, já domina no campo de defesa para vir pro jogo. Daqui a pouquinho, intervalo, Bandeirantes. João Paulo Capelanes vem na Bandeirantes para você. A abertura vem pelo comando de ataque, aperta novamente, tenta descer o time de Bragança Paulista. A bola foi solta pelo comando. Vem pro drible, John prendeu, escapa para a marcação no primeiro, vai tentar o toque de bola curtinho pelo setor intermediário. Já abre a jogada pelo setor de direita, na direita, tenta o levantamento à frente. É pra Sacha. Hugo ficou na dúvida, ajeitou para trás. A bola sobrou, a pancada pro gol, desvia do Sacha, mas o Bandeira já marcava impedimento. Na origem da jogada é muito esperto o Sacha, porque ele encara dois gigantes na defesa do Corinthians. O Diogo e o Gabriel Paulista, ele é baixinho, mas ganha todas pelo ar, só no posicionamento. Chega bem o Massa Bruta, melhor no jogo desde 1-0. Ferramenta profissional é Wonder. Da obra, a oficina, produtos que unem e vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. A bola volta contigo no campo de defesa, vem para a marcação, tenta ganhar a jogada novamente, o time do Corinthians não consegue. Pedro Raul vai para a marcação, bola recuada até o goleirão do time do Bragantino, Cleiton, que não joga muito bem com o pé não. Ele domina no campo de defesa, bate a bola à frente, Cleiton vai pôr a bola para fora. Lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. É bola no campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua pra você, Bragantino 1, Corinthians 0, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Coen. No futebol internacional, pelo Campeonato Italiano, primeira divisão, o Milan venceu o Como pelo placar de 3-1. Na Copa do Rei, a Copa da Espanha, o Barcelona venceu o Racing Santander por 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você. E duvida de quem vem para fim. Ele toma pancada, tá paralisado. O jogo tá marcado. Falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de meio direito no campo de ataque. É falta para o time do Corinthians cobrar. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. Aqui tá parado, o jogo tá marcado. Falta para o time do Corinthians bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Kaká vai se desentendendo com o John. Já domina do campo de defesa. Vem pro toque de bola contigo novamente o time do Corinthians. Recolhe a jogada pelo seu campo de defesa. Placar do jogo continua, placar de 1-0 para o time do Bragantino. A bola volta contigo no meio de campo. John aperta em cima da marcação, vai para o domínio, recolhe no campo de retaguarda. A bola foi solta para João Pedro. Ele tentou o levantamento frente para o Hugo de primeira, tentou o toque de bola errado. Toque de bola já domina no campo de defesa para sair o jogo do time do Bragantino. O Hugo lateral, Ronaldo, ele não tem vontade de jogar bola, viu, cara? Cheguei a essa conclusão, ele não gosta. Acho que ele está sendo obrigado, né, a estar em campo aí, e o Dorival já, acho que está na hora de pensar numa contratação também para um lateral esquerdo, um lateral direito também aí, porque hoje está improvisado o Kaká e o espaço do John que ele teve para colocar essa bola para dentro da área foi naquele setor. Então são setores, acho que preocupa não só o Dorival, como também a torcida, né? Que quando não estão em campo o Bidu, que demorou para engrenar, e o Mateuzinho, que demorou para engrenar também, o torcedor sofreu, viu, Ulisses? Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta de Hugo pro Bragantino, batendo no seu campo de defesa. Falta para o time de Bragança cobrar no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta no toque de bola daqui a pouquinho. João Paulo Capelanes comanda o intervalo. Bandeirantes aqui, placar do jogo continua de Bragantino e Corinthians 1-0 para Bragantino. Tenta a finta, tenta o toque de bola, tentou escapar a marcação. Novamente Mosqueira cai, sai com bola e tudo para a linha de lado. Lateral para o time do Corinthians bater pelo seu campo de defesa. Lateral para o time corintiano cobrar. Placar do jogo, placar de 1-0 para o time do Bragantino. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando novamente o time de Bragança Paulista. Tenta descer do campo de defesa. Sobe cabeça, afasta o zagueiro, corta, tira a bola, volta aqui. Ortiga no setor intermediário. Aperta na marcação, já tenta descer. Recolhe do campo de defesa. Choca, bate à frente. Tenta o levantamento para ninguém. Ela volta curtinho com o time do Bragantino pelo campo de defesa. 1-0 Bragantino.
Bragantino vence o jogo. Abertura para o Hurtado. Hurtado prende a jogada, abriu para o setor de esquerda com Gustavo Marques. Ele prende o lance no campo da retaguarda, já vai soltar a jogada curtinha para apontar para o Juninho Capixaba. Capixaba para Gustavo Marques, que domina essa jogada no campo de defesa. 43 minutos, lançamento à frente, vem para o toque de bola. Sacha tentou ganhar a jogada, Hugo ganha o lance. Ele domina para o time do Corinthians, sai jogando Tchoca. Tchoca tenta o levantamento para Pedro Raul. Mata no peito, domina para o time do Corinthians, tenta escapar da marcação, perde a bola o Pedro Raul. Já domina no campo de ataque, aperta na marcação, tenta descer contigo no setor intermediário. Recolhe novamente o time do Bragantino. A abertura foi feita para a ponta direita do campo de ataque. Bom lançamento à frente, domina Gustavo Alves. Ele vem para a finta. Linda tabela na cara do gol. Cruzamento, entrou Sacha para fazer, perdeu! Ele perdeu o gol, inacreditável! Gol escancarado, o goleiro batido, a bola atravessou, não alcançou Sacha, perde grande chance o Bragantino de fazer 2-0. Na triangulação pelo lado direito, ficou perdido o Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, que viu a ultrapassagem em velocidade, me pareceu, do Hurtado, cara a cara com o Hugo, no cruzamento rasteiro, era só o Sacha completar, ele fura, não alcança, permanece 1-0, por um milagre se salva o Corinthians. E aí, Ronaldo Giovanelli? E aí é o lado esquerdo, né? Que você está citando aí desde o começo da partida aí, que o Hugo não está interessado na partida. A verdade é que ele marca muito mal, apoia mal e estão insistindo com ele, Então acontece esse tipo de coisa, jogada sempre nas costas e já era pro Bragantino, tá com 2-0 aí. O Bragantino, time ruim, hein? Falar pra vocês aí que tá ouvindo a gente, o Bragantino é um time ruim, mas o Corinthians aqui hoje não quer nada. O único titular do Corinthians hoje é o goleiro, certo? Verdade. É o isso. Hugo. Que coisa, hein? Talvez o Gabriel Paulista, né, com o tempo. Pode ser, mas ainda não, né? Chegou hoje. A bola volta no toque de bola contigo do setor intermediário. Tenta levantar novamente Sacha. Domina para o time do Bragantino. Levou para a linha de fundo. Vem cruzamento para trás. Levantou no boca do gol. Toque de cabeça. Tira dali, Kaká. A bola volta com o Corinthians. Se arma, sai bom contra golpe. Árbitro do toque de bola. Domina Dieguinho. Ele prende o lance. Soltou para Pedro Raul. Pela direita do campo de ataque. Vai para fim. Ergue a cabeça. Limpa para dentro. Vem para o toque mais atrás para Charles. Charles domina para o time corintiano. Ele tenta descer do campo de ataque. Vai para a finta. Charles recolheu. Balançou em frente à marcação. Tentou o toque de bola. Coutinho para Vitinho. Vitinho domina para o campo de ataque, abre da esquerda para Hugo, para Vitinho, toca de lado, volta a jogada curtinha com Luiz Gustavo, domina para o time do Corinthians, ameaça o levantamento à frente, Kaká passou, ele preferiu voltar a jogada na esquerda para Hugo, Hugo prende para o setor de esquerda do campo de ataque, já domina do campo dentro, toca de bola Vitinho, armou para Hugo, se caprichar, chegou para tirar, vem para cortar bem Alexis Vinícius, põe para a linha de fundo, escanteio o Corinthians. E foi num escanteio que o Corinthians criou a sua melhor oportunidade no jogo até aqui. Vitinho, mais uma vez, o responsável pela bola parada do lado esquerdo do campo de ataque. Sobe a placa dos acréscimos. Mais 4, vamos a 49. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Escanteio para o time do Corinthians. Bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Vem para a cobrança de escanteio. Timão. Vitinho para a cobrança de escanteio. O Corinthians quer o empate. Levantamento na grande área. Sob o toque de cabeça. Charles não chega na bola. Ela volta no toque de bola contigo novamente para Vitinho. Para cruzar novamente na grande área. Ele domina. Vai para a finta. Escapou. Levou linha de fundo. Prendeu. Cruzou. Rasteiro. Desvia na marcação. Explode no Alexis Vinícius. Vai embora para a linha de fundo. Em mais uma boa arrancada do Vitinho, individualista pelo lado, ele deixa o John para trás, não consegue concluir a jogada em gol. Ganha o escanteio, quem sabe a última bola do Corinthians na primeira etapa, pé direito 11, Vitinho quem cobra. Escanteio, 47 minutos, vem Vitinho, escanteio da esquerda, levantou na boca do gol, errado de novo, o cruzamento, o John vem de cabeça para tirar, a bola volta com o time do Corinthians, tentou, voltava com o Corinthians, péssimo, Luiz Gustavo perdeu, ele apertou, ganhou e vai tomar amarelo Luiz Gustavo, tá amarelado. Famosa falta para quebrar contra-ataque. O segundo amarelo para o Corinthians no jogo. O primeiro em favor do Vitinho, atacante. Agora o Luiz Gustavo, que tenta dominar, perde a bola no golpe de vista e tem que fazer a falta para brecar o contra-ataque. 2 amarelos para o Corinthians. Para você ligar tudo o microfone da Pamperantes, a Pamperantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui está paralisado, o jogo está marcado novamente para o time do Corinthians, que tenta descer pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lançamento foi feito à frente. 1-0 para o Bragantino. Bola volta no toque de bola, sai jogando Tchoca para Hugo. Hugo domina para o time corintiano, vai rasgar a frente, tenta o levantamento para Pedro Raul. Vem subir de cabeça, vem para tirar o perigo. Gustavo Marques corta, tira para a volta, curta do meio de campo com o Dieguinho. Dieguinho tentou o domínio, aperta o time do Bragantino para a volta com Alexis do Vinícius. Alexis Vinícius prende no campo de defesa, sai jogando com o Cleiton. 48 minutos, já vai terminar o primeiro tempo. João Paulo Capelanes, daqui a pouquinho, comando intervalo Bandeirantes para você. 1-0 para o Bragantino, Corinthians com o time inteirinho reserva, com exceção, quase inteiro, com exceção do goleiro
goleiro Hugo. Vem Charles pra cima da marcação, aperta, tenta Garoluzzi. A bola volta pra Kaká, Kaká, Tobira tenta o toque de cabeça. Nossa, como falta inteligência, hein? Kaká poderia ter matado a bola no peito, sair jogando, onde deu de cabeça na bola e põe pra fora. Eu acho que é pedir demais pro Kaká, que tentou afastar a bola do campo de defesa, estava tranquilo, sem marcação, e devolve pro Bragantino em uma situação mais tranquila. Em lateral, arremesso manual, Juninho Capixaba. É bola do campo de defesa. Lateral comprado por time do Bragantino. Levantamento à frente, sobe Kaká de cabeça. Agora ele ganha a jogada. Tenta o toque de bola curto novamente para Vitinho. Vitinho do Grêmio para o time do Corinthians. Arma a jogada curtinha. Recolhe novamente no toque de bola. Gabriel Paulista estreando. Ele prende a jogada para a direita. Recolheu, tentou levantamento à frente. Erra o Bragantino. Capixaba tocou errado. Se soltar para Pedro Raul. É boa, bateu pro gol. Não, Dieguinho. Abriu o compasso, ele rola, o Pedro Raul entraria na cara do gol, mandou pra fora quando o Edgar, o braço árbitro, termina o primeiro tempo. Bragantino, 0 Corinthians. Na Bandeirantes, quem tá chegando é você. Alô, alô, João Paulo, Capela diz alô, Capela. Alô, Lição, melhor e maior locutor do Brasil, narrando demais. Por enquanto, a vitória parcial do Bragantino, debaixo de muita chuva, hein? 1-0 Bragantino, gol marcado pelo John. Agora a expectativa é a segunda etapa. Primeiro, para de chover, e o segundo, ver se o Corinthians volta e calibra bem essa pontaria. Demorou a chutar, mas depois que passou a chutar, aí melhorou pelo menos um pouquinho. Alô, molhadinho, Luiz Fabiani, um abraço pra você, Fabi, boa noite. Molhadinho e com frio, Capela. Boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha agora o intervalo inteligente da Bandeirantes. O Corinthians e o Bragantino vão deixando o campo. Claro, o Corinthians mais do que o Bragantino, inconformado com o resultado, ciente que poderia estar empatando pelo menos, mantendo a igualdade no placar. Pelo lado do Alvinegro, agora atenção dobrada quanto aos cartões amarelos, porque o Bahia, um dos responsáveis pela marcação, aquele que vai ter que cortar um eventual contra-ataque na segunda etapa, está amarelado, talvez não volte para o segundo tempo. E queria destacar aqui, ô Capela, o Dorival deixou 2 jogadores dos reservas no aquecimento específico em campo, o Carrilho e o Bidu. Reservas / titulares, já quem sabe para o segundo tempo, o Carrilho e o Bidu. Ô Fabiane, antes de ouvir o Ronaldo Giovanelli aqui, cara, quando é que o Corinthians volta com a sua tradicional força máxima para a sequência da temporada? Yuri Alberto, Garro, Memphis, Gustavo Henrique, a rapaziada, né? A frota, a galera grande. Por enquanto é uma questão de opção técnica, de preservar, é claro. Mas dos jogadores que estão fora, não estão à disposição, estão no departamento médico, nesse momento só o Garro, que teve um problema no pulso, né? Uma queda que ele teve em um treinamento na reta final do ano. Ele está com esse problema no pulso, fez uma cirurgia, deve retornar na próxima semana, ficar fora do Majestoso. Não só ele, outros jogadores também de fora. O Memphis Depay não está lesionado, mas a situação dele é a seguinte: ele teve um desgaste muito grande na reta final da temporada e agora está sendo preservado, tendo o maior cuidado possível. Ô Capela, quem está do meu lado aqui é o Marcelinho Carioca, vamos tentar falar com ele? Ô Marcelinho, te deixa triste nesse minuto final aí, o Dieguinho tendo a chance para bater e não acerta o gol. Pé de anjo guardava, não? Pelo menos acertaria o gol, né? E o Corinthians, ele tá deixando o Pedro Raul muito lá na frente sozinho, sem aproximação do Vitinho. O Dieguinho é o único que tá driblando, tentando, mas o Corinthians tá muito atrás, mas ele sente falta do camisa 10, do cara particular. E quando os laterais pegam o Hugo ou o Kaká não é muito de subir, não tem ninguém para ajudar. Dá saudade nesses momentos de estar em campo num tapete assim? Oi? Dá saudade de estar em campo num tapete assim? Porra, eu achei que era grama sintética e é grama natural, aí era gol na hora. Tá aí, pé de anjo, Capela. Ei, pé de anjo. Ô Ronaldo Giovanelli, você tá bom, Ronaldão? Um abraço pra você, menino, boa noite. Tudo bem, Capela, boa noite aí. Tudo bem, como é que estão as coisas? Tudo bem, tô te achando meio frappé hoje. O que tá acontecendo, Ronaldão? É a chuva, é o frio? Não, eu tô que nem esse time reserva do Corinthians aí, eu tô me poupando também. A temporada é longa, né? A temporada é longa, a gente precisa se poupar também, não ficar nervoso logo no segundo jogo, nada, né? Até porque, vem cá, Ronaldão, Kaká, Huguinho, então, Pedrinho, Raul, não dá, né? O Corinthians, ele tem essa dádiva de deixar a gente... Bom, pelo menos a gente hoje sabia que, depois da escalação, né, que a gente viu, que o time viria mais para oxigenar o time principal, né? Porque a verdade é que o Dorival está fazendo escolhas, o próprio Marcelo Campos também, que é outro baita profissional, escolhendo os jogadores, e hoje aqui a gente esperava um pouco mais por isso. Mas esses mesmos jogadores que estão em campo, Capela, a gente já conhece muito bem. Então, é isso aí, 1-0, saiu barato o primeiro tempo, a verdade é essa, saiu barato. 1-0 pro Bragantino, tá barato.
Vou te fazer uma pergunta fácil agora também. Quer dizer, você pega a escalação do Corinthians aí, longe do ideal. Tem uns caras bons no banco, hein, Ronaldão? É o momento de voltar já com alterações, ó. Bidon no banco, Bidonzinho que você gosta, Yuri Alberto, Gustavo Henrique. Tem uma molecada boa aí, não, Ronaldão? Conhecendo bem o Dorival, acho que tá no que ele falou que tem um cronograma, aquela coisa toda para os jogadores, para não estourar, que é começo de temporada. Ele deve colocar o Yuri também um pouco, que o Yuri até agora não jogou, né? Não fez nenhuma minutagem que eles usam, né? Hoje em dia, que é um negócio bonito, a minutagem. Então acho que ele deve dar minutagem para essa turma, depois fazer aquele trabalho dentro do gramado, como fizeram aqui contra a Ponte Preta. Terminou o jogo, todo mundo deu pique de um lado e pro outro, para mostrar que estão fazendo uma pré-temporada ainda. Então acho que ele deve dar essa minutagem, pelo menos pro Yuri, pra esse pessoal aí que ele vai contar no clássico, né? Porque se você colocar os caras do clássico já logo de cara, eu acho que vai ser impossível. E a mesma coisa o Memphis. O Memphis deve ficar no banco no clássico. Deve pegar uma minutagem também, jogando em casa. Mas a verdade é que é começo de temporada, você tem que entender, né? Os caras estão com os números na mão, ver como é que o cara tá. Não adianta você também querer aqui adivinhar quem tá bem, quem tá mal. Eu acho que depois do jogo aqui contra a Macaca, ele resolveu poupar muita gente, e é o que tá acontecendo. E o Bragantino, eu não sei, aí os caras também devem estar poupando um pouco, também eu senti no começo da temporada, porque tá muito fácil de jogar contra o Corinthians, e o Bragantino acho que já entendeu isso aí, todo mundo já teve muitas bolas cruzadas na área, e o pessoal chegando atrasado, porque senão o placar já seria outro, viu, Capela? É verdade, para te liberar, no teu tempo de boleiro, tinha minutagem? Rapaz, eu fiquei sabendo disso aí quando eu tinha quase que 50 anos de idade. Na nossa época, você tá bem? Você tá bem, vai pro campo, irmão. Era assim. Tá bom, Ronaldo, daqui a pouquinho você não tá tomando chuva no coco aí não, né? Não, estamos aqui no Fielzone, né? Fielzone. Que é o nosso patrocinador, nosso camarada aí. Estamos aqui, ó, bem alimentado, que aqui você não tem como não ficar bem alimentado. Eu sei bem. Aqui é bom demais. Comi até a mesa outro dia que eu fui aí. O Ulisses veio aqui e comeu até a mesa. Tá bom, Ronaldão, até já. É nóis. De Ronaldo Soares Giovanelli, o monstro da fiel torcida corintiana. 8h26, dá tempo, hein? Alô, Pedro Coin, você tá quietinho aí, Pedro Coin? Um abraço, boa noite, o super placar da Bandeirantes Coin. E aí, Capela, ótima noite pra você, pra todo mundo. Tô quietinho aqui porque tô escutando o jogo, né? Esse jogaço aí. Tá gostando de escutar o Ulisses, não? Tava com saudade do Ulisses, Tava cara. mesmo? Narra muito, Entendi. narra muito. Inclusive... Hashtag férias, né? Bom, escutamos ele no Esporte em Debate, né, também esses dias. Tem razão, né? Tava feliz da vida que a gente ligou pra ele. Pois é. Ó, Capela, tá tendo jogo no Campeonato Paulista, além desse Bragantino e Corinthians, hein? O Botafogo de Ribeirão Preto tá vencendo o Noroeste por 1-0. Gol de Leandro Maciel. Esse jogo tava atrasado por conta das condições climáticas lá do estádio. Às 9h45 tem São Paulo e São Bernardo com transmissão da Rádio Bandeirantes, e no Campeonato Carioca o Botafogo tá vencendo a Portuguesa por 1-0. No Gauchão, o Internacional vai vencendo o Monson por 2-0 e Borré fez um dos gols do Inter, tá 2-0 nesse momento. Mais tarde tem Fortaleza e Quixadá. E na Copinha, Capela, antes da gente passar rapidinho pelo futebol internacional, o São Paulo, que estava perdendo para o Operário lá do Paraná, virou o jogo, tá vencendo por 3-1. Esse jogo começou às 7 horas, já está se encaminhando para o final. Renan, Gustavo Santana e Matheus Menezes fizeram os gols da equipe tricolor. Mais tarde tem Botafogo e Juventude. Lembrando que o Palmeiras se classificou hoje nos pênaltis, o Fluminense foi eliminado após perder por 2-0 para o Ituano, o Bragantino venceu o Canaã por 5-1, o Internacional passou nos pênaltis pelo Nacional da Barra Funda, e o Fortaleza ficou no caminho, perdeu nos pênaltis para o Itaquá. No futebol italiano, o Milan venceu o Como por 3-1, e lá na Espanha, na Copa do Rei, o Barcelona se classificou depois de vencer o Racing Santander por 2-0. Maravilha, então daqui a pouquinho a gente volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Lembrando, vamos dar uma passadinha no estádio do Morumbi. Passei lá perto agora há pouquinho, há cerca de 2 horas, uma chuva gigantesca, o torcedor chegando aos pouquinhos, longe de ser lotação máxima do estádio do Morumbi. E o mais importante, já o repórter Bandeirantes Paulo do Vale vem com a informação. Será que Júlio César Casares terá um pingo de respeito ao torcedor e vai renunciar hoje, evitando que seria a votação do processo de impeachment amanhã? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vem aí Paulo do Vale no intervalo inteligente Bandeirantes. Até já, Brasil! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Muito prazer, somos a Wonder, a marca de ferramentas mais completa do Brasil. Estaremos juntos na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Chegamos com uma seleção especial do mix mais completo do mercado, de ferramentas manuais a equipamentos de alto desempenho. Com a Wonder, o seu trabalho ganha sempre e de goleada. O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Futebol é com a Bandeirantes. 8h32, de volta no intervalo inteligente Bandeirantes, ele está de volta. Ulisses Costa para todo o Brasil daqui a pouquinho. O segundo tempo de, por enquanto, Bragantino 1, Corinthians 0. Um jogo debaixo de muita chuva, aparentemente, agora há pouquinho, deu uma boa parada. Já já o Fabiane vai nos informar. Mas vamos direto para o estádio do Morumbi. Terminando a jornada esportiva de Bragantino e Corinthians, tem São Paulo e São Bernardo. Olha, eu não lembro qual foi a última vez que o São Paulo entrou em campo no Morumbi. Faz mais de 80 dias. Agora, o torcedor quer saber pouco menos do time hoje e mais os bastidores políticos. E aí, Paulo do Vale, um abraço pra você, PDV. Boa noite, molhadinho, PDV. Super do fone da Bandeirantes, ainda seco, em instantes molhado, porque não para de chover. Moiô. Acontece, né, gente? Acontece. Entra água. Oi. Oi, PDV. Tô te ouvindo aqui, mas faz parte, mas você deve estar perambulando pelos arredores do Morumbi, né, do Vale? E chove forte por aqui ainda, Capela. E a última vez que o São Paulo jogou no Morumbi foi no dia 25 de outubro contra o Bahia. 2-0, gols de Luciano e Bobadilha. Será que os dois será que vão pintar entre os titulares? Daqui a pouco o Crespo solta a escalação. Mas é verdade, né? Acho que o São Paulo quer mais saber da possibilidade de impeachment do Casares, mais do que isso, de uma renúncia. Existe sim uma possibilidade, né? O Casares está fazendo as contas para saber exatamente, né? Ter um universo aí de 254 conselheiros, 170 votando a favor da sequência do processo. Casares será no primeiro momento afastado e depois, com a votação dos sócios, pode sofrer o impeachment e aí perder todos os direitos, né, que ele tem
dentro do Conselho do São Paulo. Então eu não descarto não a possibilidade, quem sabe terminando o jogo, de pintar uma carta de renúncia do Casares, né? É mais um feeling do que a gente conversa, não é ainda uma informação, mas conhecendo o Júlio Casares, a gente pode imaginar que ele não queira passar por esse processo de amanhã. Mas está marcada amanhã essa reunião do Conselho a partir das 6h30 para votação aí, primeiramente do afastamento do Casares, viu, Capela? Perfeito. Ô, Fabiane, você que tá no Cícero de Souza Marques, qualquer momento que os times voltarem, você dá um grito aqui, porque eu tô batendo uma prosa com o PDV para poder entender daqui a pouquinho essa jornada esportiva de São Paulo e São Bernardo. Parabéns aos pouco mais de 9 mil torcedores são paulinos que estarão no Morumbi. Vocês são verdadeiros heróis, porque aí, com esse time morto, com essa administração para ficar só aí na incompetente, até que prove o contrário, né, com os indícios, etc e tal. O cara sair de casa nessa chuva, 9h45 da noite, que é o pior horário possível para assistir futebol. Vocês são heróis. PDV, o ego do Júlio César Casares vai ser eternamente ferido se ele sofrer o processo de impeachment. Então quer dizer que há a possibilidade de renúncia. Rapidinho no pique. Vamos lá do Vale. Eu não descarto essa possibilidade da renúncia nas próximas horas. Maravilha, daqui a pouquinho Paulo Vale, Alexandre Pretzel, Rogério Assis para São Paulo e São Bernardo. Voltamos para o Cícero de Souza Marques. Tem mudança em dose tripla no timão. Vai Corinthians, vai Fabiane. Tem sim, Capela. Inclusive, por enquanto, só os jogadores do Bragantino em campo. E pelo lado do Corinthians, só esses suplentes que vão entrar para a segunda etapa. Vejo Breno Bidon, André Carrilho e Mateuzinho. 3 titulares, hein? Devem vir pro jogo. Vem a cavalaria aí, Ronaldo Giovanelli. Gostou? Aquela minutagem que a gente falou aqui. Precisava colocar alguém na direita ali, porque o Kaká não é um cara de ofício ali, tava tendo dificuldade, né? Tanto é que o gol saiu na hora que o John segura a bola ali, ninguém vai na marcação, diminui o espaço, então ele acaba fazendo o gol. Agora, podia pensar também no meio de campo aí, sei lá, pra dar alguém segurar essa bola, porque o Corinthians não conseguiu segurar essa bola, fazer uma jogada de efeito ali pra ajudar um pouco mais o Guinegão e nem o Pedro Raul, né? Tem que ter alguém pra pensar nesse time aí. Não tem ninguém, Capela. É verdade. Vem aí o Bidon, o Carricho e também o Mateuzinho, segundo o nosso querido Luiz Fabiani. Aí já consegue ver rapidamente no monitor. Ô, Ronaldo, o Carricho dá pra considerar um titular? Mudando. Perdeu? Oi, fala aí, Fabiani. Confirma aí a alteração. Vamos lá, melhor. Ó, sai o 54, Luiz Gustavo Bahia, entra o 7, o Breno Bidon. Um garoto por outro, mas um garoto com mais experiência na vaga do amarelado Bahia, como a gente antecipou, poderia de fato deixar o gramado pensando na segunda etapa. Vem agora o Carrilho, camisa de número 19, ele entra na vaga do 18, Pedro Raul. Então, um atacante por um meio-campista, André Carrilho em campo. E por fim, Mateuzinho com a 2, é quem já está às vias de entrar no gramado, é claro, ele entra na vaga do 47, o Choca, com isso o 25, Kaká, vai pra zaga, times em campo, times prontos, vai rolar o melão. Então tudo pronto, sempre com o nosso narrador, o 01 do negócio todo, é com você, ele está de volta, grande 2026, alô, Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, o time do Red Bull, na rola, sai na rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Do time do Corinthians tenta descer para a ponta dele no campo de ataque. Vem com o Dieguinho. Dieguinho vem para a finta, escapa a marcação do primeiro, perde o lance, volta, aperta, ganha a jogada para o Timão. Ele recolhe, vai para o toque de bola para Bidon. Enfiou para Guinegão, muito forte. Muito forte a bola, o Guinegão corre errada, era para correr para a bola, ele diminuiu a passada e sai do gol, Cleiton, para fazer a firme defesa. E aí talvez era isso que estava fazendo falta no time do Corinthians, um meia, um pensador, o Bidon entrou com essa função, deixou o Guinegão cara a cara, por pouco que ele não completa o passe, fica na frente do Cleiton, chega bem o Corinthians. Ferramenta profissional é Wonder. Da obra oficina, produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Se posiciona para sair jogando novamente o time do Red Bull. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já aprende o lance, domina novamente o time do Red Bull. Tentou descer pela esquerda, 1-0. Red Bull vence o jogo aqui em Bragança Paulista. Mateuzinho driblado, domina na ponta, tentou descer o time do Red Bull. Subiu o Bidon de cabeça de ilha. Vitinho põe no
peito, tenta ser jogando. Nossa, a bola que o Vitinho deu pro Charles. A bola volta para Guinegão. Faz o giro, abriu para a direita do campo de ataque. Recolheu novamente para Dieguinho. Dieguinho prende o lance para o time do Corinthians, para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time corintiano. Sai jogando pelo campo de defesa. Abriu para Kaká. Kaká já prende a jogada para o time do Corinthians. Ele vem para o toque, ele para a solta na sua zaga central. Já jogando contigo novamente Gabriel Paulista. Ele prende o lance para o time do Corinthians, para Kaká. Kaká devolve a bola para Gabriel Paulista. Recolhe para o time do Corinthians, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Tenta enfiar a jogada para o comando de ataque. Lançamento à frente. Tentou o Vitinho buscar o Bidon. A bola volta do comando, aperta na marcação. Vitinho vai para cima. Recolhe do campo de defesa. Vem para o toque, ele para o time do Bragantino. Prende a jogada com Juninho Capixaba. Ele abre a jogada na sua zaga central. Já recolhe com Alexis Vinícius. Alexis Vinícius abre para a ponta direita para Hurtado. Hurtado prendeu para a direita do campo de ataque. Vai para frente em cima da marcação. Recebe a marcação do Bidon. Ele vem para o toque, ele para Coutinho novamente. Pede impedimento. O Hugo não existia. Vem cruzamento do Hurtado dentro da grande área. Apareceu de cabeça. Mateuzinho vem para tirar. Ele afasta a bola da entrada da grande área do time corinthiano. Bola volta. Campo de defesa para o Bragantino bater e sair jogando. Domina o time de Bragança Paulista para sair para o jogo. Recolhe no campo de defesa. Vem para o toque, ele para novamente o time do Bragantino. Abertura para Capixaba. Capixaba prendeu para Gabriel. Gabriel já volta a jogada com Alexis Vinícius. Ele prende o lance no campo de defesa. Vai ser jogando novamente com Gustavo Marques. Abriu para o goleirão. Tentou o toque, ele para frente. Tenta o levantamento. Cleiton de cabeça. Vem para o toque, ele para Carrilho. Aperta. Lançamento à frente no comando de ataque. Não foi. Hugo acompanha. Tiro de meta para o Corinthians. Para sorte do Hugo, porque tem sido um terror esse lado direito do ataque do Red Bull Bragantino. Ora com o Lucas Barbosa, ora com o Hurtado. Dessa vez o arco não funcionou e a flecha não chegou na bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tá parado o jogo. Falta do Gabriel. Pra cima do Breno Bidon. Eles, inclusive, já chegaram a se cruzar em alguns treinos no time profissional do Corinthians. O Bidon tinha 15, 16 anos e o Gabriel era um cara experiente e multicampeão, se reencontrando no gramado de gerações diferentes de corintianos. A bola volta no toque, ele para recolhe do campo de defesa, sai jogando novamente, prende a jogada curtinha, Gabriel Paulista. Domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento à frente, recolhe do comando de ataque, prende a jogada curtinha novamente, o time do Corinthians tenta ser jogando Carrilho. Carrilho abre para Gabriel Paulista, que sai jogando do campo de defesa. Abriu para Hugo, Hugo domina para o time do Corinthians, devolve para Gabriel Paulista, que está jogando pelo seu campo de defesa. Vai voltar com o Hugo. Hugo domina para o time corintiano. Ele vai bater à frente, tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Bidon vem na marcação. Comete a falta. Foi providencial a falta dele. Providencial a falta, porque o Gustavo Neves dominava a bola na saída errada do Hugo. E o Hugo estava fora do gol, então o Bidon tentou se precaver, deu aquele tranco no Gustavo Neves, evitou que o pior acontecesse para o Corinthians, mas o Bragantino vai fazer proveito dessa falta. O John mandou a zagueirada ir para a área e vem cruzamento para o Hugo Souza. Vem levantamento para dentro da grande área do time do Corinthians, 1-0 para o time do Bragantino. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. Mais tarde tem São Paulo e São Bernardo para você no Morumbi. Rogério Assis, Pretzel e do Vale se posiciona para a cobrança. É falta. John vem para bater falta para a equipe do Bragantino. Placar do jogo continua 1-0 para o time de Bragança Paulista. Se posiciona para a cobrança pelo setor de direita. Vem levantamento para dentro da grande área. É falta para o time do Bragantino bater falta. Cobrada, levantamento à frente. Subiu bem de cabeça para tirar. Afasta a Kaká. A bola volta com toque de bola de Gabriel. Ele prende para o time do Bragantino. Recolhe Gabriel, capitão do Bragantino. Solta a jogada para a direita do campo de ataque para John. John inverteu jogada lá pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Matou na coxa, dominou, vem para a marcação, tentou Charles o domínio, ele recolhe para o time do Bragantino que desce com perigo na boca do gol, bola batida, Hugo no meio pega, a pancada do Mosqueira pegou o Hugo Souza faz a firme e boa defesa na tentativa do Red Bull Bragantino do arremate de fora da área. Mosqueira, que tem sido ponto de desequilíbrio do lado esquerdo, arrisca. Hugo faz a firme e boa defesa e vem Corinthians. A bola volta para Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, joga fácil para o Timão. Ele recolhe no campo de ataque, vai para o toque de bola pelo setor de esquerda. Novamente Gabriel Paulista enfia na ponta boa, joga na frente. Dieguinho tentou deixar passar, vem para tirar dali. Alexis Vinícius corta na complementação do Gustavo Marques. Ela volta novamente, tenta o toque de bola. Olha o domínio, recolhe o time do Bragantino, tenta descer do campo de ataque. A bola foi solta à frente, vem John. Tenta a finta, tenta o toque de bola lá pelo setor de direito do campo de ataque. Desce o time de Bragança Paulista com Sacha. Sacha dominou, ele recolheu, ameaçou o cruzamento, prende a jogada pela direita do campo de ataque. Hurtado recolheu, vai para a finta, tenta o toque de bola, volta curtinho com o Gabriel. Gabriel já rola na entrada da área, tá pelo boa jogada com o Gustavo Alves. Ele volta para Gabriel, prendeu para o Hurtado. Hurtado prendeu para a ponta direita do campo de ataque, esticou com o Lucas Barbosa. Ele vem para o cruzamento à frente do campo de ataque, voltou com o Hurtado. Hurtado prendeu o bom lance à frente, cruzamento na segunda
segunda trave, apareceu no peito. Põe pra fora, Mateuzinho. Ela vai embora para a linha de fundo, escanteio para o Bragantino bater. Faltou conversa dele com o Hugo Souza, porque o Hugo estava esperando a bola recuada do Mateuzinho, ele não quis arriscar, manda para a linha de fundo em escanteio, a favor do Red Bull Bragantino e sempre ele na bola parada, pé direito de John John. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, 1-0, Bragantino vence o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. E vem para a câmara de escanteio para o time do Bragantino bater pelo setor de esquerda, câmara de ataque. John John vem para a cobrança de escanteio para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Escanteio para o time de Bragança Paulista bater, não tem ninguém do Corinthians no contra-golpe, todo o Corinthians no campo de defesa. Escanteio vai ser cobrado, vem levantamento para dentro da grande área. Escanteio para o time do Bragantino bater, escanteio cobrado fora da grande área. Apareceu de primeira pancada pro gol. O Gabriel vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E quem tem que agradecer muito é o Hugo Souza, porque foi uma pancada do Gabriel. Se vai na direção do gol, ele nada poderia fazer. Pegou bem na bola o volante da equipe do Red Bull Bragantino, mas ela não vai na rota da rede. E tenta Dieguinho, toque de calcanhar, perde bola, recupera o time do Bragantino para descer. Zaga do Corinthians aberta, ele prende o lance no campo de ataque. Bola rolada para a entrada da grande área, vem a pancada para o gol. Vem para travar, Paulista tira. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Vitinho. Cochilou, pé mole na bola. Opa! Toma o drible por entre as pernas, já recolhe novamente o time do Corinthians. Abertura do campo de defesa, prende o lance. O time corintiano tenta ser jogando com Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, gira a jogada pelo comando de ataque, vai para a finta. Abriu de esquerda, Vitinho solta a jogada para Hugo, não sabe o que faz com a bola, volta a jogada na zaga central. Recolheu com Gabriel Paulista, que prende o lance para Kaká. Kaká domina para o time corintiano, tenta descer para o comando de ataque, abriu para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu para a direita do campo de ataque. Lançamento à frente em velocidade, tentou chegar na bola, tentou chegar Guinegão, vai para cima da marcação, apertou Guinegão. A bola volta com o Bragantino que põe para fora. Alexis Vinícius põe lateral para o Corinthians bater. Mateuzinho pede lateral cobrado para o time corintiano. Mateuzinho domina de calcanhar, deixa a bola, mas deixa errada. A bola volta com o time do Bragantino que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Bidão vem para dar o combate. Aperta no toque de bola, recolhe novamente. Mateuzinho tenta tocar da bola, perdeu o lance de novo. É na volta, Carrilho vem para cima da marcação. Apertou, vem para o toque de bola. O time do Corinthians recupera para sair para o jogo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. A bola já volta com o time do Corinthians com Carrilho domina para o time corintiano, 8 minutos de bola rolando, 1-0 Bragantino. Tem Bidão aberto para o meio de campo, solta a jogada novamente para Dieguinho. Dieguinho prendeu, tentou o passe na primeira, passou na primeira, na segunda não passa, a bola na volta. Volta no toque, ele para o time do Bragantino para ser jogando no campo de defesa com Cleiton. Cleiton prende o lance para o time de Bragança Paulista, tenta o levantamento para o comando de ataque. Subiu de cabeça, Hugo ganha boa bola, Hugo lateral esquerdo. A bola volta, tenta o toque de bola, Vitinho perde a bola na volta com o time de Bragança, que domina no campo de ataque, péssimo Vitinho. Contra-golpe para o Bragantino, John John em cima do Kaká, abriu jogada, lançou para dentro da grande área, vem para travar. Gabriel Paulista trava, a bola desvia, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para o Corinthians bater. Porque ela ricocheteou no jogador do Red Bull Bragantino, que fica reclamando, pedindo o tiro de meta contrário, o escanteio favorável à equipe mandante, mas é bola para o Corinthians que já sai jogando no lado esquerdo. E sai jogando o time do Corinthians pelo campo de defesa, recolhe contigo no setor intermediário, Dieguinho prende o lance, abriu para Carrilho. Carrilho domina novamente para o time do Corinthians, ele vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, tenta esticar a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque para o time corintiano. Recolheu na ponta, boa jogada para Bidon, Bidon inteligente, prende o lance, ele vem para o toque de bola para o time do Corinthians, abriu para o toque de bola de Hugo, é péssimo. Hugo é péssimo, cara. O lateral esquerdo do Corinthians é péssimo. Ele tentou o drible, o zagueiro tocou na bola, ele tocou a bola para fora, lateral para o Bragantino, num ataque do Corinthians. E eu tô do lado dos jogadores do Corinthians que estão no aquecimento, Ulisses. E logo que o Hugo deu essa jogada, dá pra ver na cara do Bidu a tranquilidade de quem talvez não tenha concorrência hoje pela titularidade no Corinthians, né? A bola volta do toque de bola. Recolhe do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário do campo de ataque, aperta na marcação, já tenta arrancar novamente o time corintiano. No campo de defesa domina. Se aprende a jogada Gabriel Paulista. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 10 minutos, vamos chegar a 11 minutos de bola rolando. Um abração pro Filipão Abreu. Alô, rapaziada, Filipão Abreu curtindo o sonsaço, Bandeirantes continua para você. Aqui jogados 11 minutos de bola rolando, girando o placar do Paulistão.
Continua 1, Bragantino 0, Corinthians na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, vem Corinthians. Dominou, Guinegão tentou partir para dentro da grande área. Faz o break na marcação, recolheu, se rolar na entrada da área boa. Abriu para Vitinho. Ele domina, vai para finta limpa, não tem o que fazer. Abriu para Guinegão, levou para a linha de fundo. Cruzamento no boca do gol. Bola vai sobrar para Dieguinho. Sobe para tirar o zagueirão. Hugo lateral domina para o Bragantino. Ganha a jogada o time de Bragança Paulista. Hugo não consegue fazer a falta. Ele dominou mal. Bola solta as costas da marcação. John em cima do Kaká, levou para a linha de fundo, bateu para o gol! Gol! John pro Bragantino! John, ele ganhou do Kaká! O lateral esquerdo do Corinthians é uma dos piores jogadores do time do Corinthians. Ele erra, ele perde, ele arma contra-golpe. E aí nas costas dele, ganhou na velocidade. Ele não conseguiu nem fazer a falta no Lucas Barbosa. O John entrou sem ângulo, bateu na ponta do travessão e mandou no fundo da rede. Agora dois Bragantino 0 pro time do Corinthians. Na Bandeirantes é você que aparelhou. Olha o Hugo entregando o ouro. Numa falha que poderia ser coletiva da defesa do Corinthians, como foi em vários gols sofridos nessa temporada. O Hugo parece que não entendeu a rotação da bola, ou melhor, a rotação do jogo, de tudo, porque ele disputa no alto com o Lucas Barbosa, passa vergonha, fica para trás, tenta dar o carrinho para impedir através de falta, não alcança o atacante do Massa Bruta e o caminho fica livre para o técnico John, que bate sem chance para o Hugo Souza. O Hugo que se salva no Corinthians até aqui, porque o Hugo lateral vai mal demais, o Corinthians vai mal demais, e o Bragantino amplia. 2-0, Ulisses Costa. Olha, o Dorival é um ótimo técnico, não se discute isso. Mas insistir com o Hugo, insistir com o Kaká, é um problema, hein, Ronaldo Giovanelli? Chega a ser teimosia, hein? Então, o Dorival me surpreendeu duas vezes. Foi a escalação horrível que ele colocou, ele me surpreendeu a primeira, e depois ele me surpreendeu voltando com alguns jogadores. Ele tirou ali o João Pedro, colocou o Kaká na defesa. Bastou ele colocar o Kaká na defesa, a equipe já ficou desmontada. E você ter o Hugo em campo, esse lateral morto com farofa, e o Kaká, tá barato ainda, 2-0 tá barato, Ulisses, porque são jogadores que na hora que o Corinthians precisar, se fosse numa Libertadores, seria pior ainda. Então, quando você tem jogador ruim no seu time, acontece isso aí. Uma hora você tem que pôr pra jogar, pra deixar os outros respirarem um pouco e acabar essa lambança aí. O time do Bragantino, time morto. O time do Bragantino, time morto. Agora o time do Corinthians é horrível. É isso. É impressionante, o Hugo perdeu a bola, eu cantei a bola para você, torcedor. Perdeu a bola, perdeu todas as bolas. Ele não conseguiu fazer a falta, cara. Ele perdeu a bola e não alcançou o jogador do Bragantino para fazer a falta. O Lucas Barbosa é impressionante, Duvida do tempo de ataque, tenta descer para o setor de ponto. O time do Corinthians, abertura para Dieguinho. Dieguinho duvida a jogada pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe a jogada curta para Charles. Charles duvida para o time corintiano que tenta ser jogando com Gabriel. Gabriel já prende o lance sem espaço para tocar. Ele volta a jogada curta pelo campo de defesa, sai jogando para Kaká. Kaká domina para o time do Bragantino, sai jogando o time do Corinthians no campo de defesa. Abertura frente para Dieguinho. São dois na marcação. Gira, abriu para Carrilho. Carrilho de primeira, solta a jogada, tempo do toque de bola curto. Ganha novamente o time do Bragantino para ser para o jogo. Lançamento vai ser feito à frente do comando de ataque. Apertou o Bragantino, desce com muito perigo. Vem para tirar, Guinegão corta, tira o perigo, bola volta para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, já tenta partir da esquerda, campo de ataque para Vitinho. Vitinho domina para o time corintiano, vai para dentro da grande área, balançou, tentou cortar, vai para o passe de bola, baixou a cabeça, girou. Bateu. Mas o que é isso? Mas o que é isso, ô Vitinho? Meu Deus do céu, que coisa feia. Ele vem na esquerda, cortou para a esquerda, ergueu a cabeça e bateu de perna esquerda. Ele bateu do lado de fora do pé. A bola fez efeito contrário ao gol. Que coisa horrível, horripilante. Os espaços do jogo são curtos, né, Ulisses? São poucos os momentos que o Corinthians consegue ficar no mano a mano no ataque. Agora conseguiu o Vitinho. Ele até conseguiu o drible na hora de bater, tirou 0. De perna esquerda, que não é a boa, manda pra fora, pegou de tornozelo. O Cleiton nem precisou se mexer. Pra você ligado no Futebol Bandeirantes. Pois não, Ronaldão.
E só lembrando aqui também que o ano passado o Dorival, um jogo ia bem, outro jogo ia mal, um jogo ia bem, outro jogo ia mal. E quando ele ia mal era nessas escalações que ele fazia aí. Ele estava tentando dar um refresco, né, pro time, tentando dar uma oxigenação para alguns jogadores, aquela coisa toda. E ele não conseguiu o ano passado. Então o Corinthians oscilava muito. E começou mais uma vez. Primeiro jogo vai bem, segundo jogo é essa nhaca aí desgramada. Mas o time inteiro reserva, meteu alguns titulares, caso do Bidão, do Carrilho, e vou dizer pra você, viu? E até o Mateuzinho. Mas eu vou dizer pra você, não pode o Hugo, assim, e do Kaká. Não, isso é verdade. Segundo gol, vou dizer, é o Kaká. Errado, falta feia dele. Domina o Bragantino, leva vantagem no meio do campo de ataque, vem Mosqueira. Ele balança, vai tentar um cruzamento. Kaká meteu uma solada em cima do John. Abertura à frente, domina Gabriel pro time do Bragantino. Tenta o toque de bola pela esquerda, bola batida, o Gabriel vai embora. Toca no Mateuzinho por último, lateral para a equipe do Bragantino. Batendo pelo setor de esquerda do campo de ataque. Futebol, pede boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Pois não, vai mexer duas vezes, agora vai melhorar um pouquinho, hein? Vai para as últimas duas trocas do jogo o Corinthians. Vem o Matheus Bidu e o Yuri Alberto. Eu te faço a pergunta, Ulisses, quem será que sai para a entrada do Bidu, hein? Não, ele deve tirar o Hugo Souza, do jeito que o negócio está hoje. Em vez de tirar o Hugo, ele tira o goleiro. Que coisa, hein? Vai montando o time aos poucos do Corinthians aos 17 do segundo tempo. A bola vem do toque, de bola tenta descer o time corintiano. Guinegão foi lançado. Ele tenta chegar da bola, afasta o time do Bragantino. Lateral para o Corinthians bater pela direita no campo de ataque. Vai mexer o Corinthians. Vai mexer o Corinthians em dose dupla e como antecipamos, o 9, o Yuri Alberto, e o 21, o Matheus Bidu, já à beira do campo. Sobe a placa, sai o Kaká com a 25 para a entrada do 9, o Yuri Alberto, tá? Então o Kaká... Ó, vamos ver se a placa não errou, porque o Kaká aparentemente não entendeu que é ele quem vai sair, viu? Não errou a placa. Estão conversando de novo ali, a placa não, deu 25. Errou. De todo jeito, o 46, Hugo já deixou o campo para entrar o 21, o Matheus Bidu. A outra troca, a placa vai sendo corrigida, me parece que é o Charles, pela movimentação dos jogadores em campo. Vamos ver. Ela tá perdidinha, tadinha. Agora sim, acertou, é o Charles. Tá perdida, isso. 35, Charles, deixa o campo, vem o 9, o Yuri Alberto. Ela tá tão perdida que ela subiu, que sai o Charles entre o Bidu, mas o Bidu já tá no campo há uns 10 minutos. E aí, Ronaldo Giovanelli? E aí são mudanças que tá na vista, né, de todo mundo. Aí o Hugo, ele não apareceu em Bragança. É uma judiação. Ele não apareceu faz tempo, cara. Ele só consegue tocar a bola para trás. E quando tenta jogar, ele não consegue. É o que você falou. Então tá colocando em campo o Yuri Alberto também para fazer uma movimentação aí para o clássico, que ele não vai deixar o Yuri Alberto entrar no clássico sem essa movimentação. Então acho que esse é o cronograma. Olha o Bidu, aí. Lançado pelo Bidon, Bidu cruzou, levantou na boca do gol, Yuri Alberto bateu, defesa do Cleiton! Defesaça do goleiro do time do Bragantino, espetacular, a queima-roupa num cruzamento perfeito do Bidu. O Roberto pegou de primeiro, o Cleiton faz uma defesa incrível, o goleiro do time do Bragantino. Escanteio pro time do Corinthians bater. Vitinho vem pra cobrança de escanteio pro Timão, partiu pra bola, correu, bateu, levantou no gol. Cleiton faz do soco, a bola sobra curtinho. É pra Mateuzinho, abriu na ponta, soltou, empurra a jogada novamente pra Guinegão. Guinegão perdeu pra Mateuzinho. Mateuzinho vai pro cruzamento, levantou pro Roberto, mais forte demais, a bola vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bragantino. Que defesa do goleiro Cleiton no chute do Roberto, que ia fazer o primeiro do Corinthians. E aí faz diferença um lateral que consegue apoiar, Ulisses, porque o cruzamento ele vem do Matheus Bidu em ultrapassagem pelo lado esquerdo. O Yuri ficou cara a cara de carrinho, não tinha muito como mirar, mas o Cleiton na explosão, na coragem, salva o Bragantino de tomar o primeiro no jogo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Um lance, Ronaldo, primeiro do jogo de Bidu. O primeiro do cruzamento, não do Bidu, porque o Bidu, ele é da função ali, né? Ele conhece do traçado. Agora é o que eu falei aqui, o Cleiton, contra o Corinthians, ele vira o Neuer. Mas daqui a pouco ele toma um frango, mas não é hoje. Daqui a pouco ele sempre toma um frango esse menino, mas contra o Corinthians ele é o Neuer. Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com.
futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Rodrigão tá ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona novamente, vem levantamento à frente, vem pelo comando de ataque. A falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Se posiciona para a cobrança de esquerda novamente o time do Corinthians. Pela esquerda do campo de ataque vai para a cobrança Bidu para bater falta para o time corintiano. O Corinthians tenta o primeiro gol do jogo, 2-0 para o Bragantino. Partiu o Bidu na bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, subiu o zagueiro, vem para guardar. A bola volta para Dieguinho, vai optar deixar sair para a linha de lado, lateral para o Corinthians bater. Manuel para o Timão cobrar pela direita do campo de ataque. É lateral novamente para o time do Corinthians bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Abertura do campo de defesa, vem tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, vem para quem que escapa a marcação, Dieguinho. Bom drible, vai para a área, dominou, recolheu, prendeu a bola, perde o lance. A bola volta, prendeu demais o Dieguinho. Lançamento à frente do comando de ataque, chega para proteção, Gabriel Paulista. Domina para o time do Corinthians para ser jogador do campo de defesa. A bola volta para Hugo, ele tenta bater à frente, vem para o toque de bola, mas o árbitro marcou a falta em cima do Daniel Paulista, do Gabriel Paulista, falta para o Corinthians bater do campo de defesa. Para a sorte dele, porque o Hugo ia batendo totalmente errado na bola, a ponto de causar mais um contra-ataque favorável ao Bragantino. Mas nada disso, nada feito, a bola é do Corinthians no campo de defesa. Para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa para sair jogando, vem tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem para o toque de bola, time do Corinthians, abertura para Bidu. Bidu tentou para Bidon, Bidon domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento para Vitinho. Muito forte, subiu de cabeça, vem para tirar Cleiton. Mas o árbitro vai mandar beber água agora com 22 minutos de jogo, é isso? É isso, com o campo pegando fogo, ele manda os jogadores agora irem para o período da hidratação. Veja à beira do campo o Eric Ramírez, do lado do Bragantino, daqui a pouco deve mudar o Massa Bruta, que ainda não fez nenhuma troca. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli, daqui a pouquinho mais tarde tem São Paulo e São Bernardo. Tá escalado São Paulo ou Paulo do Vale? Boa noite. Cassinho Ulisses Costa, com 7 mudanças com relação à estreia contra o Mirassol. 23, Rafael, Cedric, Arboleda, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Danielzinho, Lucas Moura, Ferreirinha, Luca e Tapia. O São Paulo escalado por Crespo. Também está escalado o time do São Bernardo, ou ainda não? Sim, definido pelo técnico catalá Alex Alves, Hugo Sanches, Helder Manzoli, Pará, Foguinho, Romisson, João Paulo, Chaporã, Felipe Garcia e Victor Andrade. No futebol da Bandeirantes, daqui a pouquinho, às 21 horas e 45 minutos, tem São Paulo e São Bernardo. Roger Assis com Preto com do Vale no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians voltando, Ronaldo, e aí, Ronaldo? E aí que o Dorival fez a lógica, né, no segundo tempo. Ele tirou os mais ruins que estavam no gramado. Ele tirou Pedro Raul, ele tirou o Hugo, ele tirou o Bahia, que estava errando muito ali no meio de campo, acabou sacando também. Ele acabou tirando o Tchoca, mas o Tchoca não estava tão ruim assim. Quem estava ruim era o Kaká. Aí ele quis mexer no time, tirando o Tchoca, deixando o Kaká fez o serviço no segundo gol pro Bragantino. Então, ele tá tentando tirar os ruins do gramado, né? Mas ainda tem muita gente para ele sacar aí. E é o que aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo, ele, por incrível que pareça, não esperou dar 15 minutos também o Dorival. Então, são, como é que fala? São experimentos que ele está usando no começo da temporada. E é um time que, vou te falar, viu? Vai sofrer. Com essa turma que começou aí, esse jogo contra o Bragantino, o Corinthians vai sofrer. Muito bem, mexe o Bragantino por 3 vezes. Mexe, saem Gustavo Neves, John, esses dois já confirmados, já confirma as trocas para você, Ulisses. E sai também o camisa número 8, Sacha. Eu confirmo que entra agora o 11, me parece o Fernando tá em campo e o Eric Ramírez também vem pro campo, já confirma a terceira troca. Muito bem, o 15, quem que é o 15? O 15 do Red Bull Bragantino é o Nátio Sousa, jogador contratado nessa janela. Vamos lá então. O Sousa e o 7? 10, John, entra o 7, Eric Ramírez. Sai o número 8, Eduardo Sacha, e vem pro número jogo o 11, Fernando.
Por fim, quem deixa o gramado é o 22, o Gustavo Neves. E vem. A abertura vem pro toque de bola para Mateuzinho, matou no peito, bateu direto pro gol. A bola bate no zagueiro e não entra. Impressionante, o Corinthians quase faz o gol. Agora o Bragantino todo pressionado no seu campo. Mateuzinho partiu, vem pro levantamento à frente, tentou o toque de bola, continua na intermediária, tentou levantar Bidon. Ele vem pro toque de bola, domina pro time do Corinthians, gira, jogada para o comando de ataque, abriu para Vitinho, limpa para trás para Bidu. Pois não. Ó, eu preciso rever esse lance de novo, mas eu tive a impressão que o zagueiro foi o Yuri. Tirou com a mão, foi o Yuri que foi o zagueiro. Próprio Yuri Alberto, Isso. que tinha caminho livre pro gol. Tava sozinho, o cruzamento bem feito pelo Mateuzinho, ele não completa. A bola volta no toque de bola, já tenta descer novamente o time do Corinthians, dominou, recolheu o Guinegão, girou pra dentro, ele perde a bola do gol, sai tranquilo pra fazer a defesa. Segura o goleirão do Bragantino, Cleiton. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A bola vem pro toque, ele dá a bola novamente no campo de defesa. André Alurra também tá curtindo na Praia Grande o futebol da Bandeirantes. A bola volta, tenta o toque de bola, vem para tirar novamente, dá um bico na bola. Recolheu o Gabriel Paulista, ele toca pelo seu campo de defesa, sai jogando contigo no campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Bragantino pelo setor de esquerda, campo de ataque, aperta na marcação, vem para tocar na bola, Mateuzinho põe para fora. Lateral pro time de Bragança Paulista bater. Daqui a pouquinho São Paulo e São Bernardo, Rogério Assis Pretzel e do Vale. No microfone da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. É bola para a equipe do Bragantino bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem levantamento para dentro da grande área. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domina do campo de ataque, o time do Bragantino tenta o toque de bola perto, o time corintiano vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Prende o lance, recolhe Eric Souza, tenta o passe, aperta o time do Corinthians, vai para cima, Yuri Alberto na marcação do zagueiro. Ele vem pro toque de bola, já solta para o goleiro, Yuri Alberto vai para cima do Cleiton. Dominou o Cleiton, abriu jogada pela direita do campo de ataque, Vitinho vem para marcação, a bola sobra. Cleiton tá fora do gol, tentou de até de primeira inteligente o Bidu, mas pegou mal na bola. Mas foi inteligente, o Cleiton estava completamente fora do gol. Se a bola vai no gol, sairia o primeiro do Corinthians. Confiante, o Matheus Bidu, 21, que entrou no decorrer do segundo tempo da partida. Ele vê o Cleiton praticamente fora da área, tenta encobrir, pegou muito embaixo, mas foi um lance de perigo para um Corinthians que tenta a qualquer custo buscar um empate aqui no Cícero de Souza Marques. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 28 jogados. E aí, Ronaldo Giovanelli? E aí o jogo agora fica praticamente que parelho ali, né? Porque o Corinthians agora tem uma forma de atacar, de defender. O Biduzinho já entrou aí, já colocou a bola em perigo duas vezes. O Yuri Alberto já perdeu 2 gols aí já também. Então esse é o Corinthians. Voltou, né? E vem pro jogo, o time do Corinthians tentou o toque de bola, Bidu, não chega na bola novamente, Bidon, a bola vai para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado lateral novamente para a equipe do Bragantino bater. Lateral pro time de Bragança Paulista bater no campo de defesa. Daqui a pouquinho São Paulo e São Bernardo, Rogério Assis Pretzel e o do Vale no microfone Bandeirantes. Com o amortecedor Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Dieguinho do Vira para o time do Corinthians, bom drible por entre as pernas da marcação do Hurtado. Ele faz o break, prende, não tem opção de jogo à frente do comando de ataque, vai para a finta, limpa a jogada, vai ser obrigado a voltar do campo de defesa. Ele recomeça a jogada curtinha com o Gabriel Paulista, já prende o lance para o time do Corinthians, já domina do campo de defesa, prendeu o lance curtinho no setor intermediário, recolhe 2-0, Bragantino vence o jogo, abertura à frente, Bidu pediu, lançamento de 3 dedos, novamente vem para o Bidon. Bidon escapa da marcação no primeiro, vai tentar levantamento à frente, houve a falta em cima dele, está marcada a falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, Bidu pede para a cobrança, vem para bater Bidon, falta para o time corintiano, Cero jogando no campo de defesa com Gabriel Paulista. Ferramenta profissional é Wonder, a obra da oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Wonder. Ela volta no toque de bola curtindo novamente, recolhe o time do Corinthians com Hugo, 2-0 pro time do Bragantino. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Ela volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians, vem com o Bidon, dá um tapa na bola, escapou da marcação, girou boa, a jogada para Vitinho na direita, tem aberto pedindo bola, mas lança nas costas novamente o time corintiano. Recolheu novamente, prendeu o Mateuzinho para Carrilho. Carrilho prende para o time do Corinthians, gosta do jogo, o Corinthians e vem para cima. 29, vamos chegando a 30. Você tá ouvindo o toque de 30 para Bidu. Bidu domina para o time corintiano, vai pro drible, recolhe a jogada para Bidon. Bidon tenta o passe errado. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista.
continua pra você. Corinthians e Bragantino, Bragantino 2, Corinthians 0, na Bandeirantes é você. Alô, alô, ô do Vale, como é que tá aí no Morumbi do Vale? Diz aí pra mim. Tá chovendo, Ulisses Costa, com Caleri, pela primeira vez relacionado no banco de reserva, se machucou em abril do ano passado, camisa 9. Novamente à disposição de Crespo para enfrentar o São Bernardo. No futebol da Bandeirantes, alô, Coen. Também pelo Paulistão, o Botafogo de Ribeirão Preto vai vencendo o Noroeste pelo placar de 1-0. No Carioca, o Botafogo do Rio de Janeiro venceu a Portuguesa 2-0. E vem pro jogo o Carrilho, lança a jogada para Bidu. Bidu domina a esquerda, tentou cruzamento, ele primeiro para a marcação. Ele prende o lance, tenta o toque de bola, vem para recuperar o time de Bragança Paulista. Lançamento na esquerda pro Kaká, vai ter que vir para a marcação. Domina o time do Bragantino, Mosqueira. Ele prende o lance, Mosqueira vai para dentro da grande área. Kaká demorou para chegar, ele vai para a finta, faz o drible, adianta demais a bola, perdeu, tentou bater, bateu! Gol! Bragantino, Mosqueira! O Kaká não viu ele, eu tô dizendo, o Kaká demorou pra voltar, pra marcar, a hora que recompôs, o Mosqueira balançou, o Kaká tocou, mas na sequência perdeu a bola, o Mosqueira meteu por baixo do Hugo pra fazer o terceiro gol no jogo. Agora, Bragantino 3, Corinthians 0. Bragantino 3, Corinthians 0. Kaká! Kaká! Uma das grandes piadas do Corinthians. Ele falha de novo no gol do Bragantino. Numa marcação péssima. O Bragantino chega ao terceiro gol. Oh! Fabiani! Porque o Corinthians muito tentava pelo menos diminuir o placar e com isso esquece de defender. No vacilo no sistema ofensivo, uma jogada com o Bidu pelo lado esquerdo, o Bragantino puxa o contra-ataque. O Mosqueira é rápido, quem dirá com o campo todo aberto para ele, mas não satisfeito ele para, ele pausa. Ele dá uma caneta maravilhosa no Kaká e bate, com chances pro Hugo Souza, que nada conseguiu fazer. O Bragantino amplia, massacra o Corinthians no Cícero Souza Marques, 3-0. E aí, Ronaldo? E aí, aquela coisa que ele já escrito, contou, menino. Né? Não tem como. Ele tirou o Tchoca para deixar o Kaká. Então acho que o Dorival queria ver isso aí, ó. Como a imprensa iria lidar com o fato de tomar 3 do time como o Bragantino, que é uma água de salsicha. O pessoal tá mandando mensagem aqui. Só que o Corinthians com o Kaká, ele tirou o Tchoca, o menino Tchoca, para deixar o Kaká em campo. Então, parabéns aí aos envolvidos, né? Fazer o quê? Que coisa é o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E do time Corinthians vem com o Vitinho domina pelo campo de ataque, vai para a finta, gira, jogada solta, soltou, jogada, Mateuzinho partiu pelo setor de direita do campo de ataque, lançamento para ele, recolheu o time do Corinthians, Mateuzinho prende para o time do Corinthians, 3-0 para o Bragantino, abriu para Dieguinho, Dieguinho levou para a linha de fundo, vai para balançar, tentou o toque de bola, volta a jogada para Mateuzinho, tentou bater pro gol, a bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Bragantino bater. E o Dieguinho, ele tenta a jogada, ele escorregou no gramado, em seguida ele cai no chão e estica a perna, aquele gesto típico de quem tá com cãibras, né? Essa a situação do Dieguinho. Enquanto isso, vai mudando a equipe do Red Bull Bragantino no sistema defensivo. Deixa o gramado, camisa 34, Hurtado, e vem pro jogo um ex-corintiano, 14, Pedro Henrique, zagueiro, deve entrar como lateral. Pedro Henrique vem pro jogo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui parado o jogo 3-0 para o time do Bragantino. Para você ligado no microfone Bandeirantes, Abras Press transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Ô Ronaldo, deixa eu perguntar um negócio para você. Você que jogou futebol, que é ídolo do Corinthians e tal. Eu faço um questionamento, já eu falo, deixa eu ver o Bragantino descer aqui. Domina o time de Bragança Paulista, a bola foi solta pelo setor de esquerda, 3-0 para o time do Bragantino. Levantamento foi feito à frente, prende a jogada contigo novamente, Gabriel para ser jogando. Ô Ronaldo, quando você tem um time, não é melhor você sair, se você vai pôr os caras para jogar, sair com o time para jogar que tá 0-0, não precisa de tanto esforço, não é mesmo? Você vai lá, administra, tenta fazer 1-0, 2-0, você sai com o time principal. Depois no intervalo você pode mudar 3, 4 jogadores para descansar para o jogo de domingo, que é o clássico.
Não seria mais ou menos isso? Porque quando você põe um jogador e o time está perdendo o jogo, você não se complica, o desgaste físico daquele jogador que entra não é maior, Ronaldo? O desgaste é maior, ele demora para entrar no jogo. Você viu o Yuri Alberto, quando entrou, já perdeu logo de cara 2 gols. E aqueles jogadores que você tenta achar que pode mudar, pode dar... É que o Dorival tem dessa, né? O Dorival é das antigas, ele quer dar moral pro jogador, quer trazer o jogador com ele. E o Kaká não é jogador para jogar no Corinthians, tem jogador que não tem como jogar no Corinthians. Hugo, Kaká, e ele colocou tudo em campo hoje. Então essa derrota, essa vergonha do Corinthians hoje, tem que colocar na conta do treinador. Porque, mas ele está fazendo um rodízio, como a gente falou, ele está fazendo experiência, mas ele não pode, é o que você falou, ele não pode colocar tanto cara ruim para jogar contra água de salsicha. O Bragantino é água de salsicha, não vai lugar nenhum, não serve para nada. Esse time aí, ele só joga contra o Corinthians, então você não pode colocar os jogadores desse naipe contra os caras que estão com vontade. Porque o Bragantino aí também não vai lugar nenhum esse ano, mas teve vontade. Teve toque de bola, teve uma tabela que saiu na cara. Descobriram lá o Kaká, quer dizer, ninguém sabia que o Kaká e o Hugo seria o lado ruim do Corinthians, mas eles descobriram aquele setor. Então alguém tem que encostar agora no Dorival, falar, Dorival, todo mundo quer ganhar do Corinthians, irmão. É diferente dos outros times, todo mundo quer ganhar do Corinthians. Você não pode colocar tanto cara ruim no mesmo tempo. Ele fala, então me dá jogadores melhores. Então aí você tem que mudar. Tem que deixar os caras treinar separado, Kaká treinar separado, Hugo treinar separado, deixa os caras separados lá, porque senão você vai ter que usar e vai se complicar. Então é isso que o Dorival tem que fazer, porque ele está passando vergonha. O Dorival hoje aqui passou vergonha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 37 minutos de bola rolando, 37 minutos de bola rolando, quando o quinto sinal marca 21 horas e 15 minutos. 37 minutos, segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Corinthians perdendo, Bragantino 3, Corinthians 0, do futebol da Bandeirantes, quem fala é você. Alô do Vale Morumbi. Rafael, Cédric, Sabino e Tapia, os únicos remanescentes da derrota na estreia para o Mirassol, o time do São Paulo, escalado no Morumbi para enfrentar o São Bernardo com 7 novidades. E aí, Quen? E na Copinha, o São Paulo está classificado para a próxima fase. De virada, o tricolor venceu o Operário do Paraná por 5-1. Renan, Gustavo Santana, Menezes e Gustavo Santana de novo marcaram os gols do tricolor. Ulisses. Pois não, Ronaldo Giovanelli. E uma coisa que eu lembrei, depois de ganhar de 3-0 da Ponte Preta, o Dorival veio na coletiva, lembrei agora, ele veio falar assim, esse campeonato é difícil, são 8 jogos, tem que ficar atento, que pode cair, pode não sei o quê, e no outro jogo ele veio com o time totalmente de reserva. Então eu não sei o que dizer mais, velho, Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedora brasileira. 38 jogados, 3-0 para o time do Bragantino. Daqui a pouquinho no microfone da Bandeirantes tem São Paulo e São Bernardo, Rogério Assis, Précio e do Vale. Já para você na Bandeirantes tem sequência o Paulistão, o maior campeonato regional do Brasil. É para o campo de defesa, se posiciona para ser jogando novamente o time do Bragantino do campo de defesa. Se posiciona, vem Juninho Capixaba para bater lateral para o time do Bragantino. Placar do jogo, repito para você, placar de 3-0 para o time de Bragança Paulista. Levantamento à frente, vem Bidon de cabeça, ganha a jogada, a bola volta, tenta o toque de Baracutinho, o time de Bragança tenta descer, aparece na marcação, já tenta arrancar novamente, o árbitro para. Marcou falta do quê? Tá puxão. Marcado. Nossa, mas não foi. É, um nada puxão disso. do Bidon ali. Não foi nada. Se foi falta, foi do jogador do Corinthians em cima do Gabriel Paulista, que foi seguro pelas costas ali. O jogador ficou na frente dele, segurou, abraçou ele. E os caras do Bragantino estão rindo da cara do Mateuzinho. Os caras estão rindo. O Capixaba deu risada, dançou na frente do Mateuzinho. Se for o Capixaba, se for o zagueiro. Os caras estão dando risada da cara dos jogadores que estão jogando aí hoje. Na minha época, os caras respeitavam mais, velho. Vai desculpar, viu? É o futebol da Bandeirantes. Bidu domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando pelo campo de ataque, abriu para Bidon, Bidon devolve para Bidu, Bidu já abre para o toque de bola de Mateuzinho, Mateuzinho domina no campo de defesa para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca.
40 minutos de bola rolando, 40 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Paulistão. Aqui em Bragança Paulista do Cícero de Souza Marques continua para você. Bragantino vencendo 3, Corinthians 0. Na Bandeirantes quem fala é você, pode dizer aí do Vale. 9h45 a bola rola. Tá chovendo aqui no Morumbi para São Paulo e São Bernardo. Lucas Moura confirmado entre os titulares do tricolor. E aí, Quen? No Campeonato Gaúcho, o Internacional goleia o Monson e vence por 4-0. Borré 2 vezes, João Vitor e Alex marcaram os gols do Colorado. E vem para o jogo do meio do campo, ataque, tenta descer o Vitinho, cruzamento seria por Yuri Alberto, afasta a zaga, tira a bola, volta com o time de Bragança Paulista, que já desce no campo de defesa, em velocidade, tenta descer o time do Bragantino, a abertura foi pelo setor de direito do campo de ataque, vai para o drible, recolhe a jogada, novamente o time de Bragança Paulista para sair jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, já domina do campo de defesa para ser para o jogo, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a abertura pelo setor de direita, prende o lance curtinho na intermediária, Pedro Henrique, ele tenta o toque de bola, domina o time do Corinthians para ser jogando com o Kaká. Kaká prende, tem aberto pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, recolheu o Bidu domina a finta em cima da marcação no primeiro, vai para o cruzamento, trava Pedro Henrique. Ele põe para fora em escanteio para o time do Corinthians bater. Mais uma estocada com o Bidu pelo lado de esquerdo de um Corinthians que parece entregue. O Vitinho é quem vai cobrar o escanteio. Enquanto isso, muda a equipe do Red Bull Bragantino. Quem vai deixando o campo é o autor do terceiro gol da partida, o Mosqueira, um golaço com a 30. Ele dá vaga ao camisa de número 17. Vinicinho, atacante em campo. Muito bem, Vinicinho em campo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio, vem Vitinho para a cobrança de escanteio, partiu, cobrou escanteio, levantou a boca do gol, toque de cabeça para dentro da grande área, vem para rasgar. Dá um bico na bola, tira de qualquer bandeira o time de Bragança Paulista. Vem para cortar o perigo no bico da chuteira, vem para cortar o perigo dali, novamente o Lucas Barbosa. E aí o árbitro para, o jogo tá marcando o quê? Tá ouvindo alguma recomendação do VAR, mas não me parece ser nada protocolar, não à toa ele já manda seguir. Ferramenta profissional é Vonder. Da obra